10 segundos pra ti, teu destaque final da Vila. Times no aquecimento e Neymar ovacionado na Vila. Perfeito. Capelani, sempre uma honra e uma alegria, cara. Um funcionário do Inter está nesse momento enterrando algo no centro do gramado do estádio Beira-Rio. Não sei ter informações do que se trata. Isso é ridículo. Foto que foi tirada por um companheiro nosso. Um abraço, Capelani. Xandão, sempre uma honra, hein? Honra toda minha. Martelli já tá aqui. Até amanhã. Martelli, boa tarde. Vai estar junto com o PDV também. Um abração pra ti. Valeu, abraço. Um abraço, Vitória Vermelho, toda a nossa equipe técnica, grande Pedro Cunha e Guilherme Agrela, sinal marcando 13h30. Vem aí, Corinthians e Juventude com Ulisses Costa. Continue conosco. Termina aqui, Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Futebol é com a Bandeirantes.
fantasma do rebaixamento assombrando Fortaleza, Vitória, Internacional e um pouquinho pequenininho, quase distante demais o time do Peixe. Corinthians e Juventude para você, é o jogo que você vai conferir, mas a todo instante, a todo momento, todas as informações com Pedro Martelli e Paulo do Vale, direto da Vila Belmiro, trazendo todas as informações desse jogão de bola, um jogo que interessa a todos e a todo momento o Quen vai trazer, o Pedro Quen, as informações dos jogos que envolvem Vitória, que envolvem Fortaleza, que envolvem Internacional. É o futebol da Bandeirantes em campo, aqui você sabe tudo antes, torcedor brasileiro. O futebol da Bandeirantes vem com o primeiro destaque, o destaque vem do Corinthians, o timão pro jogo. Alô, Luiz Fabiano, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Ulisses, um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha a Jornada Esportiva Bandeirantes, com o Corinthians inteiramente focado na Copa do Brasil. Quarta-feira, dia 10 de dezembro, Corinthians e Cruzeiro, semifinal da competição nacional, e por isso todos os titulares, até mesmo alguns reservas importantes, preservados para o jogo de logo mais. Principal destaque, Memphis Depay, fora dos últimos 4 jogos, fica no banco de reservas da partida. É o futebol da Bandeirantes pra você. E o Juventude já rebaixado, Juventude. Se o Corinthians pensa na Copa do Brasil, o Juventude pensa na Série B de 2026. Essa mentalidade do papo para a partida. Até por isso, muitos jogadores sendo testados, de olho na próxima temporada. Vem aí uma grande reformulação no Juventude, a primeiro teste de fogo para muitos dos atletas em campo. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. De um lado tem Corinthians, do outro tem o Juventude. Juventude e Corinthians, a bola vai rolar. Mais um destaque da Bandeirantes do time corintiano, Corinthians, Luiz Fabiani. Em termos de classificação, o jogo não tem grande valia ao Corinthians. Ainda assim, a chance de quebrar uma marca negativa neste campeonato brasileiro. A última vitória do Corinthians em 20 de novembro, clássico contra o São Paulo, aqui mesmo na Neoquímica Arena. Desde então, o Timão não sabe mais o que é vencer. Foram 2 derrotas, Fortaleza e Cruzeiro, e um empate neste período. Portanto, o Corinthians quer quebrar essa marca, reencontrar os caminhos da vitória e chegar a Belo Horizonte embalado, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, tem Corinthians, tem Juventude, Juventude rebaixado já no Campeonato Brasileiro, mais do time do Rio Grande do Sul. Ainda sobre essa reformulação do Juventude, 25 contratos do atual elenco se encerrando na virada do ano. Então, alguns desses jogadores em teste de fogo para tentar agradar a diretoria e renovar para a próxima temporada. Agradar o técnico Thiago Carpini não vai adiantar tanto, porque ele já anunciou, não fica no Ju para a próxima temporada. Será substituído e o Carpini já interessa a uma galera do Campeonato Brasileiro, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Juventude vão jogar outro jogo importante. O Peixe na Vila recebe o Cruzeiro na mesma condição do Corinthians aqui. Os dois pensando em Copa do Brasil, semifinal. O primeiro jogo acontece na quarta-feira em Belo Horizonte. A gente vai estar na Bandeirantes trazendo a emoção desse jogo para você. O da volta domingo, aqui no Corinthians, na Neoquímica Arena, o jogo da volta para decidir quem vai à final da Copa do Brasil. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, traz o primeiro destaque do time do Peixe. O Santos no microfone Bandeirantes. Um abraço, boa tarde, Paulo do Vale. Alô do Vale. Fala, Ulisses Costa, um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Um empate garante o Santos independente de qualquer resultado na Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Cruzeiro aqui na Vila, que está lotada, leva o Peixe à Sul-Americana de 2026, o que seria muito importante para uma retomada. Será a última dança de Neymar com a camisa do Santos por aqui? Acho que não. A informação é que Neymar deve seguir no Peixe para a próxima temporada. 19 jogos, 8 gols e uma assistência no Brasileirão. Confirmado entre os titulares por aqui, Ulisses Costa. E essa vibração que você está ouvindo de fundo é o Jandrei fazendo aquecimento e todo mundo fazendo o goleiro do time do Juventude. É a torcida do Corinthians vibra cada gol que o Jandrei toma no aquecimento. Corinthians e Juventude, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, não escapa nada da Bandeirantes. Mais um destaque. E esse time do Cruzeiro, hein, do Vale? Reservaço, Ulisses Costa. O Cruzeiro só pensa na semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians. Já garantiu a 3ª posição e o técnico Léo Jardim escala reservas. Mas tem, por exemplo, Fagner novamente entre os titulares. O Wallace e Mateuzinho comprados a preço de ouro pela Raposa.
e Gabigol no ataque. Será que o Gabigol já fica aqui na Vila Belmiro para ser reforço do Peixe ano que vem, Ulisses Costa? Você tá uma candinha, hein? Você tá um fofoqueiro, hein, do Vale? Depois que a Macaca ganhou o primeiro título nacional dela, você tá impossível, do Vale. Aliás, ano que vem, Ulisses Costa, tem Ponte Preta e Internacional no Moisés Lucarelli. Que é isso? Não caiu o Inter ainda? Que é isso? Ô, do Vale, você acha que é o Inter que vai, é? Eu acho que o Inter vai. Ulisses. Muito bem. Eu vou fazer um bate-papo com vocês daqui a pouquinho. A bola vai rolar para você, torcedor brasileiro, os jogos que a Bandeirantes vai acompanhar. Eu quero destaque das opiniões dos comentaristas da Bandeirantes. Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, para Corinthians e Juventude. Um abraço para vocês. Boa tarde, Ronaldo. Romes, palma, Ronaldo. Sai jogando o Ronaldo pelo campo de ataque. Dribla o primeiro, dribla o segundo. Enfiou jogada na direita. Ronaldo no carrinho para roubar a bola e evitar o gol do Corinthians. Era o líbero, era o meu líbero preferido. Esse negócio que o Neuer faz aí, que os caras tudo vêm falar pra mim, eu já vi o Ronaldo fazer, rapaz. Na década de 90, 85, 90. Os caras vêm com essas conversas pra mim, velho. Não adianta. Eu vi tudo isso aí. É o Ronaldão, ídolo da fiel torcida corintiana, e o Leandro Quesada, jornalista de altíssimo nível, que sabe tudo do futebol. E aí, Ronaldo, e aí, Quesada, um abraço pra vocês. Abraço, Ulisses Costa, Quessadinho, um beijo no seu coração, amigos da Rádio Bandeirantes. Você veio, me chamavam de louco, falavam que eu era louco, que eu saía jogando, não sei o quê. Hoje é uma coisa normal. O que não é normal é o que a gente vê em campo hoje, Ulisses. Assim, o time... Tudo bem, pensando na quarta-feira, mas vem cá, o Vitinho não foi contratado antes do transfer ban, não? Não era pra ele estar jogando aí hoje. Então tem coisas que eu não entendo no futebol. O Vitinho foi, antes de fechar a janela transfer ban, contrataram o Vitinho como a única contratação e agora o segundo time do Corinthians ele tá no banco. Então eu espero que o Dorival tenha pensado somente na Copa do Brasil. Porque ele coloca Cauê no gol, ele muda bastante a equipe, ele tira Michael, Bidonzinho, então quer dizer, nós vamos ter que aturar esses caras lá na quarta-feira jogando contra o Cruzeiro e eu espero que ele não me jogue com 3 zagueiros, porque o Cruzeiro é de jogar pelas alas, na velocidade. Se ele for com 3 zagueiros, ele tá entregando o jogo lá pro Cruzeiro. É isso que eu espero ver desse jogo hoje, que parece uma festa hoje aqui, e realmente é uma festa, porque o torcedor que veio tá curtindo muito. Mas assim, pra futebol, se o Dorival me entrar com 3 zagueiros na quarta-feira, ele que vai para o inferno já hoje. É isso. Que é isso, Ronaldo? Tá louco. Quem cai, Ronaldo? Inter. Quem cai, Ronaldo? Aí o outro é o Nacional. Vai cair os dois, o Inter e o Nacional. Pois é, Ronaldo. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. O destaque no futebol da Bandeirantes é dele, Leandro Quesada. E esse instável Corinthians, Quesada. Que altos e baixos esse time do Corinthians, Quesada. Pois é, Ulisses, grande abraço a você, um beijão no coração do Ronaldo. Tava um dia desse no Instagram, apareceu o Ronaldo dividindo uma bola com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho subiu uns 5 metros. Que afinar para Renato Gaúcho? Foi no Morumbi esse jogo. Aí o Ronaldão pegou a bola, avançou uns 40 metros, deu um passe não sei pra quê, o cara isolou, mandou a bola lá na Giovanni Gron, que foi o Viola, né, o Violão? Pô, que isso. Mas é o seguinte, o Ronaldo tá falando um negócio importante, você falou da instabilidade, né? Quando o assunto é mata-mata de Paulista e Copa do Brasil, o Corinthians se agiganta. Tem sido assim nessa temporada. O Campeonato Brasileiro é a parte, o Corinthians já tinha desistido do campeonato há muito tempo, então a tendência é ver um time totalmente diferente contra o Cruzeiro no primeiro duelo da Copa do Brasil. O Ronaldo tem razão quando fala em 3 zagueiros, pela forma com a qual o adversário joga. E também não pode, além de escalar os 3 zagueiros, colocar o Hugo, porque foi isso que fez com que o Corinthians tomasse de 3-0 do Cruzeiro recentemente no Campeonato Brasileiro. Agora, também tem um detalhe para o jogo de hoje. O Corinthians não levou a sério o Campeonato Brasileiro em nenhum momento. Também não dá nem pra gente exigir que entre os 11 titulares hoje, né? Então que os 11 titulares descansados, joguem tudo que a torcida quer e espera no jogo contra o Cruzeiro. E se sou o técnico hoje, o Memphis está no banco, né?
Hoje não precisa inventar o Memphis Depay para entrar no jogo. Deixa o Memphis para quarta-feira, para esse holandês não inventar edema, o que ele tem feito nos últimos tempos. Porque ele joga na Holanda e quando vem pro Corinthians ele tem dorzinha aqui na panturrilha, na posterior e coisa do tipo. Eu quero pensar aqui também o Ulisses Quesada, que o Dorival tá dando um castigo para ele aqui hoje. Isso que eu quero pensar, falar, você não foi lá me ajudar, então eu vou te castigar deixando no banco aqui. Esquenta aí. Eu espero que seja isso, porque senão o Dorival tá sendo frouxo. Tá sendo frouxo pra tomar conta do time. Então eu espero que ele tenha alinhado e dado essa dura no Memphis pra ele sentir um pouquinho, porque parece, né, a gente escuta dizer que quem comanda mesmo o Corinthians é o Memphis, aí não pode. Aí se o treinador perde a mão, como é que ele vai comandar os demais jogadores? Tudo bem que o Stabile também é o presidente, todo mundo fala que é um fantoche. Agora um técnico fantoche, aí fica demais pro Corinthians. Aí o corintiano não aguenta, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio no Brasil. A bola vai rolar para você, Corinthians e Juventude. Tem um chamado, pois não, você? Aqui do campo da Neoquímica Arena, aproveitando para trazer uma informação exclusiva da Rádio Bandeirantes, Ulisses. Na parte interna aqui do estádio, alguns diretores passaram ali na sala de imprensa, rolou uma conversa e o papo é o seguinte: o Corinthians está sim negociando a dívida da Neoquímica Arena e procura parceiros via naming rights para quitar o valor hoje de 680 milhões. Uma das propostas que o Corinthians levou foi a Caixa Econômica Federal, isso já se tornou público, é bem verdade, eu confirmo daqui, mas não só eles, também a própria Neoquímica, que já detém o nome do estádio do Corinthians, seria uma renovação em troca do abatimento total da dívida junto à Caixa Econômica Federal, hoje em torno de 680 milhões de reais. Quanto que paga a Neoquímica por mês para o Corinthians? O pagamento ele é anual. O Corinthians fechou um contrato de 20 anos por 300 milhões de reais, cerca de 15 milhões por ano, ajustados 17 milhões. Muito bem, vai dar mais ou menos aí 180, 190 milhões, é isso? Isso. Se quitar a dívida, que é 680, que você não abateu o juro, tá? A dívida, se for quitar, acho que fica mais ou menos em 510, 480, 510 milhões. Como qualquer financiamento. É como qualquer financiamento que você abate a dívida. E aí, você daria para a Neoquímica, se ela dá 180, 3 anos aí de contrato, 4 anos, que é o que ela paga. E ainda tem a vaquinha. Pode ter uma... Como é que é? Ainda tem a vaquinha, que eu não coloquei na conta, que abate mais 40 milhões. A vaquinha ainda não consta no balanço oficial da Neoquímica Arena. Mas essa é a ideia, quitar o estádio com naming rights. Antes do fim do ano. Então é um caminho, tem que fazer isso mesmo. Eu acho que tem que trabalhar para quitar e ajudar o time do Corinthians. E a Neoquímica seria uma boa, sim, tá patrocinando desde o início, enfim, para ver o que vai rolar. O Ronaldo tinha uma informação pra gente. O que tá acontecendo com você hoje, Ronaldo? Você tá atacado. O que houve, Ronaldo Giovanelli? O que está pegando, meu filho? Não, queria saber, porque eu escutei uma conversa no Parque São Jorge, que o André Sanches estava conversando com a Caixa para tentar sanar as dívidas e para também tentar pagar o que foi feito, né? Porque se ele conseguir fazer esse tipo de coisa, eu queria saber se ele tem essa informação também, o Fabiane, de que o André está envolvido no meio, conversando com a Caixa, com o Lula, com o Alexandre de Moraes, com o Zé Dirceu. Eu não sei como é que tá isso aí. Eu queria saber se é verdade, porque eu escutei isso aí. É verdade, Fabiano? É verdade, Ronaldo. Em setembro, houve uma reunião do Corinthians com a Caixa, que o presidente Osmar Stabile esteve acompanhado do André Sanches, representando o Corinthians. O Stabile oficialmente falou que não sabia que o Andrés estaria na reunião, e o Andrés fala que ele tem uma boa relação com as lideranças da Caixa e por isso serviu como uma espécie de intermediário. Não sei se houve uma outra reunião com a presença do Andrés, mas sim, desde que o Osmar Stabile assumiu, o André Sanches participou sim de algumas conversas com a Caixa Econômica Federal em nome do Corinthians. Fazer um comentário super breve, tá? Ouço essa história do Andrés para quitar a Arena do Corinthians desde 2014. O estádio já nasceu para ser quitado logo de cara. Estamos em 2025, são 11 anos. Até agora... Não estou duvidando aqui do Andrés, não, só estou dando uma informação, porque em 2014 ele falava que ia quitar. Aí depois ele prometeu mais outra vez, a terceira vez, a quarta vez. Com o Duílio também prometeram, para ver se não perdiam eleição. E até agora a gente não viu, né, esse ato ser consumado. E se ele conseguir essa proeza mesmo depois de tanto tempo... Parabéns. Que ele seja julgado novamente pelo torcedor. Isso. Ele é meu amigo, mas eu sou mais corintiano do que amigo dele. Ele, do Willis, esses caras que arrebentaram o clube, se eles voltarem e acertarem o clube direitinho, fazer o clube andar bonitinho e depois se ausentarem pro resto da vida,
é um favor que eles fazem pro Corinthians. Agora, eles tinham que pelo menos honrar o corintianismo deles e acabar com essa palhaçada com a Caixa, com todo mundo aí. Eu acho que não é um favor. É um pedido de desculpa. É uma obrigação que eles fizeram. É a obrigação de arrumar isso aí. A besteira que fizeram, é isso aí. Andrés, a gente conversou muito com o Andrés, já encontrei o Andrés várias vezes. Ele tá bravo comigo, ele tá bravo comigo, ele, todo mundo. Eu quero que ele se lasque, que eles vão para o inferno. Não, mas a frase é assim, parabéns, Andrés, não fez mais do que a sua obrigação. É isso aí. Porque eles que deixaram o clube nessa situação, então é o mínimo que eles teriam que fazer aí. Combater um pedido de desculpa e ajustar esses números aí, porque são lamentáveis, né? É o futebol da Bandeirantes para Corinthians e Juventude. O jornalismo Bandeirantes pede passagem. Maju Arruda Leite, boa tarde. Ulisses, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Flávio Bolsonaro admitiu hoje que pode não levar a candidatura dele à presidência da República até o fim, mas que tem um preço para não seguir adiante. O senador indicou que a desistência envolve a discussão do projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro, o que beneficiaria Jair Bolsonaro. Flávio disse esperar que a votação da proposta aconteça nesta semana no Congresso. Obrigado, Maju Arruda Leite. Vou falar, o Maju Arruda Leite tá pegando fogo o negócio político aí, que loucura que tá isso aí. Bolsa caiu, dólar subiu, só um anúnciozinho só. O mundo se transformou, mas que coisa, como nós somos vulneráveis, né? É Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians pra você, QG Bandeirantes de Esportes, Pedro Quen. Alô, Quen! Fica atento, Quen, eu vou falar os jogos, você tem que ficar ligado, tá bom? Vamos fazer aqui, passar a sabatina, ó. Botafogo e Fortaleza, esse jogo você tem que estar ligado. Santos e Cruzeiro vai estar lá, o Paulo do Vale e o Pedro Martelli. Inter e Bragantino e Vitória e São Paulo. Você tá ouvindo, não é mesmo? Isso que você tem que estar ligado, o resto você larga. Tá bom, Pedro Quen? Boa tarde. Fala, Ulisses, ótima tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Tô ligado, viu? Tô de olho aqui nesses jogos que você falou e vou ficar de olho também no Ceará e Palmeiras, porque esse jogo vale. O Ceará ainda tem risco de rebaixamento também. Além desses jogos que você já comentou, ainda tem Sport e Grêmio, tem Atlético Mineiro e Vasco e tem Fluminense e Bahia na rodada do Campeonato Brasileiro deste domingo. Vamos dar uma passada rápida pela tabela do Brasileirão, que tem o Flamengo, líder e já campeão com 79 pontos, empatou com o Mirassol na última rodada. O Palmeiras entra em campo daqui a pouco com o Ceará, tem 73 pontos. Aí o Cruzeiro é o terceiro colocado, tem 70 pontos, enfrenta o Santos lá na Vila Belmiro, e o Mirassol é o quarto colocado, tem 67 pontos. O Fluminense é o quinto, tem 61, e encara o Bahia, que é o sexto colocado, tem 60 pontos. O Botafogo, que recebe o Fortaleza, tem 60 pontos, é o sétimo colocado. O São Paulo encara o Vitória, lá no Barradão, tem 51 pontos e é o oitavo. O Bragantino é o nono colocado com 48 pontos, vai a Porto Alegre para enfrentar o Internacional. O décimo colocado é o Corinthians com 46 pontos, logo atrás o Grêmio, 46 pontos também, 11º. O 12º é o Vasco da Gama com 45 pontos, 45 pontos tem também o Atlético Mineiro que é o 13º colocado. O 14º é o Santos, 44 pontos, 15º o Ceará com 43, e aí, agora sim, os mais desesperados, né, incluindo o Ceará nessa, é o Fortaleza, 16º com 43, o Vitória abre a zona de rebaixamento, tem 42 pontos, encara o São Paulo no Barradão, tem 42 pontos, é o 17º, e aí o Internacional 18º com 41. Os já rebaixados, Juventude e Sport. Só para dar uma pincelada aqui, Ulisses, a classificação da Fórmula 1 tem Lando Norris como grande campeão, primeiro título da história do britânico, que terminou o campeonato com 423 pontos. Obrigado, Pedro Quen. O futebol Bandeirantes dá pra você. Tem Corinthians, tem Juventude, tem também outros jogos que você vai acompanhar. O Paulo do Vale acompanha o jogo do Santos diante do time do Cruzeiro. Tem também na Central Bandeirantes do QG Bandeirantes pra você com Pedro Quen, acompanhando tudo de Internacional, IRB Bragantino, Vitória e São Paulo, de Ceará e Palmeiras. Tudo pra você no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, fique ligado. O futebol da Bandeirantes volta já a gente confere os times pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio.
O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Mantenha as caixas d'água cobertas e protegidas com telas. Sanasa e você, juntos contra a dengue. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, meu Diego Maradona? John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, na tela da Band+. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Tem futebol na Bam Bam Bam. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes escala os times, manda pro ar,
Fabiano, o Corinthians do pique. De Cauê, o goleiro estreante, 51. Zaga de 3, Félix, 47, João Pedro, 26, Andileri. Martínez, 70 e Hugo, 46, os alas. Com meio campo de 19, Carrilho e 35, Charles. O ataque de 43, Thales Magno. 31, Kaique, 11, Romero, capitão. O banco. Com Felipe Longo, Mateuzinho, Memphis, Raniel, Bidu e Kaká. Vitinho, Rian, Gui Amorim, André, Guinegão e Dieguinho. O Juventude. De Jandrei, Igor Formiga, Rodrigo San, 34, 43, Bernardo, 22, Marcelo Hermes, 95 para Kaique, 72, Daniel Peixoto, 16, Jadson e 44, Mandaca, 10, Nenê, o capitão e 19, Talhari. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E o banco dos homens, já pedi? O banco do Juventude, com Juan Carneiro, Everton, Giraldo, Giovanni, Matheus Babi, Abner, Alan Ruschel, Natan, Negueba, Scatolin e Reginaldo. Olá, professor, eu tomei jureta hoje, viu? Cheguei de Orlando, hoje, nos Estados Unidos, agora de manhã, rapaz, vim direto pro estádio, negócio Eu estranho. vi o senhor em Dallas, estava chique, hein? Tava lá no palco de uma das sedes da Já Copa. tava lá no Cowboys para ver uma das sedes da Copa do Mundo, que arena maravilhosa, um sonho. Lá você vai ver, viu no meu Instagram, aí tem muito mais vindo aí. É o futebol da Bandeirantes, que escala o Santos, vem do Vale, no pique, hein? Escalado por Voivoda, Brazão 77, 18, Igor Vinícius, Adonis Frias 98, 27, Zé Ivaldo, Souza 33, Arão 15, João Schmidt 5, Marreal 22, Guilherme 11, 10, Neymar 16, Tassiano. O banco. Diógenes, Mike, Basso, Luan Pérez, Vini Lira, Rincon, Vitor Hugo, Bom Tempo, Roleiser, Cabadeiro, Robinho e Tiquinho. O Juventude e Corinthians jogam já o Cruzeiro. De Léo Aragão no gol, Fagner, João Marcelo, Jonathan Cauã Prates, Wallace, Mateuzinho, Japa, Eduardo, Rayan e Capicol. É o futebol da Bandeirantes para você. Quem apita o jogo aqui na Neoquímica Arena? Arbitragem mineira de Felipe Fernandes de Lima, com auxílio de Fernanda Antunes e Brígida Ferreira. O VAR é Gilberto Castro Júnior. É o futebol da Bandeirantes para você na Vila. Rodrigo José Pereira de Lima do Pernambuco, com Bruno Bosquini e Alex dos Santos, e no VAR, Caio Max Augusto Vieira. A torcida que grita é quarta-feira, é quarta-feira, é quarta-feira aqui na Neoquímica Arena. A bola vai rolar, vai começar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Corinthians e Juventude, saída que pertence ao time do Corinthians, vai tocar da bola Thales Magnum pela primeira vez no jogo. Vai começar o jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tudo pronto para começar o jogo. A bola rola daqui a pouquinho. Vai começar para você no microfone Bandeirantes. Pedro Martelli acompanha o jogo do Santos com Paulo do Vale e todos os outros jogos que interessam com Pedro Coelho no QG Bandeirantes e Esportes. Não vai escapar nada da Bandeirantes. O árbitro esperando, eles estão tentando sincronizar o início de todos os jogos. Vai começar todos os jogos. É a última rodada do Campeonato Brasileiro para você. É a 38ª rodada do Brasileirão, que tem Flamengo campeão, que tem a briga desesperada pela Libertadores, mas mais desesperadas ainda contra o rebaixamento. O árbitro está lá no centro do gramado. O que está acontecendo aí, Fabiani? O delegado da CBF está em campo, tentando sincronizar o início de jogo de todas as 10 partidas desta rodada. Então está esperando o ok dos outros 9 estádios para aí sim o início ser autorizado na Neoquímica Arena. Enquanto isso, times no aquecimento. Situação de momento, Vila Belmiro do Vale. Por aqui também, a arbitragem apenas aguardando o ok para começar o jogo. Os times já estão posicionados para o início da partida por aqui, enquanto o delegado está aqui, ó. Tá todo mundo no zap, Ulisses Costa. Espera um bom jogo, Martelli. Boa tarde. Boa tarde a você, Ulisses. Boa tarde, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom jogo para o Santos vencer e espantar o fantasma que esteve presente há 2 anos quando perdeu para o Fortaleza, né? Em casa e foi rebaixado. Jogo de festa para Neymar Júnior e companhia. Que seja um bom jogo na Rádio Bandeirantes, que seja um bom jogo também, Juventude e Corinthians, Ulisses. Já temos 2 minutos de atraso para o início do jogo. Para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem com a Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Cleison Augusto tá ligado na Bandeirantes. Alô, Manuel Zaidan. Grande Manuel, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vai começar o jogo. Tudo pronto para a bola rolar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O árbitro já gerou o seu cronômetro. Vai começar a partida aqui na Neoquímica Arena. Vila Belmiro também não começou, né, do Vale? Não.
não começa também ainda na Vila. Nós já temos aí 3 minutos de atraso para o início das partidas. Você ligado no Futebol Bandeirantes. O homem da CBF está lá, o fiscal da Confederação Brasileira de Futebol está lá para autorizar o árbitro. E a torcida já começa a vaiar. Estamos chegando já quase 4 minutos de atraso para o início do jogo. Você ligado no Futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, tudo pronto para rolar, vai começar o jogo. Jogadores começam a saltitar, fazer aquecimento, continuar aquecimento do campo de jogo. Você ligado no Futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Só se tiver algum clube atrasando entrar no campo de jogo. Tem essa informação aí, Pedro Cunha? Ulisses, não, o que eu posso te dizer é que lá no Barradão já começou. Vitória em São Paulo. Apito o árbitro! Começa para você, Corinthians e Juventude! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Vem pro toque de bola, tentou descer o Corinthians, afasta a zaga. João Pedro vem para tirar para o time corintiano. Lateral primeiro do jogo para o time do Juventude, bater pelo setor de esquerda. Lateral para o time do Juventude, bater pelo setor de esquerda. Se posiciona para a cobrança de lateral para você, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Vem Charles, aperta, tenta ganhar para o time do Corinthians. Toca na bola, Coutinho, Kaique. Ele tenta ser jogando de letra, não consegue, afasta dali. Charles vem para tocar para fora. É novo lateral para o time do Juventude, bater. Mandaca vai para a cobrança, deixa a jogada para Marcelo Hermes vem para a cobrança para bater lateral para o time do Juventude. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser sim a mais premiada do Brasil. Se assim você pode confiar. Quem deu o primeiro ataque aí na Vila Belmiro do Vale? O Santos, a primeira chegada, bola pela linha de fundo por aqui, por enquanto 0-0. Nos outros jogos, situação de momento, Pedro. Esse 0-0 lá no Beira-Rio, o Internacional começa indo para cima, como era de se esperar. Segue 0-0 também no Barradão, segue 0-0 também lá em Botafogo e Fortaleza. E domínio do campo de defesa, Santos chegou no time do Corinthians pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola com o Gileri domina pelo comando de ataque, tenta soltar a jogada, Coutinho pelo comando de ataque, aperta o time do Juventude, já tentou descer, vem para a marcação com vontade, recupera o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa, Thales Magno domina, toma pancada, o árbitro está parando o jogo, está marcando a falta, campo de defesa para o time do Corinthians bater, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, é bola do campo de defesa, falta para o time do Corinthians bater, falta cobrada, a bola volta, campo de retaguarda, João Pedro domina o Tioca, sai jogando com o time com o Cauê domina o goleiro corintiano para tocar pelo setor de esquerda, campo de defesa, vai tentar o levantamento para Félix Torres, abriu para Charles, tenta a finta, perde o lance, apertou Charles, tentou ganhar, Félix Torres chega na marcação, não consegue, bola volta no meio com o Kaique, Daniel Peixoto domina para o time do Juventude, já solta a jogada aqui pelo seu campo de defesa, Coutinho na intermediária, recolheu Marcelo, soltou para a direita, vem para a finta em cima da marcação, prefere o toque mais atrás com o Rodrigo San, ele prende para o Juventude que tenta ser jogando, domina pelo seu meio de campo no setor intermediário, aperta o time do Juventude, Nenê protege, domina, faz o giro em cima da marcação, João Pedro vem para a marcação, choca dele, volta João Pedro, a bola volta para Nenê, domina para o time do Juventude, tenta ser jogando pelo meio de campo com o Kaique, aperta o time do Corinthians, tenta roubar a bola, vai para cima da marcação, bola recuada até o goleiro Jandrei domina para o time do Juventude, bateu à frente, tentou lançamento à frente, vem de cabeça, ganha a jogada, toca de cabeça Nelo Charles, mas ela volta com o time do campo de defesa, Romero aperta na marcação, vem para o toque de bola, Thales Magno tentou ganhar, não conseguiu, bola volta com o time do Corinthians, domina o Corinthians no campo de defesa para sair para o jogo, a abertura vem no setor intermediário, Hugo tenta o toque de bola, solta a Coutinho na intermediária, Carrilho é quem domina para o time corintiano, ele já sai jogando do toque de bola com o Hugo domina no campo de defesa, abre a jogada novamente, toca Coutinho no campo de retaguarda com Angileri recolhe para Carrilho domina para o time do Corinthians, para João Pedro, Choca domina para Angileri prende para o time corintiano, é pelo setor de esquerda, campo de defesa, 3 de bola, rodando 0-0, Corinthians e Juventude, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, situação de momento, Vila Belmiro, tempo e placar de jogo de Zé do Vale. Por aqui 3 minutos também, Ulisses Costa, tudo igual, 0-0, nenhuma chance até aqui. Quem joga melhor, Pedro Martelli, Santos ou Cruzeiro? Santos está melhor no jogo, viu, Ulisses? Santos está bem melhor no início de partida, expectativa de festa, de vitória do Peixe, viu, Ulisses? A bola volta com o time do Corinthians no campo de defesa, tenta o toque de bola, Kaique atropelado, toma falta, tá parado o jogo, falta esquerda, campo de defesa para o time do Corinthians bater, pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, aqui parado o jogo, é falta para o time corintiano cobrar, vamos chegando a 4 minutos de bola, rolando o placar de Corinthians e Juventude 0-0, a bola volta com o time do Corinthians, domina, vem pro toque de bola, Thales Magno abre a jogada pelo setor de esquerda, o Souto recolheu no toque de bola, o árbitro parou, marcou a falta.
Tá parado o jogo, não. O que ele deu? Falta ali atrás pro time do Corinthians bater, é isso? É uma sinalização diferente, porque ele não tá se entendendo com a bandeira, que tá mais próximo da jogada. Ela apontava o lateral a favor do Juventude. Entendimento do Felipe é de falta sobre Thales Magno. Bola pro Corinthians no campo de ataque. É falta pro time do Corinthians, cobrado, vem Martínez cobra falta para Angileri, domina pelo campo de defesa, deixa com Tchoca, domina pela direita para Carrilho domina para o time corintiano, girou com José Martínez, ele prende o lance para o time do Corinthians que está jogando, Félix Torres domina para o time do Corinthians, abre a jogada com João Pedro Tchoca, domina para a direita, soltou a jogada para Angileri, tem Hugo partindo pela ponta, Angileri vai para o break, José Martínez ganha a jogada, domina para o time corintiano, ameaça a finta, vem para o toque de bola para entre as pernas da marcação, perdeu o lance, ganha o lance o time do Juventude, já tentou descer, não domina, Nenê, a bola escapa dele tranquilo, Cauê do gol, sai para fazer a Felipe, boa defesa. Ative é feito, Estrela, acesse o site, abra sua conta, Estrela, bet simples e num instante. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogado 5 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua, Corinthians e Juventude, 0-0, Vila Belmiro, Pedro Martelli. 0-0, Ulisses, no momento que tem uma chegada forte para cima do Tassiano, do capitão do Red Bull Bragantino, torcedores e jogadores pedindo vermelho para o João Marcelo. Era lance para cartão amarelo, o juiz não deu, viu, Ulisses? 0-0 na Vila. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. QG Bandeirantes de Esportes, Pedro Coen. Ulisses segue 0-0 nos jogos importantes da rodada e o Z4 segue igual nesse momento, com Vitória, Internacional e os já rebaixados Juventude e Esporte. Bandeirantes. Os já rebaixados Juventude e Esporte. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, recolhe pelo campo de defesa, curtindo na intermediária com Charles domina, abre para Tchoca, domina para o time corintiano, terceiro jogando pelo campo de defesa, abriu do toque curtinho, recolheu para Carrilho domina para Félix Torres, domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola no campo de defesa. 6 jogados, primeiro tempo de jogo, 0 Corinthians, 0 também para o Juventude. Na Bandeirantes é você, diz aí, alô Ronaldo, alô Quesada. Olha, o jogo inicia aí, não é? Olha a jogada do Thales Magno, que coisa linda. O jogo inicia com uma certa pressão do Juventude, o Corinthians precisa atacar mais, não é? E o Charles hoje fazendo, Ronaldo, o papel de ala pela direita, já que o Mateuzinho, que é uma boa válvula de escape, hoje não está atuando. Nossa, o Félix Torres perdeu uma bola inacreditável na grande área, o Juventude vai sair o gol, bateu, trava, Angileri! Olha ele aí! Olha o Félix Torres aí! Como ele é ruim de bola, velho! Como o Corinthians pode tomar transfer? Vamos num jogador tão ruim como esse! Tá louco! 40 milhões de reais, Ulisses Costa. Quase o gol do Juventude no erro de um jogador que custou esse preço. Primeiramente no desarme, depois caindo no chão. O Cauê, goleiro, já estava batido, salvou o Andilério, que seria o primeiro gol do Juventude em Itaquera. Escanteio, o Nenê bate. É o futebol da Bandeirantes para você. Se posiciona, vem pro toque de bola, recolhe contigo novamente no setor intermediário. O time do Juventude, abertura pelo meio de campo, curto no meio de campo com Jadson. Ele enfia a jogada pelo setor de esquerda, aperta na marcação. Charles, ele tenta ganhar o lance, vem para a marcação. Charles chega na bola, tira. Ele ganha o lance para o time do Corinthians, que está jogando pelo seu campo de defesa. Abertura para Carrilho domina para o time corintiano. Martínez passa, abriu para Cauê, vem para a finta, tenta o toque de bola, soltou contigo no meio de campo. Recolheu com Thales Magno, dobrou, escapou da marcação, se enfiar para o Cauê, tentou do Menino, toma falta! Tá parado o jogo, meia direita, Thales Magno no chão. É falta pro time do Corinthians bater. E toda a Neoquímica Arena queria o passe inicialmente do Martínez, depois do Kaique. Prendeu demais o Thales, mas consegue conquistar uma falta a seu favor. Ela é distante, mas o Tchoco, o Angileri e o Félix vem pra grande área tentar o cabeceio. Agora vem José Martínez, domina pro Corinthians, cruzou na boca do gol. Ninguém chegou, a bola vai embora para a linha de lá, tem lateral para o time do Juventude bater. E aí, Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel. Não, e aí é brincadeira o Félix Torres ainda em campo, né? Depois de tanto tempo fazendo o que tá fazendo. Mas também pela inoperância do nosso presidente tampão aí, que não resolve fazer nada e não cobra ninguém, né? Essa que é a verdade do Corinthians. E aqui nós estamos vendo duas equipes de Série B em campo, porque o Torres tá aqui achando que ele tá jogando no Real Madrid. Então tem coisas que acontecem só no Corinthians, Ulisses. E um começo de jogo melancólico para quem tá aqui na arena, viu?
É o futebol da Bandeirantes, vem pro toque de bola, Thales Magno lançado pelo setor do direito do campo de ataque, ele domina, vem pra finta em cima da marcação, abriu jogada, cruzamento, vai ser o gol, tentou tocar, Kaique, mas o Bandeira já marcava o impedimento, a bola volta com o time do Corinthians, ganha jogada pelo setor de esquerda, Angeleri, o árbitro mandou seguir, perdeu a bola, o time do Juventude, Angeleri domina pro time do Corinthians, arma a jogada pelo campo de ataque, vem pro toque de bola com o time do setor intermediário, recolhe o time do Corinthians, vem com Charles, Charles domina pela direita, ele vem pra finta, solta a jogada pra Carrilho, Carrilho domina pro time corintiano com José Martins, prende o lance pro timão pra sair jogando, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe fundos de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra, simule em consórciovw.com.br, consulte condições, a bola volta com o time do Corinthians, que domina pelo setor de direito do campo de ataque, Carrilho, ele lança a jogada pro toque de bola contigo na intermediária, lançamento no meio, Romero tentou chegar, a bola recuada para o goleiro. Jandrei sai do gol para fazer a firme boa defesa na tentativa do time corintiano. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Corinthians 0, Juventude também 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você. Alô, alô do Vale. Aqui na Vila Belmiro, 10 minutos do primeiro tempo, 0-0. Toda vez que toca na bola, o Gabigol é vaiado pela torcida do Santos. Pedro, quem? 0-0 em todos os jogos, Ulisses, ainda sem gols. 0-0 no Rio de Janeiro também, lá em Porto Alegre e no Ceará. 0-0 para Ceará e Palmeiras. Pedro Cunha acompanhando tudo no QG Bandeirantes de Esportes do Vale da Vila Belmiro, não escapa nada do microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, vem pro toque, recolhe novamente, tenta o toque de bola contigo na intermediária, vem pra rasgar dali de qualquer maneira, tira Félix Torres, lateral pro time do Juventude, bater pela esquerda, campo de ataque. Agora o brasileiro Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. É Disney Plus, você acompanhou tudo no Brasileirão Série B, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque, domina o time do Corinthians, tenta ser jogando, vem com Carrilho, Carrilho domina pelo seu campo de defesa para ser jogando, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Cleiton Gustavo, tá ligado no futebol, Bandeirantes, Luísa, Toma Lac, também curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Eduardo ligado, obrigado pelo carinho da sintonia, João Fernandes, a bola volta no toque de bola com o time do Juventude, que já tenta descer no campo de ataque, 0-0 é o placar do jogo, 11 de bola rolando, domina o time do Juventude pela direita do campo de ataque, sem poderio ofensivo nenhum, Igor Formiga domina, vem pro toque de bola, chega o Detefon, mata ele, bola volta, campo de defesa para o time do Corinthians, domina no campo de retaguarda o time corintiano e sai jogando. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta contigo no campo de defesa, vem pro toque de bola novamente o time do Corinthians, recolhe no campo de retaguarda. A bola tá balançando a rede no Campeonato Brasileiro. No futebol da Bandeirantes, pois não, Pedro Cunha. Pedro Raul abre o placar para o Ceará contra o Palmeiras lá no Castelão. E o Ceará vai se salvando com esse resultado, vai indo a 46 pontos no campeonato, passa inclusive o Santos. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, domínio do campo de ataque, tenta um toque de bola, recolhe contigo novamente, domínio do campo de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta descer curto no campo de retaguarda, não consegue, a bola volta curta no campo de defesa, no toque de bola curta pelo setor intermediário, já domínio do campo de ataque, aperta na marcação, tentou descer o time do Corinthians, não consegue, bola volta, campo de defesa, recolhe o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, domina o Corinthians para sair jogando. Pedro Martelli, como é que tá na Vila Belmiro? O jogo é bom, mas não é, Pedro? 12 jogados, Ulisses, primeiro tempo, Santos 0, Cruzeiro também 0. Santos pressiona Neymar Júnior com dificuldades, mas buscando as ofensivas do lado esquerdo, vem para uma finalização agora. Chapou a entrada da área, passou à direita sem perigo do goleiro do Cruzeiro, segue 0-0, Ulisses. Obrigado, Martelli, acompanhando tudo também com Paulo do Vale de Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, 0-0. O Ceará faz 1-0 no time do Palmeiras, domínio do campo de defesa. Isso, o Ceará vai escapando do rebaixamento definitivamente, vai complicando a vida do Internacional, do Vitória também. Domina o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Recolheu pela direita, Charles vem para finta, tenta o toque de bola, ganhou Kaique, abriu para Charles, tentou a devolução, Charles domina do campo de defesa, apertou, Charles fez a falta.
Tá parado o jogo, marcado, esquerda, defesa, falta pro time do Juventude bater ou não? O que o árbitro vai dar ali? A bandeira tremulou a bandeirinha, então tudo leva a crer, a falta marcada a favor do Juventude, isso mesmo, lado esquerdo, porque o Charles perdeu a passada, antecipava ele por ali o Marcelo Hermes, lateral do Juventude, falta a favor do Papo. Ô Ulisses, uma rápida sobre o Charles, hein, Ronaldo? Nossa, mas como é enrolado esse Charles, hein? Que jogador enrolado, hein? É aquela coisa que quando você tem um jogador ruim no grupo, uma hora você vai ter que usar. E hoje, o Corinthians está usando Félix, Torres e Kaká. Olha que desgrama, velho. E Hugo. E Hugo também, meu pai do céu. Alô, Ronco da Band F, grande Ronco, monstro Narigudo. do microfone brasileiro. Narigudo, seu narigudo, alô, Ronco. Tá ligado no futebol da Bandeirantes, um beijo no seu coração, meu irmão. Um dos maiores comunicadores da história e continua sendo do Brasil. Domínio do campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians, o árbitro manda parar. O que tá acontecendo ali? Quer conversar? Psicólogo, árbitro de futebol. É porque o Félix tomou uma carga nas costas, caiu no chão e já chegou aproximando por ali o Felipe Fernandes de Lima, orientando, acalmando os ânimos na disputa do Nenê com o Félix. Bola do Corinthians, falta já cobrada. Muito bem, o Félix Torres ficou ali na reclamação. A bola falta que você falou Kaká, Fabiano. Você queria um Kaká também no time, aí você quer matar todo mundo. Falei, né, Kaká, peço desculpa a toda a nação corintiana. Não, porque pelo amor... Torres e Kaká, aí nós vamos embora. Aí não tem mais transmissão de jogo se ele entrar. Torres e Kaká, nós vamos tudo pra casa. Que melhor coisa. assim. Olha o Kaique, tenta descer pro time do Corinthians, vem pra ganhar a lateral, quase acertou a bandeirinha, hein? Não acerta a bandeirinha não, viu, menino? Chegou dando um bico na bola da bandeirinha, menino. Não acerta ela não. É lateral pro time do Corinthians, bater pelo seu campo de defesa, do meio do campo da retaguarda, vem pro toque de bola novamente o Marcelo Hermes que tocou na bola, ela volta pra Carrilho, domina pro time corintiano, vem o tapa pra Félix Torres que está jogando no campo de defesa. Na realidade o timão é um catadão, né, Ronaldo, né, É isso, e mal treinado também, né, Quesada? Porque essa bola eles não conseguem ter uma saída de bola. O time do Juventude já é ruim por si só. E no meio de campo, na armação, tem o Nenê, 58 anos. E o Corinthians não consegue sair lá de trás tocando essa bola, né, Quesada? A gente viveu para ver o Juventude rebaixado no Campeonato Brasileiro fazer pressão em cima do Corinthians. A última e única jogada do Corinthians foi com o Hugo, naquele cruzamento em que a zaga afastou. Realmente muito pobre, o Ronaldo tem razão, Ulisses, o futebol do Corinthians até aqui. E vem Romero, ele domina, abriu, tentou, Félix Torres, dominou na grande área, tentou a finta novamente, o Magro tentou jogada, recolheu curtinho para Romero, lançou, do Hugo domina, limpa para um lado, pro outro, tira o zagueiro. O Thales Magno pedia, o Corinthians começa a se encontrar no jogo, domina o time corintiano, abertura na direita para Carrilho vem para Kaique domina para a direita, vem para Charles volta novamente para o toque de bola contigo na intermediária de Carrilho domina para Romero, vem articular a jogada para o time corintiano, ele dá um tapa na bola da esquerda para Angelelli para o fraco, tentou o domínio, tomou a pancada, tá marcada a falta, se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, o tem que ser Sil, se é Sil, você pode confiar, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados, 17 minutos de bola rolando, 17 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena, continua Corinthians e Juventude 0-0, situação de momento, Vila Belmiro, fala Martelli. Acaba de ser anulado um gol do Gabigol, ex-jogador do Peixe, saiu na cara do gol, recebeu passe de 3 dedos, lindo. Do lado esquerdo, e entra aí? no ângulo direito, mas o juiz anula. Impedido, hein? Não vale o gol do Cruzeiro, Ulisses. É falta pro Corinthians, Kaique vem pra bola, bateu, levantou, gol no peito, mas deu no peito do adversário, que já tenta descer do toque de bola contigo na intermediária, aperta o Corinthians, mas o árbitro marca a falta do José Martins lá atrás, mas ele deu vantagem, o cara tocou na bola de novo e saiu pro jogo e perdeu, aí perdeu o jogo, segue, né? Continua 0, Corinthians 0, Juventude. Pedro Cunha, tem mais gol por aí, Pedro? Tem sim, Ulisses, 2 gols, inclusive lá no Castelão, Facundo Torres empata para o Palmeiras, agora Ceará 1, Palmeiras 1, e também no Rio de Janeiro, gol importante, Breno Lopes abre o placar para o Tricolor, abre o placar para o Fortaleza vai chegando a 46 pontos com esse gol, o Ceará volta aos 44 e agora é o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
Vida dura pro Internacional. A bola volta com o time do Corinthians. Domina o Thales Magno, lançado pela direita do campo de ataque. Caras que corre para não chegar. Dominou, recolheu, cortou. Levantou no gol, subiu o zagueiro, cortou. Carrilho domina. Ele limpa a jogada, armou da direita para Charles. Charles recolhe para o time do Corinthians. Tem Carrilho. Enfiou no meio. Nossa, como esse Charles também é ruim de bola, enfim. Apareceu Carrilho, ganha o lance para o time corintiano. Protege, girou para José Martins. Ele prende para o time do Corinthians. Enfiou para Thales Magno. Vai fazer o gol. Dominou, bateu em cima do zagueiro. Botou Romero para fora. Era pro Romero dominar a bola, ele tinha espaço, que a marcação estava longe de tentar o gol. O Corinthians chega e levanta a torcida na Neoquímica Arena. E não que fosse mudar muita coisa, mas o Jandrei estava fora do gol. O Romero se precipita, bate de esquerda, pega muito embaixo e a bola viaja. Atenção, Ulisses, no meio campo do Corinthians, no Martins e no Carrilho, não identifiquei ainda, mas o Dorival mandou para aquecimento Gui Amorim, Rian e André. 3 jogadores de meio campo, já pode mudar daqui a pouco. O André tinha que estar jogando. Domina o time do Corinthians, vem com o Romero, toma a pancada. E aí tá parado o jogo, os jogadores do Juventude discutem com o árbitro do jogo. E tem briga, Ulisses, por quê? Porque o Felipe Fernandes de Lima tá indo em direção do Daniel Peixoto. E ele tá sendo seguro pela camisa pelo Rodrigo San, como se ele estivesse separando uma briga do árbitro com o jogador. Não sobrou cartão amarelo, por incrível que pareça. Que vergonha isso aí, cara. Os caras segurando o juiz pra não dar cartão e ele não dá o cartão. Esse cara é frouxo, velho. Não é possível. Que o cara é, o juiz? É frouxo! Que é isso? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Teodoro Silmara, no Teodoro, meu irmão Silmara, também ligados no microfone Bandeirantes. Obrigado pela sintonia. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta o time corintiano. Ajeita Kaique para bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É falta para o Corinthians, partiu para a bola. Hugo levantou. O Hugo bateu a falta, eu vou embora também, viu? Meteu pra fora a bola. Essa escalação do Corinthians proporciona algumas situações inusitadas, né, Ulisses? É o Thales Magno fazendo pivô, o Hugo batendo falta, o Félix na saída de bola. É muita gente que não tem tanta moral com o Dorival, tentando reconquistar espaço no Corinthians. Mal demais, o Hugo tem tiro de meta Juventude. Por que somente 3 jogadores continuam no aquecimento ali do banco de reservas? São 3 jogadores de meio campo. O Rian, o André e o Gui Amorim, estreante das categorias de base. Então algum dos volantes acusou o incômodo. Eu confesso que eu não consegui perceber daqui se é o Martins ou se é o Carrilho. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do toque, ele vai contigo no setor intermediário. Ele tenta descer para o time do Juventude. Toma falta marcada para a equipe do Juventude bater e sair jogando. Diz que obra é jogo duro, mas contigo ele na obra dá tudo certo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, girando o placar do brasileiro. Última rodada do Campeonato Brasileiro continua para você. Corinthians 0, Juventude 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Paulo do Vale. 21 minutos da primeira etapa na Vila, por enquanto 0-0. Gol anulado de Gabigol e 2 chances pro Peixe. No futebol da Bandeirantes é você. Alô, Pedro Coen. Sem mudanças nos placares importantes da rodada, Ulisses, o Z4 segue com Vitória 17º, Internacional 18º e os já rebaixados Juventude e Sport. Nesse momento, quais os times que estão caindo no Campeonato Brasileiro? Vitória, Internacional, Juventude e Sport, Ulisses. Obrigado, Pedro Coelho do futebol tá Bandeirantes. Ronaldo vibra quando fala que o Inter tá caindo. Não, eu queria saber a Renata Fã amanhã tá perdida com nós se caiu o Inter. Eu queria saber se tinha escapado, mas não escapou não, né? O Inter ainda não escapou. Não escapou, né? Tá jogando, tá 0-0. Mas se cair amanhã o jogo aberto, hein? Nossa, vai ser. Ela apresenta. Gostosinho, vai chorar pra caramba lá, mas vai. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque. A abertura foi feita à frente do time corintiano. Recolheu para o setor de esquerda. Olha o Hugo aí, gente! Ele domina, o Hugo abriu jogada pra Kaique, desceu pelo setor de ponta, vai pra finta, escapou bem na marcação. Bom jogador, o Kaique dominou. Romero entrou, deu pra trás, vai pintar o gol. José Martins! Gol! Corinthians!
Mais de meio gol pro Kaique. O garoto da base do Timão do Terrão fez uma jogada excepcional. Kaique escapou pelo setor de esquerda, campo de ataque e com consciência plena. Ele ergue a cabeça, ameaçou cruzar. Ele dá pra trás, mais pra trás, na entrada na meia-lua da grande área. Bem, preencheu o pé na bola. José Martins na meia-lua da grande área. Ele manda pro gol de perna direita, meteu no fundo da rede. Agora Corinthians 0 pro Juventude. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção. José Martins, que você proporciona a torcida do Timão. E eu vou lhe dizer que jogadaça do garoto Kaique. Que lance bonito do Kaique. Que lance maravilhoso do Kaique. E aí, Fabiane, 1-0, Corinthians a 23 minutos de bola rolando. Se tiver premiação pelo gol, 3/4 vão pro Kaique. Jogada brilhante do camisa de número 31 do Corinthians pelo lado direito. Fingindo que ia pra trás, foi pro fundo. Deixou desnorteada a defesa do Juventude e cruzou com perfeição. Para José Martins, com peito do pé, marcar um golaço. Entrada da área, bola no ângulo. Quando o Jandrei pulava, ela já estufava a rede de Itaquera. 1-0 Corinthians. 1-0 pro Timão do microfone da Bandeirantes. Vem mais Corinthians, já Ronaldo fala, conquistada, bola foi solta pra Kaique, domínio, soltou, Coutinho pra Romero tentou domínio. Romero tá o quê? Com uma fita também na cabeça igual o Memphis, é isso? É uma tiarinha, prendeu o cabelo dele que tá comprido. Em algum momento da tua vida já usou tiara, ô Fabiane? Eu não tenho cabelo suficiente pra isso, mas eu acho elegante. Eu recomendaria pra você, Ulisses, na próxima transmissão. O Quesada já usou, o Quesada lá no passado, faz muito tempo. A bola volta do toque, ele para. Mas pode chamar ele de Romemphis. Cada coisa que eu tenho que ouvir. Ulisses. Pois não. Aliás, esse pode ser o último jogo do Romero pelo Corinthians. Ele não irá renovar o contrato, que se encerra em 31 de dezembro, e não tem tanto prestígio com o Dorival Júnior, então é grande a chance dele não entrar em nenhum dos jogos da Copa do Brasil. Caso isso se confirme, hoje é a última dança de Ángel Romero na Neoquímica Arena, onde ele é o segundo maior artilheiro. Tem gol na Vila! Neymar Júnior cobra o escanteio na cabeça de Tassiano. E o Peixe abre o placar na Vila contra o Cruzeiro. 1-0 pro time do Santos, 1-0 pro time do Peixe. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, Vitória Internacional vão se afundando com o Sport e Juventude no Campeonato Brasileiro. Domínio do campo de defesa, vai ter choro amanhã no jogo aberto, vai ser uma choradeira que eu vou dizer pra você, hein? Domínio do campo de defesa, vem pro toque, ele vai contigo no setor intermediário, aperta na marcação o time corintiano. Lançamento, Hugo tenta chegar na dividida, tenta ganhar a jogada, para volta curta no meio de campo. Hugo recolhe, passa mal, passe errado. Domínio do campo de defesa, vem Carrilho, toca na bola, tira dali. A bola volta contigo no campo de retaguarda com o time do Juventude. Vem Charles da marcação, se apertar, ganha, tocou na bola, mais rápido, já havia parado. Tá caído o jogador do Juventude, tá sentindo. Uma falta na origem da jogada sobre o Kaique, volante do Juventude, numa dividida com o José Martins. O Charles correu até o final, não estava olhando, o jogo já estava paralisado. Posse do Juventude, os jogadores do Corinthians que estavam no aquecimento já voltaram para o banco sem incômodo. Martelli, Santos abre o placar do jogo, Pedro Martelli. E muita vibração, viu, Ulisses? Vibrou demais o Tassiano na área, vibrou demais o torcedor do Peixe. Quem não gosta é o torcedor do Internacional, né? Chega a notícia no Beira-Rio, o Inter não depende só dele. Santos 1, melhor no jogo, Ulisses, é verdade. Cruzeiro 0, vem mais Santos, hein? Guilherme na área, pode ser o segundo do Peixe, cruzou mal. Tassiano estava embaixo do travessão só esperando. Tá bem o Peixe na parada, viu, Ulisses? Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta, valeu Martelli, falta na esquerda, campo de ataque pro time do Juventude bater. Motopeças de qualidade, a Nakata, conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também, Motopeças, Nakata pode contar, tem bola balançando a rede na Bandeirantes. É tarde de Tassiano na Vila Belmiro, contestadíssimo, inclusive teria de alguma forma fugido de alguns jogos por conta das críticas, hoje dono da partida. Bate agora firme. O Santos que estava no ataque marca o segundo por aqui, 2-0 para cima do Cruzeiro. Mas não tá jogando nada mesmo com a camisa do Santos, por isso que tomou crítica. Tá dando 2 gols, tá dando uma moralzinha pra ele. É falta nele pra equipe do Juventude, bateu 1-0, o Corinthians vence o jogo. Abertura frente, o José Martins não desiste, vem pra marcação. O José Martins quase dá o bote e rouba para a volta com o time do Juventude. E do meio do campo de ataque pra ser jogando. Recolhe no comando de ataque, levantamento, vem à frente, tenta descer o time do Juventude, bola solta na boca do gol. O árbitro manda seguir. Do gol, Cauê sai pra fazer a firme, boa defesa, o goleiro corintiano Cauê. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus.
Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. A bola volta no campo de defesa com o time corintiano que já sai jogando no campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola curto lateral para a equipe do Corinthians bater pela direita no campo de defesa. Quarta-feira tem mais timão na Bandeirantes. Você vai acompanhar o jogão de bola envolvendo o Corinthians. Corinthians em campo diante do time do Cruzeiro em Belo Horizonte. Nós estaremos lá com o microfone Bandeirantes no Mineirão, trazendo a emoção desse jogão de bola para você. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. A bola volta com o time do Corinthians. José Martins domina para o time corintiano. Tenta o levantamento para Félix Torres. Ele parte com a bola dominada pela direita. Regulou jogada, curtinha para Romero. Romero domina para o time do Corinthians. Vem para fintar para a jogada pelo meio de campo para Charles. Charles domina para Carrilho. Carrilho lá atrás para Félix Torres, que está jogando já no seu campo de defesa. Domina no campo de retaguarda novamente. Recolhe no campo de defesa. Tenta descer o time corintiano. Atravessada a bola para Félix Torres do campo de defesa. Ele domina, protege, vem para o toque de bola. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa. Placar do jogo, placar de 1-0 para o time do Corinthians. Hugo domina para o time corintiano. Tenta o toque, Carne, tenta o toque de bola curtindo novamente. Recolheu o Angileri. Hugo partiu, Angileri não lançou. Falta no campo de defesa com o Cauê. Cauê domina para o time corintiano. Lançamento vem do Cauê, muito forte. Meteu para a linha de lado, lateral para a equipe do Juventude bater pela direita de defesa. Mero espectador no jogo, Cauê. Quando tá com a bola, tenta aparecer de algum jeito. Estreante no time profissional, 21 anos, mandou para a linha de fundo, linha lateral. No futebol da Bandeirantes, vem para o toque de bola Jandrei. Ele parte na bola, levanta para o comando de ataque, vai tentar o toque contigo no setor intermediário. Nenê dominou, ameaçou bater. Charles chegou na marcação, Nenê demora demais. Charles vem, trava, o árbitro marca a falta. Falta para o time do Juventude bater. Experiente o Nenê, numa jogada quase morta, ele consegue sustentar o contato. E quando o contato do Charles chega, cai no chão. Camisa de número 10 do Juventude, capitão e dono das bolas paradas. Agora, lado esquerdo, ele vai cruzar. É aí que tá o negócio também. Até agora, ele tava deixando rolar as chegadas maiores, não deu cartão para ninguém. Aí sai 1-0 no placar, ele começa a apitar tudo. Eu te falar, esses caras, eles procuram encrenca, velho. Se ele tava deixando o jogo rolar, o jogo tava rolando e tal, começou a discutir com os jogadores, continua assim, velho. Pra que inventar um lance próximo à área, depois não dá nem pra corrigir no VAR, Ulisses? Pois não, Quesada. Assim, o Corinthians tá jogando bem depois do gol e tal, mas também não é referência enfrentar esse Juventude super fraco, né? O que eu gostei mesmo foi da jogada do Kaique. É hora de começar mais do que nunca, antes tarde do que nunca, apostar na base do Corinthians. É falta para a equipe do Juventude bater bola batida direta pro gol no alto, Cauê! Ele dá um tapa na bola, defesaça do goleiro do Corinthians e mandou para a linha de fundo. Num chutamento, cruzamento fechado que encobrindo o jovem goleiro do Corinthians, 1,92 m, se esticou, espalma, ela vai para a linha de fundo. Vai cruzar a bola de novo o Juventude no pé canhoto de Nenê. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Félix Torres vem de cabeça, corta, tiro, perigo, levantamento foi feito à frente no comando de ataque. Aperta o Félix, tentou descer, houve a falta. O árbitro para, marca a falta, campo de defesa para o time do Corinthians bater no seu campo de retaguarda para você ligado no futebol da Bandeirantes. Novamente, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 32 minutos de bola rolando, 32 primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Neoquímica Arena, placar do jogo é de Corinthians 1, Corinthians 0 para o Juventude. Na Bandeirantes quem fala é você, alô, Paulo do Vale. 32 minutos da primeira etapa aqui na Vila Ulisses Costa, 2 vezes Tassiano e o Santos está vencendo o Cruzeiro 2-0. Pedro Coen. No momento em que o Internacional acerta a bola na trave do Red Bull Bragantino, Alan Rodrigues aos 32 minutos. Os outros jogos seguem Ceará 1, Palmeiras 1, segue também Fortaleza 1, Botafogo 0 e lá no Barradão, Vitória 0, São Paulo 0. É
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Juventude. A abertura feita, vem para o toque de bola, Coutinho na intermediária. Carrilho vem, faz a falta, parado o jogo. Falta para o time do Juventude bater pela esquerda, campo de ataque. A falta para o time do Juventude cobrar. Você curtiu o sonsaço da Bandeirantes. E aí, Martelli, como é que tá Santos? 2-0 no Cruzeiro, Martelli. Santos melhor no jogo, viu, Ulisses? Domina praticamente o jogo, às vezes sofre com um contragolpe ou outro, mas é muito melhor nesta tarde. Tá 2-0, 33 do primeiro tempo, tarde inspirada do Tassiano e o Neymar. Até agora não fez grandes coisas, mas é muito quisto na Vila Belmiro, viu, Ulisses? Aí meteu escanteio pro cara fazer o primeiro gol, não foi isso? Ele saiu da bola um pouquinho antes, viu, Ulisses? Ele saiu da bola e deixou pro Guilherme. Aí o Guilherme foi lá e colocou na cabeça do Tassiano. É bola no campo de ataque, aperta novamente o Juventude, cabeçada, bola vai pra fora, tiro de meta Corinthians. Teve um desvio encontrado na defesa do Corinthians, o Félix Torres à frente do Cauê, impede que poderia ser o gol do Juventude, que vai cruzar de novo, agora em escanteio, lado direito, pé esquerdo de Nenê. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Subiu de cabeça, vem para afastar novamente o time do Corinthians para a batida de primeira para fora. Tiro de meta, Timão. Pro Cauê cobrar, goleiro do Corinthians que apenas olhou a bola do Marcelo Hermes. Chutou de primeiro, o lateral esquerdo do Juventude, audacioso, mandou lá no setor norte, a tiro de meta, Corinthians. Que número que é a camisa do Cauê? 51. Eita, rapaz, será que... Cuidado. Não, é o número de inscrição, hein? Toma cuidado. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, Coutinho. Apertou para ganhar o lance. Vai para cima, Kaique. E ganha escanteio para o time do Corinthians bater na esquerda. E o Jandrei tá pagando todo mundo ali, porque a tentativa de recuo do Bernardo, zagueiro do Juventude, foi traiçoeira com o goleiro, que não podia usar as mãos, teve que ir com a cabeça. Ele manda para fora, escanteio. Hugo quem cobra, pé esquerdo, lado direito. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no futebol Bandeirantes. Escanteio pro time do Corinthians bater. Hugo vem para a cobrança, escanteio pro time do Corinthians bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Hugo perde a esquerda na bola, partiu, correu, bateu na segunda trave, saiu no alto. O Jandrei faz a defesa. Cara, é um negócio impressionante, né, velho? Como é que pode um cara desse ser contratado e jogar bola no Corinthians, hein? Que coisa, velho. Tá louco. Né, Fabiane? E quem contratou não está mais no Corinthians. Duílio Monteiro Alves, investigado pela utilização do cartão corporativo do Corinthians para gastos de cunho pessoal. Ele que mandou contratar antes de deixar a gestão para Augusto Melo. Veio do Goiás o Hugo, nenhum gol marcado com a camisa alvinegra, tem contrato até o fim de 27. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. A bola já volta no toque para o Coutinho no setor intermediário. Sai do gol tranquilo, Cauê para fazer a firme defesa para o time corintiano e saindo jogando no seu campo de defesa. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você e já domina para ser para o jogo novamente o time do Corinthians. A abertura vem com Kaique, ele toma o tranco nas costas, vem o zagueiro, corta, tira, afasta o perigo, a bola tá saindo para a linha de lado. É lateral novamente para o time do Corinthians bater. Lateral para o time corintiano cobrar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. O time do Corinthians tem lateral a ser cobrado pelo setor de direita. Levantamento vem à frente no comando de ataque, tentou Kaique chegar na bola deslocada para a volta, campo de defesa. Domina novamente o time do Juventude para sair jogando. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor é HG Nakata, HG Nakata. Pode contar, torcedor brasileiro. A bola já volta Torcinho no campo de defesa, já recolhe a jogada curta no campo de retaguarda para sair para o jogo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem Charles de cabeça, tira, põe para fora. Lateral esquerda para o time do Juventude bater. É alto Charles, jogando improvisado numa posição, consegue agregar na bola aérea. Agora foi assim, uma inversão de jogo, subiu 1,86 m, manda para fora em lateral Juventude. Para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Continua o Santos em cima do Cruzeiro em Martelli. Continua assim, viu, Ulisses? Santos 2, Cruzeiro 0. Aquela história
continua também. O Cruzeiro de vez em quando usa muito o Gabigol para tentar buscar o contragolpe na velocidade. Não tem tantas opções conforme aquele time titular que vai ser poupado, claro, para a semifinal da Copa do Brasil. Se o Santos bobear, toma um golzinho. Mas se continuar da forma que está aqui, controla o jogo até o final, Ulisses. 2-0 para o Peixe aos 38 da primeira etapa. É o futebol da Bandeirantes para você, grande ronco, curtir o sonsaço, Bandeirantes Timão 1-0, Emerson França, o maior corintiano do Brasil ao lado do ronco, Emerson França, também ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A gente fala muito do Dorival, precisa ver se ele vai ficar, que o Tite quer trabalhar, né, agora. Então, Ulisses, isso vai tudo depender da Copa do Brasil. Não dá para assegurar o Dorival no cargo em hipótese alguma e tampouco o chefe dele, o Fabinho Soldado. Esse tem grandes chances de deixar o clube no ano que vem. Muita pressão política no CT. Fala-se no Tite na Europa, que sabe. A informação veio do Avaí, né? O Vinícius Bergantin disse que não vai treinar mais o Avaí, comunicou o pessoal lá de Santa Catarina, porque recebeu um convite do Tite para trabalhar com ele num clube da Europa. Besiktas da Turquia, é isso. E vem pro jogo, o time do Corinthians ganhou. Romero no meio de campo, abriu no toque para Coutinho, Kaique soltou para Charles na velocidade, tentou chegar, tira o zagueiro. Domina o time do Juventude para ser jogando no seu campo de defesa com Daniel Peixoto. Daniel Peixoto prende e solta na zaga central, vai para cima como o Hugo, demora para chegar na marcação, velho. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente, o time do Juventude aperta, fica sentindo no campo de jogo ali a mão, o jogador do time do Corinthians fica caído, Kaique, a bola volta com o time do Juventude para ser jogando no campo de defesa, a bola vai sair para a linha de lado. Tá parado o jogo, tá no chão, Kaique. Tá no chão, vai receber atendimento médico. Ele tropeçou pouco antes de tentar o passe pro Charles. Não sei se no momento que ele pisa no chão, se o pé caiu legal. O atendimento médico vai ser breve. Ele tá com a mão estômago. No estômago, chorando bastante o Kaique, é o que parece, mão no rosto também, recebendo atendimento médico. Ulisses, o Fabiano trouxe a informação de que o Dorival já não morre de amores pelo Romero, se é que um dia morreu de amores pelo Romero, né? Agora o Romero ficou um jogador super caro para um Corinthians que não vai ter tanto dinheiro assim para gastar com o elenco no ano que vem, né? Então ele entra naquela linha de jogadores caros que não ficam mais no Corinthians na próxima temporada. Aí eu pergunto, e o Fagner? O que será do Fagner? O que será do Pedro Raul, não é? Que são jogadores que também jogam por um valor muito alto de salário, né? Esses jogadores serão reintegrados ou não? Então realmente são os problemas do Corinthians para a próxima temporada aí. É o futebol da Bandeirantes com você, é isso, né, Ronaldo? É isso, menino. Agora vem cá, terminando o primeiro tempo bem morninho, as duas equipes entregando um pouco menos, cansaram, né? Começaram muito na pegada as duas equipes e agora tentando cadenciar um pouco mais, e o Juventude tentando segurar um pouco mais a bola, que vê a estabilidade do time do Corinthians, Ulisses, é bem isso. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Agora o Brasileirão Série B, você curtiu todas as emoções do Brasileirão Série B no Disney Plus, com grandes clássicos, abrigo, acesso. No Brasileirão Série B, você curtiu tudo no Disney Plus. A bola volta no toque de para aparecer, jogando recorde contigo no campo de defesa, aperta o time do Corinthians para descer. Abertura do toque de para Diogo, foi puxado, toma falta, tá parado o jogo, falta para o Corinthians bater da esquerda, campo de defesa. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Na Bandeirantes o tempo não para, Bandeirantes marca 41 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, última rodada do Brasileirão. Continua Corinthians, gol de José Martínez numa jogada espetacular do Kaique. Corinthians 0 para a equipe do Juventude. Na Bandeirantes, quem vem falar é você. Alô, Paulo do Vale. Reta final do primeiro tempo por aqui, 42 minutos. Duas vezes Tassiano, Santos 2, Cruzeiro 0. Da Bandeirantes, você, Pedro Cunha. Vamos lá, Ulisses, Z4 do Campeonato Brasileiro nesse momento. Tem o Vitória, 17º, que vai empatando em 0-0 com o São Paulo, e o Internacional é o 18º, vai empatando em casa, 0-0 com o Red Bull Bragantino, e também os já rebaixados Juventude e Sport. Para, Ronaldo. Para de ser, tá bom, vou perguntar de novo.
Pedro Cuen, quem neste momento está caindo no Brasileiro? Vamos lá, Ulisses. O 17º é o Vitória, o 18º é o Internacional e os já rebaixados Juventude e Sport. No futebol da Bandeirantes, para você, se Ronaldo provoca. Amanhã vai ter choradeira no jogo aberto, não quero nem ver, hein? Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de 5 mil reais da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br e consulte condições. Torcedor do Brasil, do meio do campo de ataque, vem pro toque de bola, Hugo tenta agarrar a jogada, vem pro toque de bola, Coutinho, olha só, voltou pro jogo. Thales Magno ganha pro time do Corinthians, finta no primeiro, finta no segundo, abriu pro toque de bola, Coutinho de Kaique, girou pra Romero, levantou pra Thales Magno na grande área, vai fazer o gol pro cobertura, bateu, a bola entrou, mas ele estava impedido. E o Bandeira manda seguir, a árbitra manda seguir, da vantagem pro time do Juventude. Olha o gol que o cara perdeu, é piada, velho. Oh, isso é piada, é pra ir embora do Corinthians. Não, gente, o torcedor não pode perder um gol desse, né, velho? Se é contra o Cruzeiro, o cara perde um gol desse. Vai lamber sabão, ô Thales Magno. E a bola estava girando para trás, Ulisses. Então, no momento que ela quica, ela fica mais longe do gol. O Jandrei se esticou, salvou e até ficou sentindo o ombro por ali. A arbitragem mandou esperar um pouquinho para revisar se a bola tinha entrado ou não. Já mandou seguir. Aqui do meu lado, eu digo, a 1 metro de entrar no gol ficou essa bola. E olha, se o Thales Magno for embora ano que vem, também não vai fazer falta nenhuma. Vai embora. Né? Vai embora, né? Vai pra onde, né? Bom, enfim, que vá com Deus, né? Vai para os Estados Unidos, vai voltar para o New York City, que é detentor dos direitos do jogador. Eles querem negociar o Thales de novo, não querem ficar com eles, mas não será com o Corinthians. Vai ver a Copa. No futebol da Bandeirantes para você. A Fessone lamber sabão também. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você também é uma candinha, fofoqueiro, mas sabe tudo do Corinthians, hein? O homem sabe tudo. Tem que respeitar. Esse tem que respeitar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Eu sei que você sabe tudo também do Corinthians, Fabiane. Não fica com ciúmes. Aqui tá parado o jogo, tá marcado no lateral. Como é que é? Eu tô quase subindo aí. Eu tô vendo aí, você está balançando a cabeça, o microfone aí embaixo, atrás do gol. Como é que tá aí, o Martelli? Como é que tá o Peixe? 2-0 pro Peixe. Finzinho do primeiro tempo na Vila, 45, vamos até 47, Ulisses, está 2-0 pro Santos. Olha, o Neymar, mesmo com o joelho a menos, é impressionante o que ele acha de passe, viu? Centralizado no meio, é diferenciado e tá jogando bem. Dando alguns passes, melhorou depois que eu dei uma cutucada, viu, Ulisses? É, né? Em algum momento, eu vou ficar quieto. A bola volta contigo no campo de defesa, Record e no campo de retaguarda. Pois não! Vamos a 47 nessa etapa inicial. Cadique, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians, a abertura vem com o Carrilho domina para Félix Torres, não, Carrilho, aí é perigoso, Félix Torres domina, tô dizendo pra você, ele passou errado a bola, tenta descer o time do Juventude, aperta o Félix Torres, protege, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Por que esse cara só joga na seleção dele, hein, velho, o tal do Félix Torres? E vai jogar a Copa do Mundo pelo Equador, será um dos representantes do Corinthians. Ele e o Romero, Raniel e Mateuzinho reforçam o aquecimento antes do intervalo. No futebol da Bandeirantes para você, alguns jogadores titulares podem entrar aí para jogar o segundo tempo, para fazer pelo menos um treino, né, com o Juventude. E vem pro toque, ele para tentar descer o time do Corinthians. Thales Magno perde, ganha, recolheu para Romero. Romero protege para o time corintiano, tentou descer, ficou no chão, o árbitro parou. Marcou falta pro Timão bater em cima de Romero. E o Romero tem muito a agradecer, porque ele não chegaria nesse passe. O contato do zagueiro do Juventude, o Bernardo, é atrasado. Caiu o paraguaio, sofreu a falta, ela é distante. Chance de levantar a bola na área. O Kaique e o Carrilho estão na bola. Pra você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, a falta para o time do Corinthians bater daqui a pouquinho. Ricardo Capriotti, o intervalo, Bandeirantes para você. Aqui Neoquímica Arena, você ligado na Bandeirantes. Timão vence o jogo 1-0. José Martins fez o gol para o time do Corinthians. Corinthians se despedindo, Juventude também vai para a Série B. Corinthians se despede do Campeonato Brasileiro. Kaique abre a jogada para Carrilho pela direita. Abre o compasso, Carrilho chuvirou na boca do gol, tentou o toque de cabeça, o árbitro parou, marcou falta de ataque. Tá parado o jogo, falta do Charles. Você sabe por quê? O Charles empurra dentro da área, a bola tá passando por ele. Nós estamos vendo aqui, uma jogada importantíssima de gol, aí ele empurra e o juiz... Vou te falar, velho. Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo de Corinthians 1, Juventude. Belmiro, situação de momento do Vale. Terminou neste exato momento aqui na Vila, a primeira etapa. 2 gols de Tassiano.
que vai falar com a TV, não é o Neymar não quem vai falar. O Santos tá vencendo o Cruzeiro 2-0. No futebol da Bandeirantes pra você, Quen. Ulisses, lá no Beira-Rio vai acabando o primeiro tempo agora. Segue 0-0 entre Internacional e Bragantino. As outras partidas da rodada segue Ceará 1, Palmeiras 1, Vitória 0, São Paulo 0. Também no Rio de Janeiro, o Fortaleza segue vencendo o Botafogo. Z4 de momento do Campeonato Brasileiro. 17º Vitória, 18º Internacional, 19º Juventude e 20º Sport. Acabou agora o primeiro tempo entre Internacional e Red Bull Bragantino, 0-0. Muito bem, futebol da Bandeirantes continua. Capriotti vem aí, aqui Corinthians 1-0, Juventude. Alô, Capri! Oi, Ulisses, boa tarde a você e a todo mundo que está conosco neste domingo de muitas decisões. Boa tarde, é isso aí, de muita tensão lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio. Aliás, antes de ouvir o Ronaldão e o Quesada, deixa eu subir um pouquinho o áudio lá da nossa Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e toda a repercussão desse rebaixamento iminente do Colorado, do Internacional. Vamos lá, sobe o som da RB Porto Alegre. O torcedor está fazendo a parte dele, ele está aplaudindo ali uma tentativa de um incentivo, sei lá o quê. O fato é que o Internacional está indo para o vestiário. Eu estou tentando dar uma olhada aqui para captar um pouco mais da reação da torcida. Não, vai dar aplausos ali rapidinho. Um monte de gente olhou para mim aqui e fez o sinal de não vai dar. É bem diferente. O time vai de cabeça baixa, olha como é isso aí. Tu vê que não conversa, não dialoga, todo mundo olhando pro chão. E rapidamente, não são muitos torcedores que estão no Beira-Rio. O Beira-Rio tá longe de ficar lotado, né? 20 mil. E rapidamente, aquele otimismo tá dando lugar a uma resignação. 20 mil torcedores, hein? Muito bem, tá aí o Daniel Oliveira e o nosso time lá da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Já vamos voltar para lá porque o Inter está pertinho de ser rebaixado para a Série B em 2026. Mas agora é hora de opinião. Vamos ouvir aqui Leandro Quesada e Ronaldo Giovanelli explicando como foi esse primeiro tempo na Neoquímica Arena. Primeiro tempo em que o Corinthians vai vencendo o Juventude por 1-0. Fala, Ronaldão. Oi, Quesada, boa tarde. Ô, Capri, grande abraço a você. Capri, olha, o Juventude mostrou uma certa vontade hoje aqui, né? Até entendo aquela coisa da honra de fechar o campeonato, mesmo rebaixado, mostrando algum tipo de esforço. Obviamente que isso não vai mudar o rumo das coisas. O Juventude já está devidamente rebaixado para a segunda divisão do ano que vem, mas começou bem, foi para cima do Corinthians. O Corinthians com muitas dificuldades para se organizar. Para se ter uma ideia, Capri e Ronaldo, o Corinthians só conseguiu chegar com perigo aos 9 minutos, numa jogada de perigo no cruzamento do Hugo, né? Foi a primeira jogada do Corinthians. Um pouquinho antes o Félix Torres cometeu uma falha. O Juventude só não fez por causa do Angileri, que salvou praticamente dentro do gol. Aí o Corinthians, né, começa a dar uma melhoradinha ali. O Thales tenta a primeira, depois vem o Romero e finalmente sai o gol aos 23 minutos numa jogada do Hugo pro Kaique. O Kaique, em vez, Ronaldo, de cruzar para a área, jogou para trás, né? Encontrou um companheiro que vinha pedindo a bola sozinho, que foi o Martínez. Incrível o Martínez, é um cara que eu acho que também não deveria ficar no Corinthians ano que vem, mas fez um golaço aqui na Arena Corinthians, abrindo o placar e dando uma tranquilidade, Ronaldão, para que o Corinthians pudesse até o final da partida administrar esse resultado. O que eu gostei mesmo foi da jogada do Kaique. Um clube que não vai ter dinheiro para gastar com grandes salários no ano que vem, tem que começar a olhar com mais carinho para a base. E o Kaique, que está no Sub-17 já, não fazendo bons jogos lá e agora veio para o profissional, pode ser um desses moleques para ajudarem o Corinthians, assim como o Guinegão, André, o Tchoca, que está na zaga. Eu acho que esse é o sentido das coisas quando o clube vai ficar sem dinheiro para uma temporada que se anuncia realmente muito difícil para a equipe corintiana, Ronaldão. É verdade. Um abraço, Capri, é verdade, Quessadinha. E outra coisa também, a gente tem que avaliar no final dessa temporada o trabalho do Fabinho também, né? A gente tava comentando aqui, tava conversando com o Vessone, a gente batendo papo sobre o Corinthians e dizendo que o Fabinho, por tudo que aconteceu no clube esse ano, ainda conseguiu um título em cima do seu rival e conseguiu ainda eliminar o seu rival na Copa do Brasil. Ah, Ronaldo, mas isso é uma coisa que pode acontecer no Corinthians, pode acontecer. Mas eu tô querendo dizer pela avalanche que foi fora do clube.
o que aconteceu com o Augusto Melo, o que aconteceu com essa mudança, com o impeachment, com tudo que envolveu o Corinthians, com dívidas, transferban, tudo que teve do lado de fora, o Corinthians foi no ano que o Fabinho conseguiu ressuscitar, blindar o vestiário. Então acho que tem coisas que você tem que olhar com bons olhos. Além de blindar todo aquele departamento, ele conseguiu tirar da zona da base esses meninos que você acabou de falar, Quesada, que é esse Kaique agora, o próprio goleiro hoje aqui, 21 anos, o Cauê aqui também, o Felipe Longo, outro goleiro novo também, o Hugo, outro goleiro novo, mas tudo bem, quem trouxe também foi o Fabinho. Assim, de tudo que foi esse ano pro Corinthians, foi uma catástrofe o Corinthians esse ano. Fora do campo implodiu tudo, acabou com tudo. Tanto é que o Andrés está tentando ressuscitar com a Caixa o nome dele no Corinthians, porque foi um ano destruidor. E o Fabinho consegue consolidar o vestiário, fechar o vestiário, e a gente ainda vê o Félix Torres aqui em campo, que é uma desgrama, viu, Capri? Esse cara em campo é uma desgrama. Tem que aproveitar agora a Copa e vender ele o mais rápido possível. Mas aí você tem que tirar o chapéu pro Dorival também, que tá tentando alguma coisa aqui. Eu sou muito crítico do Dorival, porque ele demora para mexer no time, ele mexe com os 15 do segundo tempo. Mas é difícil você conseguir não destoar do grupo, você não deixar desgarrar, porque o ano foi péssimo pro Corinthians, mas dentro de campo ainda conseguiu, aí tá brigando por uma Copa do Brasil, e não foi um ano que tava brigando para cair, quer dizer, poucos pontos, mas assim, o que eu tô querendo chamar a atenção é a blindagem que o Fabinho fez por esse departamento que tava ali à deriva, e que eu fiquei sabendo agora também, que eu não posso falar que foi o Vessone, que o Augusto levava um monte de gente para fazer festa no vestiário, no momento errado, mas ele ganhou o Paulistinha, né? Então ele fez isso. Mas assim, o Corinthians, o Fabinho foi o grande mentor, o grande gigante nesse vestiário do Corinthians, que sofreu muito esse ano, né, Capri e Quesada? É isso aí, muito. Capri, volto com você, hein? Já tem um recado importante e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo aqui de Corinthians 1, Juventude 0, Corinthians encerrando a participação por enquanto no Brasileiro com vitória. E nenhuma referência do jogo da quarta-feira, porque o que a gente está vendo aqui vai ser totalmente diferente quarta-feira, inclusive com um time titular totalmente diferente para encarar o Cruzeiro com transmissão ao vivo da Rádio Bandeirantes. Ricardo Capriotti. Maravilha, já volto com você aí, Quesada, já volto com o Ronaldão também, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. Em instantes o Quesada retorna lá da Neoquímica Arena. Vamos pro intervalo rápido, o Quintinal vai marcar 5 da tarde, hora oficial do Brasil. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças. Confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos el Ejército Nacional. Están en libertad. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Verifique o acúmulo de água em vasos de plantas. Sanasa e você, juntos contra a dengue. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região.
No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta a partir das 6:50 da noite na tela da Band+. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. 5:05, 13 de intervalo na Neoquímica Arena. O Corinthians está vencendo o Juventude por 1-0. Já tem todo o segundo tempo. E é pra lá que nós vamos voltar agora com o recado do Leandro Quesada neste intervalo inteligente Bandeirantes. Me conta aí, Quesada. Intervalo de jogo aqui na Neoquímica Arena, fiel torcida, Corinthians e Juventude em campo. E hoje tem algo histórico na camisa do Timão. Tecnologia, respeito e homenagem ao futebol feminino. Tô ao vivo aqui com uma torcedora do Corinthians, Aline. Tudo bem, Aline? Oi, eu tô bem, graças a Deus. Prazer você ter aqui. Olha, você já reparou que a camisa de hoje tem uma mensagem diferente? Sim, reparei. Gostou? Amei. Então olha só. Meta AI, é isso mesmo, a inteligência artificial da Meta dando voz às brabas. Pega o seu celular aí, Aline, abre o Instagram, entra na busca e chama Meta AI. Agora manda esse prompt, tá? Me conta uma grande conquista do futebol feminino do Corinthians. Escreve aí, me conta uma grande conquista do futebol feminino do Corinthians, Meta AI. Vê se chegou a resposta aí, chegou, né? Olha, chegou na hora. O que tá falando aí, Aline?
que o futebol feminino do Corinthians foi campeão do Brasileirão de 2025. E ainda tá falando que foi campeão da Libertadores. Valeu, Aline! Obrigada! Valeu, Aline, com a gente. Agora é com você também. Entra no Instagram, chama a Meta AI e descubra a história das brabas. Hoje a camisa fala, hoje a tecnologia joga, hoje o Corinthians joga por elas. Meta AI e Corinthians, juntos celebrando as brabas do Timão. Valeu, Quesada, 5 e 7, atenção, Pedro Cohen, todos os jogos em andamento, todos no intervalo, vamos lá, o placar rapidinho de todos eles, vai Pedro! Vamos lá, Capri, com certeza, começando por Fluminense 0, Bahia 0, jogo que vale vaga na Libertadores. No último minuto do primeiro tempo, o Botafogo empatou com o Fortaleza, jogo que mexe na tabela do Brasileirão. Montoro, 49 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, melhor dizendo. O Atlético Mineiro vai vencendo o Vasco por 2-0, em Porto Alegre segue Internacional 0, Bragantino 0, mesmo placar de Vitória e São Paulo. No Ceará, no Castelão, Ceará e Palmeiras vão empatando em 1-1 e na Ilha do Retiro o Grêmio vai vencendo o Sport por 3-0. Z4 desse momento tem Vitória 17º com 43 pontos, Internacional com 42 é o 18º e os já rebaixados Juventude e Sport. Ainda correm risco Ceará 15º e Fortaleza 16º com os resultados de momento. 5 horas 7 minutos, alô Luiz Fabiani. Antes do Fabiani, deixa eu dar uma passada na Vila lá, o PDV. Estão voltando os times para ir já, PDV. O Cruzeiro tá de volta por aqui, o Santos ainda não, Capri. Boa tarde aqui pro Pedro Martelli também, né? Que tá com a gente acompanhando esse jogo aí. E acho que nem vai precisar entrar em ação nesse jogo aí, né, Martelli? Boa tarde. Boa tarde, Capri. No bom ditado, tô pampa aqui, viu? Tô na boa. Acho que não, hein? Pro torcedor do Santos, se o torcedor do Santos começar a me ouvir narrando, é que deu ruim, viu, Capri? Pois é. O torcedor do Santos quer que você fique quietinho hoje aí, viu, Martelli? Vamos lá, PDV. E aí, PDV, mudou alguma coisa aí na Vila ou só festa aí pros santistas, hein? O que mudou é que o santista hoje jamais imaginaria que gritaria o nome de Tassiano. 2 gols por aqui, um outro termômetro também, o Gabigol. Muito xingado pela torcida do Santos. Se serve pra alguma coisa, acho que o Santista não quer o Gabigol por aqui ano que vem não, viu, Capri? Mas o Tassiano e o Neymar deram o dedinho e ficaram de bem aí, PDV? Ficaram de bem. Tassiano e Neymar celebraram bastante os 2 gols do Tassiano por aqui, viu, Capri? Maravilha. PDV e Pedro Martelli seguem de olho no Santos lá na Vila Belmiro e o Fabiani de olho no Timão lá. Vai começar o segundo tempo. Ele está de volta. O Fabiani informa ao longo da segunda etapa. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado na Bandeirantes. Mexeu o Corinthians, Fabiani. Mexeu, os dois times mudaram em dose dupla. Pelo lado do Corinthians, sai o 70, o José Martínez, vem o 2, Mateuzinho. Além do venezuelano, sai o peruano Carrilho com a 19, ele dá lugar ao 14, Raniel, 2 titulares colocados em campo pelo Dorival Júnior. Pelo lado do Juventude, o Bernardo, 43, deixa o campo e dá lugar ao 2, Everton. E no ataque, o 10, Nenê, capitão da equipe, sai e vem o 11, Giovani. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, tudo pronto para a bola rolar. Saída que pertence ao Juventude. Demais jogos do Campeonato Brasileiro, agora está atrasando aqui. Volta o Bragantino nesse momento lá em Porto Alegre, é isso? Exatamente, Ulisses. Times voltando para o gramado do Beira-Rio nesse momento, segue 0-0. O Internacional é o 18º do Brasileirão agora. Muito bem, para você ligado no microfone Bandeirantes, os demais jogos, Vila Belmiro, situação de momento do Vale. Nada do Santos por aqui, ó. Agora volta o Vojvoda. Tá voltando o treinador santista. O Cruzeiro já tá pelo menos uns 3 minutos, enquanto o Santos neste momento, ó, puxado por Neymar Júnior, retorna ao gramado da Vila, o torcedor aplaude por aqui, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Tudo pronto para a bola rolar para você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Vai começar o segundo tempo. Ia começar, não começou, Fabiani. Que rolo é esse, Fabiani? Você que é culpado? Só pode ser. Porque o protocolo é o mesmo da primeira etapa. O delegado do jogo esperando que os outros 10 da rodada, os outros 9, melhor dizendo, se iniciem para sincronizar o reinício da última etapa de jogo deste Campeonato Brasileiro. Portanto, vai depender da situação dos outros jogos. O Corinthians e o Juventude estão por aqui, batendo bola no campo, ainda sem autorização da arbitragem. Sabe o que é, Ulisses? Eles querem mostrar agora
que eles são uma confederação organizada. Nós somos organizados, nós temos a melhor arbitragem, nós temos o melhor em tudo. Agora nós conseguimos atualizar todos os jogos no mesmo... Isso é balela, velho. Campeonato meia boca, o juiz metendo a mão, VAR arrebentando todo mundo. Agora eles querem mostrar organização. É lamber sabão. Vai começar o segundo tempo do jogo, vai lamber sabão, eu que falo, Ronaldo. Então você tem que falar isso. Vai lamber sabão. Porque agora eles querem mostrar que última rodada, eles vão mostrar pro mundo que esse é o melhor campeonato brasileiro. Vá pro inferno. E a fada, hein, Ronaldo? Quem? A fada. É a gordinha que tá aqui, a Isa. A minha norinha. Isso. Minha norinha. Mas tudo bem, não importa que ela tem 200 quilos, não importa. Vai começar o segundo tempo do jogo, apita o árbitro, toca na bola do time do Juventude, ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui no microfone da Bandeirantes, domina o time do Corinthians, vem pro toque de bola, recolhe o Hugo, domina a jogada curtinha na intermediária, abriu para o toque de bola curtinha na intermediária de Angileri domina na zaga central para Tchoca, domina João Pedro, Tchoca domina para o time do Corinthians, abre para Félix Torres já prende o lance pelo seu campo de defesa, recolhe contigo no campo de retaguarda para sair jogando, domina o time do Corinthians no campo de defesa, 1-0, o Corinthians vence o jogo, José Martínez fez o gol, a abertura vem para Charles domina para o time corintiano, enfiou para Félix Torres, sempre um perigo, ele domina campo de defesa, volta a jogada contigo no campo de retaguarda, vai para o toque de bola curto, novamente o time do Corinthians, já sai jogando no setor intermediário, o time do Corinthians domina pelo setor de ponta, Hugo domina pelo setor de esquerda, vem para finta em cima da marcação no primeiro, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, levanta a jogada, busca pelo comando de ataque, aperta o Juventude, recupera a jogada pela direita, vem para cima, tenta chegar na bola, não consegue chegar na bola, Thales Magno, ela volta contigo no campo de defesa com o time do Corinthians, sai jogando o time do Juventude no seu campo de retaguarda, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Serginho Gomes ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, a bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa, o time do Corinthians com Mateuzinho domina, abre pro toque de bola curto, furou, Kaique não domina, ele perde o lance, recupera o time do Juventude para sair jogando, fios e cabos elétricos é Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos é Sil, você pode confiar. A bola já volta no toque de bola contigo novamente no setor de meio de campo. Já recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem pelo campo de defesa, domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Recolheu o time do Juventude, bola foi solta pela direita do campo de ataque, vem pro break, tenta o toque à frente, não consegue. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, solta contigo no campo de defesa. Thales Magno se aperta, roubou a bola, Romero livre do outro lado, ele dominou, ergueu a cabeça, vai fazer o gol, bateu pra fora! Ele abola o goleiro e o gol, Thales Magno, Romero livre na direita, ele bateu pra fora! Mas o que é isso, Thales Magno? Mas o que é isso, cara? Meu, ele tinha o canto esquerdo, o canto direito do goleiro, ele podia fazer o que ele quisesse, tá vendo? Ele a bola, o goleiro e o gol. Chegava um marcador mais lá atrás. Que chance perdeu o Thales Magno. Vai lamber sabão, Thales Magno. Olha, Ulisses, eu poucas vezes vi um jogador tão pouco convicto do que deveria fazer como nesse lance, porque o Thales Magno estava sozinho, cara a cara com o Jandrei, 2 contra 1, Romero livre do lado. Ele ficou em dúvida, uns 20 segundos, se ele tocava pro Romero, se chutava. Aí ele falou, tô precisando do gol, eu vou bater. E ele bateu muito longe do gol do Jandrei, que até caiu e se surpreendeu quando não viu a bola na rede. Perde um gol feito, o Thales Magno permanece 1-0. Se o Thales Magno tivesse um mínimo de dignidade, vergonha na cara, ele pediria afastamento do coisa. Olha, tô entregando aqui, tá, presidente? Olha, não precisa me pagar mais nada. Vou lá pra Nova York, tá? Já vou agora. Aproveitar lá e enganar os caras também. Que coisa absurda. Isso é uma das coisas mais terríveis que eu vi com a camisa do Corinthians nessa temporada. Um gol feito, ele poderia ter tocado a bola pro Romero ainda. Tá louco, que vergonha.
Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, Marcelão Capassi, tá ligado no microfone Bandeirantes, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. O Rodrigo também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Já domina do campo de defesa, tem lateral, o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, vem pro toque de bola o time corintiano. Placar do jogo, repito, placar de 1-0, Corinthians, José Martínez fez o gol. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, Thales Magno domina, ele tentou ligar, passa errado a bola. Nossa senhora, Jandrei sai para pegar. Ô Ronaldo, não dá para perder um gol desse, o Thales Magno, hein? É o futebol da Bandeirantes, domina do campo de ataque, tenta descer contigo no setor intermediário, o Jandrei domina, ele prende no campo de defesa para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, aperta na marcação, o time corintiano não consegue chegar, vem Ranieri, ganha a jogada para Thales Magno, prende o lance, perde para o zagueiro, volta, recupera, ele tenta partir para o Corinthians, toma a falta, tá marcada a falta para o time do Corinthians, bater na meia esquerda, campo de ataque. Quem sabe uma possibilidade de levantar a bola na área, mas não vai ser isso, porque o Ranieri tirou o Andileri dali, cobra curtinho e sai jogando atrás. Você ligado no futebol da Bandeirantes e domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Vai tentar um toque de bola contigo no setor intermediário. Novamente o time do Corinthians recolhe pelo setor de esquerda. Lançamento à frente, bola vai embora para a linha de lado. Lateral para o time do Corinthians bater pela direita, campo de ataque. Tem gol, a Bandeirantes fala. São 2 gols, Ulisses. O Botafogo vira para cima do Fortaleza, que volta aos 43 pontos. E Mercado abre o placar para o Internacional contra o Bragantino. Situação de momento do Z4 do Brasileirão. Agora tem Fortaleza 17º, Vitória 18º, Juventude e Sport já rebaixados. O Internacional vai se salvando com essa vitória parcial. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se salvar, tá loiro amanhã. Amanhã vocês estão perdidos. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando, prende o lance contigo novamente o time do Corinthians. A abertura vem pelo setor de direito do campo da retaguarda, vai tentar levantamento no meio, Ramielli. Ele prende o lance para o time corintiano, soltou da esquerda, campo de ataque, já domina novamente o time corintiano para ser jogando. Recolhe do campo de ataque, bola foi solta à frente, recolhe contigo no meio de campo, aperta na marcação, ganha Hugo. Ele pode soltar novamente para Thales no meio de 3, perdeu a bola volta com Juventude que sai jogando. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, pode contar, torcedor brasileiro. Já domínio do toque de bola contigo no setor intermediário, prende o lance o time do Corinthians, tenta descer o time do Juventude. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. E vem pro jogo o time do Juventude, cruzamento na boca do gol, vai sair o gol pra fora! Eu vou dizer pra você, o Igor Formiga ajeitou uma bola na pequena área, velho. Na pequena área, cruzamento, saiu para fazer o gol, bola vai para fora, que gol, perde o time do Juventude. É um negócio maluco, Fabiane. E o Cauê fica olhando com o Angileri, um pro outro, para entender de quem é a culpa. Porque o lateral esquerdo não competiu, deixou o espaço livre pro Igor Formiga. E o goleiro não saiu, ficou lá esperando. Mal na jogada dupla, quase o Juventude buscou o gol de empate. Foi por pouco que o Giovani não acertou a rede do Cauê. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Ranieri domina para o time do Corinthians, vai para dentro da grande área, bateu pro gol, Jandrei faz a defesa. E a bola veio quicando, difícil, o Jandrei bem posicionado, consegue encaixar. Se ele solta, o Romero estava ali para conferir. Ranieri, titular, bela arrancada. Chega bem o Corinthians. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, agora o Brasileirão Série B, você acompanhou todos os jogos no Disney Plus, com Coxa campeão. É, meu amigo, Brasileirão Série B, todas as emoções você acompanhou no Disney Plus. Disney Plus, a bola ponta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Juventude. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Aqui, placar do jogo, de 1 para o time do Corinthians, 0 para o time do Juventude. Tenta descer o Juventude, Ranieri já põe o corpo à frente, vem para tirar para o time corintiano. O árbitro para, marca a falta do Mateuzinho. Mateuzinho faz falta para o Juventude bater. E a falta da intermediária, cabe o chute. O Mateuzinho foi perseguindo o marcador dele, o Marcelo Hermes, até o final. No último lance, quando ele já armava o chute, fez falta. Boa falta, camisa 2 do Corinthians. Centralizada, a chance de bater do Juventude.
Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Juventude bater, Fabiani. Oportunidade de finalizar pro gol, quem vai se posicionando por ali me parece o volante, o Kaique. Ou seria o Everton lateral. Tem a chance de bater pro gol a equipe do Juventude. E essa é a ideia, não vão cruzar, vem pancada pro gol do Cauê. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do Juventude bater 1-0 para o time do Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Eric, Enzo, Isa, Priscila, Eloá. Obrigado, Elis. Grande Rodrigão ligados no microfone Bandeirantes. A bola volta em falta para o time do Corinthians bater. É falta para o time do Corinthians cobrar. Se posiciona para a cobrança. Falta contra o Corinthians do Juventude. É falta para o Juventude bater. Vem a pancada direta para o gol. Desviou, pega o goleiro. Cauê no meio do gol faz a defesa. Desvia na barreira, ela vai rasteirinha, ele encaixa e com segurança consegue recolocar o Corinthians no jogo. Estreante, o Cauê vai terminando a partida com baliza 0. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina no toque de bola contigo no setor intermediário. É bola para a equipe do Juventude, tenta descer no meio de campo. A abertura na zaga central. Félix Torres tira, mas estava impedido, hein? Não estava na frente, não. Isso aí, confirmado o impedimento na origem da jogada, no cruzamento seria contra do Félix Torres. Já estava batido o goleiro Cauê, que vai repor a bola em jogo. Não, e o Tchoca tá dormindo também, hein? Mamãe, hein? Uma saída de bola dessa, todo mundo virando as costas pra bola e joga a bola no pé do atacante. Que sono que voltou o Corinthians pro segundo tempo, hein? Quesadinha. É, Ronaldão. Olha, eu tô gostando da molecada, viu, Ronaldão? Vou falar pra você, viu? É a molecada, tem que abraçar a molecada pro ano que vem. O ano que vem vai ser um ano sem dinheiro, pra gastar muito com futebol. Então é bom olhar os altos salários, quem não tá entregando nada, e valorizar o terrão, a molecada, aqueles que estão correndo atrás pra ter alguma coisa na vida. Pois não, Pedro Cunha. Ulisses, saiu gol lá no Engenhão. Vou contar toda a história. O Botafogo fez 3-1, mas o juiz foi no VAR e no início da jogada havia um pênalti pro Fortaleza. O jogador converteu e agora o Fortaleza empata a partida. 2-2, vai a 44 pontos. Então quem tá caindo nesse momento? Nesse momento quem cai é o Internacional, por conta do saldo de gols. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Pegou, tomou a chegada aí, hein? O Thales Magno. E tomou o cartão o Kaique, volante do Juventude. O primeiro cartão amarelo do jogo vai para ele, o camisa 95. Pancada em cima do Thales, que vai se levantar. É o momento de tirar ele também, Ulisses, colocar o Vitinho, né? Porque o Thales já viu que esse ano não jogou bola e o ano que vem a gente quer ele bem longe do Corinthians também, viu? É bola no campo de ataque do time do Corinthians. Vem com o Mateuzinho pela direita no campo de ataque. Cruzamento no boco do gol. Vem pra tirar o zagueirão. Jandrei sai do soco, sai mal. A bola volta com um toque de bola contigo de Kaique. Kaique dominou na direita pra Mateuzinho. Deu pra Kaique na linha de fundo. Vem cruzamento no boco do gol. Fez o corte, balançou, cruzou. Levantou na boca do gol. Toque de cabeça. Vai pra fora. A bola beija o travessão e vai embora pra linha de fundo. Na tentativa do Hugo de cabeça, tiro de meta para a equipe do Juventude bater. E seria mais uma grande jogada do Kaique, fingindo que vai cruzar de direita e usando o pé esquerdo. Como no primeiro gol, ele levanta a cabeça e agora encontra o Hugo, que cabeceia por cobertura. Ela vai para fora, o Romero pediu a bola no segundo pau, não recebeu. Se posiciona para a cobrança, é para do campo de defesa para o time do Juventude ser jogando você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, levantamento vem do toque de bola curtinho, Juventude domina pela linha direita no campo de ataque, vai para o toque curto, aparece na marcação, vem para o domínio Angileri prende para o time do Corinthians, já domina do seu campo de defesa para ser jogando, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, já recolhe do campo de defesa o time do Juventude, tenta descer, Thales Magno marca mal, a bola volta para Hugo domina para o toque de bola curtinho na intermediária de Charles já parte com a bola dominada pela direita do campo de ataque, soltou para Thales Magno, prendeu, recolheu pela esquerda, vem para a finta, toma falta, o árbitro manda seguir, a bola volta com o time Curitiba para ser jogando no seu campo de retaguarda, você da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios,
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E já domina do campo de defesa para Sérgio jogando, toca a jogada contigo no setor intermediário, recolhe o time do Corinthians para Sérgio jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 14 minutos de bola rolando, 14. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua, Corinthians. 1-0 pro Juventude. E vem pro toque de bola, Thales Magno recolhe a jogada para o Hugo, para Thales Magno, já partiu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele vem pra finta, vai pro giro, prende a jogada, recolheu, tentou soltar no meio, abriu jogada para Hugo, atrapalhou a jogada se é para Ranieri. Thales Magno domina, volta para Hugo, Hugo recolhe para o time corintiano e sai jogando. Repito, 14:30, segundo tempo de jogo, 1 pro Corinthians. José Martínez fez o gol numa linda jogada do Kaique. 0 pro Juventude na Bandeirantes. É você, alô do Vale. 15 minutos da segunda etapa por aqui na Vila Belmiro, 2-0 Santos, quase saiu o terceiro de Tassiano por aqui. Na Bandeirantes é com você. Pois não. Sai o terceiro gol do Santos neste exato momento, cobrança de escanteio de Guilherme, na cabeça de João Schmidt, muito parecido com o gol do Tassiano no primeiro tempo. O Santos vai passando o carro para cima do Cruzeiro, garantindo vaga na Sul-Americana. 3-0. Pra você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vai mexer o timão e vem forte, hein? Muita atenção, Ulisses, porque esse pode ser o último momento de Ángel Romero como atleta do Corinthians. O contrato dele vai até o final da temporada, ele não irá renovar. E a torcida tem consciência disso, porque ele está sendo ovacionado. Tá, o Thales também? O Thales vai deixando o campo também, vamos lá. Não, eu quero saber se ele não vai fazer mais parte do Corinthians, o Thales, é isso que eu quero saber. Também, boa chance. Ainda bem, graças a Deus, vai com Deus, filho. Eu citei o Romero por ser um ídolo do clube para muitos, ele deixa o campo ovacionado, sai 11 Romero, vem 61 Dieguinho, e sai o 43 Thales Magno, vem o 10 Memphis. É o futebol da Bandeirantes. E aí, Quesada, e aí, Ronaldo, alterações do Corinthians? Serviços prestados ao Corinthians, salvou o Corinthians numa temporada aí. Foi importante o Romero, mas acabou, né? E o Thales é o que eu disse, né? Se tiver dignidade, pede pra sair do timão, Ronaldo. E a entrada do Memphis é porque ele ficou muito tempo parado também, Ulisses. Mais de 11 dias que ele não entra em campo pra jogar. E agora tem que colocar ele porque quarta-feira é guerra, né? A torcida já falou. É quarta-feira! Legal, Ronaldão, do futebol da Bandeirantes, quem fala é você, pois não. Ulisses, gol do Palmeiras. Ramon Sousa faz o segundo do Verdão lá no Ceará, que agora coloca a equipe da casa na zona do rebaixamento. O Internacional sobe para a 16ª posição, o Z4 tem Ceará, Vitória e os já rebaixados Juventude Esporte. No futebol da Bandeirantes para você, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo, torcedor brasileiro. É na volta do toque de bola com o Tigre na esquerda, recolhe Ranieri, prende para o time do Corinthians, abriu para Hugo, bate à frente em cima da marcação, volta para Ranieri, tenta o toque de bola com o Tigre na intermediária, o time do Corinthians com Angileri tentou tocar, chega para ganhar a jogada com o Tigre novamente, Ranieri, ele toca para fora, desvia na marcação lateral para o Corinthians bater na esquerda, campo de defesa. Motopeças de qualidade, a Nakata conta com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também, Motopeças Nakata pode contar. 17 jogados do segundo tempo de jogo, última rodada do Campeonato Brasileiro, vai pegando fogo, o Corinthians vai vencendo o seu jogo, mas de um outro lado o Ceará toma virada do Palmeiras de 2-1, tá indo para a zona de degola do Campeonato Brasileiro. Lateral cobrado para Charles, domina do campo de defesa, abre a jogada com o tempo para João Pedro, Choca domina novamente para Ranieri para Choca dá um bico na bola e põe para fora. É lateral para o time do Juventude bater pela direita de ataque. Chance de levantar a bola na área, quem sabe no latereio, mas não. Vai cobrar curto, Juventude buscando o passe na intermediária. Para a volta do toque, ele para tenta descer contigo no setor intermediário. O time do Juventude, bola desviga no Kaique. Vai embora para a linha de fundo e escanteio para o time do Juventude bater. E o Cauê, goleiro do Corinthians, vai gesticulando com as mãos, tentando motivar a equipe. Caiu de produção o Corinthians e o Juventude é quem busca o gol. Na chance de levantar a bola na área, toda a zagueirada por ali. E vem para a cobrança de escanteio novamente para o time do Juventude bater, vem levantamento para dentro da grande área para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para a cobrança de escanteio, Juventude, escanteio cobrado na segunda trave, alta demais, o toque de cabeça tranquilo.
Cauê do gol sai e faz a firme defesa. Ele não tem opção para ser jogando no seu campo de defesa. Recolhe o goleiro do time do Corinthians. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. Agora o brasileiro Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes frascos. A disputa pelo acesso. É bola no campo de defesa. Tenta descer o time corintiano. Memphis tenta chegar da bola. Tira o pé na dividida. Voltou para Ranieri. Ligou na esquerda. Boa bola para Hugo. Memphis entra livre no meio. Demorou Hugo para cruzar. Cruzou para o Memphis. Tira o zagueiro. Mergulha Rodrigo Sam. Põe para fora. Mas acho que estava impedido ali o Hugo. No momento do passe do Ranieri, estava à frente o Hugo, esperto o Rodrigo Sam, porque se ele não dá essa tesoura, era Memphis e o gol seria o segundo do Corinthians, salvo o zagueiro. Posse do Juventude, impedimento marcado. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 20 minutos, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua Corinthians 1-0 para o Juventude. José Martínez fez o gol numa bela jogada de Kaique no primeiro tempo, a 23 minutos. Aqui o Corinthians vence o jogo, 1-0 no futebol da Bandeirantes, é com você. Alô, alô, do Vale. 20 minutos cravados da segunda etapa aqui na Vila Belmiro. Ulisses Costa Santos vai vencendo o Cruzeiro por 3-0. No futebol da Bandeirantes é com você. Quem tá caindo nesse momento os outros jogos. Alô, alô, Pedro Quen. No momento em que o Ceará toma mais um do Palmeiras, que vai vencendo agora por 3-1. O Z4 tem o Ceará 17º, Vitória 18º e os já rebaixados Juventude Esporte. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E do time do Corinthians tenta descer com o Hugo. Recolhe para o time corintiano, faz um giro no meio de campo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. É lançamento do campo de ataque. Como é que tá a vitória em São Paulo? 0-0 ainda? Isso aí, Ulisses. Segue 0-0 lá no Barradão. Olha o Corinthians. Lindo lance. Mateuzinho dominou, recolheu, tentou cruzamento errado. Depois do belo passe do Dieguinho. A bola volta para Dieguinho, camisa 61 do Timão, garoto. Ele domina para o time do Corinthians, vai para a finta, se livra da marcação, se livra da falta. Já prende para o time do Corinthians, toca no seu campo intermediário de defesa. Domina o time corintiano, tenta descer pela esquerda, recolhe Ranieri. Ranieri prende o lance, abre para a ponta, soltou, jogaram contigo no comando de ataque, soltou para Kaique. Kaique domina, abriu para Hugo, bateu pro gol. Ele é muito ruim, velho. Tiro de meta. A bola quase vai na linha lateral. Recebeu o passe e faltou levantar a cabeça, porque se ele tenta, o Memphis estaria livre na grande área para conferir. Vai mudando o Juventude, Ulisses. Deixa o campo 16. O Jadson, ele dá vaga ao 17, Matheus Babi. Centroavante, marcou o gol no Corinthians nesse mesmo confronto no primeiro turno. No futebol da Bandeirantes, para você, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio? Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições, torcedor brasileiro. Aperta bem para o toque de bola, o time do Juventude, para sair jogando do seu campo de defesa. Nesse momento, quem está caindo no Campeonato Brasileiro? Ulisses, quem vai caindo no Campeonato Brasileiro, a equipe do Ceará, seguido dele o Vitória, que vai empatando em casa com o São Paulo, e os já rebaixados Juventude Esporte. Gol do Vitória, Ulisses. Pois não. Gol do Vitória, que vai saindo da zona do rebaixamento. Nesse momento, o Internacional é o 17º, o 18º é o Ceará e os já rebaixados Juventude Esporte. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, recolhe do campo de retaguarda, tenta ser jogando o time do Corinthians, aperta Hugo, ganha o lance, se soltar na ponta é boa. Abriu na direita, é o domínio do Charles, vamos ver. Eu tô dizendo. É o domínio do Charles, querido. É ruim demais de bola, velho. Tô falando, olha que ele dominou, já falei, velho. É verdade. Não vai a lugar nenhum. Se ele dribla, se ele passa pro meio, sai o gol. Eu vou falar, os caras são ruins de bola, velho. O problema é que ele é jogador de futebol, esse é o problema. E volta no campo de ataque, Memphis tentou o cruzamento, no gol, vai fazer o gol, Kaique errou! Que metida de bola do Memphis! Ulisses, tem uma frase do Memphis Depay, uma entrevista recente, quando perguntado por que ele vai melhor supostamente na seleção holandesa do que no Corinthians. E a resposta dele é basicamente, porque a Holanda tem jogadores melhores. Olha a sequência de jogadas do Memphis. Primeiro,
poderia ficar cara a cara e o Charles perde a bola. Depois ele deixa o Kaique frente a frente, furou o jovem do Corinthians. Vai bem o holandês, não tão bem os companheiros. Aí ele tem razão, realmente, tem jogadores melhores que a Holanda. A Holanda tá na Copa do Mundo. Agora, que ele se machuca mais no Corinthians do que na Holanda também é verdade, né? Ele vive machucado aqui. Na Holanda ele nunca se machucou. Toda a convocação está pronto para jogar. Do campo de ataque, Ranieri prende para o time do Corinthians, vai para o toque de bola, recolheu pelo setor de esquerda, passa mal. Kaique aperta, tenta ganhar o lance, não consegue. Bola volta com o time do Juventude para ser o jogador do seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você sabe quanto o Corinthians ganhou de renda esse ano da torcida? 101 milhões de reais em renda. Pô, a diretoria não podia ter feito a 30 conto o ingresso hoje para agradecer o torcedor e lotar aqui? Boa ideia. Fala baixo, que senão eles vão querer essa grana aí. E o estacionamento, 170 pau. Mas não é mais aquela empresa, é outra. Ué, mas não mudou nada. Só mudou a mosca. Porque o que tá lá é 170. Tá lá. Cadê? Por que não ajuda o torcedor numa dessa aí? Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você vem pro toque para tentar descer o time do Juventude, Mateuzinho. E é o titular do Corinthians, deixa a bola sair. Não sabia onde estava, meteu um escanteio de graça pro Juventude aí. E deve estar agradecendo que a concorrência dele na lateral é o Charles, que por lá doou no primeiro tempo. Mal demais o Mateuzinho, dá ao Juventude a chance de cruzar. Quem sabe o gol de empate lado esquerdo do cruzamento. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina do toque de bola. E tá caído quem, Ani? Mateuzinho que caiu? Não é o Mateuzinho, é o Félix Torres. É o Torres. É o Félix, cãibras. Pode tirar, tá com câimbra, tá com dor, muita dor. Eu vejo aqui de cima, Ulisses, que ele tá gemendo de dor, tem que tirar ele, velho. Essa informação importante trazida pelo Ulisses, né? 101 milhões de reais. 101 milhões de reais de renda. Então, você, torcedor, quando ouvir alguém falar, ou se você disser também, sair da sua boca que a Arena do Corinthians dá prejuízo, você está falando uma grande inverdade. Porque o estádio paga o estádio. O problema são as outras dívidas que o Corinthians tem, que não são poucas, porque o estádio ele não é deficitário. O estádio, ele cria renda para se pagar, Ulisses. Kaká. É o futebol da Bandeirantes. Hã? Aí não, né? Kaká. Você pediu, a culpa é tua, Fabiane. Me desculpa, fiel. Sem ele estar no jogo, você começou a pedir ele. Escanteio, Juventude cobrado, para passar por todo mundo, tenta chegar o time do Juventude no campo de defesa, recolhe a jogada, você da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ixi, Maria, passou carregado o domínio do time do Juventude, lançamento vem para dentro da grande área, Mateuzinho sobe de cabeça, corta. Charles vem colocar a bola, dá um bico nela, mas para ninguém. É na volta no campo de defesa, novamente com o time do Juventude, que tenta descer do campo de ataque. Charles tromba, mas faz a falta. E aí tá parado o jogo, falta pro Juventude bater. E o Félix Torres, que estava com cãibras, volta pro gramado. O Kaká segue no aquecimento. Tá parado o jogo, quem tá caindo nesse momento no Campeonato Brasileiro? Ulisses, Oi, Ulisses, desculpa. O Z4 do Campeonato Brasileiro nesse momento: Internacional, Ceará, Juventude e Sport. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, é Sil, você pode confiar. Se posiciona a falta para o time do Juventude bater, vem bola levantada dentro da grande área do Corinthians, 1-0, Corinthians, falta cobrada, levantamento do boca do gol, toque de bola vem para o meio, tentou apertar o time corintiano, viu, toque, vai para fora, mas o árbitro e a bandeira marcaram impedimento. Impedimento marcado na tentativa aérea do Juventude, o Cauê só olhou a bola, ela sai em linha de fundo, posse Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá caindo o jogador do time corintiano, fica sentindo ali o Charles. Isso mesmo, e a ideia de colocar o Kaká na ideia, quando o Félix estava sentindo, parece que caiu por terra. O Charles segue caindo, não vai ter atendimento médico, já de pé o volante o 35. Não dá pra ficar sem os dois, porque machuca o Félix Torres. Aí ele sai e volta de novo e todo mundo fica desesperado dentro da área, ele não sobe pra cabecear. Ainda bem que a bandeira viu impedimento aí. Eu não vi, Queixada, se você viu aí, você me fala. Eu não vi impedimento, não. Também não vi, Ronaldão.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Cara, de 114 pontos no Campeonato Brasileiro, o Sport fez 17. É brincadeira, velho. Foi o primeiro a cair no Brasileiro. Ridícula a campanha. Não, de 114, o cara fazer 17 pontos, velho. Meu Deus. Domínio do campo de defesa para ser jogando você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você aperta a Charles, tenta ganhar o lance e perde. A bola volta, Kaique na dividida, levantamento vem para o goleirão Jandrei. Jandrei bate na bola, sai jogando para o time do Juventude no campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra. Tá tudo certo, torcedor brasileiro. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Jogados 29 minutos e 30 de bola rolando, 29 e 30 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, gol dele, José Martínez, numa linda jogada pela esquerda de Kaique. 0 para a equipe do Juventude aqui na Neoquímica Arena. Corinthians com o time todo reserva, só entrou agora o Memphis e o Ranieri no time. Continua, e também o Mateuzinho, continua, Corinthians 1-0, Juventude, na Bandeirantes é você do Vale, virou festa aí do Vale. Virou festa, a torcida pede Robinho em campo, o Santos está vencendo o Cruzeiro 3-0. Pedro Martelli, vou dizer, põe o Robinho, né, velho, Robinho Júnior. Só pra ver uma coisinha diferente, né, Ulisses? 3-0, 30 minutos, controlado, deixa o garoto vir pra festa. Não é não, Ulisses Costa, ó. Quase gol do Cruzeiro, ele não pintou gol do Cruzeiro, hein? Só foi falar, ó. Gol do Cruzeiro, não foi, ô do Vale? Isso mesmo, o Gabigol não tá conseguindo fazer gol. O zagueiro do Santos tirou em cima da linha, a bola sobrou pro Eduardo. O Cruzeiro diminui por aqui, Santos 3, Cruzeiro 1. Tempo e placar de jogo aí do Martelli. 30 minutos, viu, Ulisses? 3 pro... Acho que... Não sei não se não vai ser anulado, hein? No lançamento, acho que um pouquinho à frente é o mesma linha o jogador do Cruzeiro, hein? Sei não. Talvez anule o gol do Cruzeiro. Se for mesma linha, vai ser validado. Se não for, anulado. Você na Bandeirantes, o Martelli vai informar com a gente com o do Vale já para você, torcedor brasileiro. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor HG na carta, pode contar. O Vitória vai vencendo o São Paulo por 1-0 e vai rebaixando o Internacional. Estão caindo Internacional, Ceará, Juventude, Sport no Campeonato Brasileiro. E o Inter, né? Não, estão caindo. Quem tá caindo aí? Fala aí pra mim. É isso mesmo, Ulisses. Internacional, Ceará, Juventude e Sport. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Ronaldo, meu Deus, o Ronaldo tá plantando bananeira aqui no camarote de alegria, porque o Inter tá caindo. Pode ser assim não, Ronaldo, muito negativo. E ganha a bola, Charles pro time do Corinthians, deu toque de bola, Coutinho na ponta, recolheu o levantamento pro Mateuzinho, boa jogada do Dieguinho dominou pra Mateuzinho, dominou pra direita, Mateuzinho tentou cruzar, não conseguiu, faz o gol, Mateuzinho tentou bater em cima do zagueiro de cabeça, vem pra tirar o último homem, Rodrigo San, a bola voltou pra Memphis, cortou de perna esquerda, bateu pro gol, em cima do zagueiro de novo, escanteio, o Corinthians esquerda. E o Mateuzinho faz o gesto aqui, por pouco, que ele não consegue encontrar o Memphis no segundo pau, boa arrancada do camisa 2 do Corinthians. Na sequência tem escanteio, ao Memphis quem cobra. Anulou o gol do Cruzeiro, não valeu? É isso do Vale? Exatamente, gol do Cruzeiro anulado aqui na Vila Belmiro. E o Gabigol foi substituído, entrou o Bolassi. Uma sacanagem esse menino não sair jogando, viu? Esse moleque é bom jogador, hein? Ô, Fabiani. Muda o Corinthians, Ulisses. Sai o 46, o Hugo, vem o 49, o André, bom jogador de fato, concordo com você. Como é que esse moleque fica no banco do Dorival? Tá de sacanagem, véio. Esse moleque é bom jogador, velho. A corrida dele lembra o saudoso Gilmar Fubá. É bola no campo de ataque. Escanteio, Corinthians, Memphis bateu fechado. Jandrei no soco, tirou, pois não. Alan Patrick de pênalti faz 2-0 para o Internacional. No soco, que agora... linha lateral, ele bate e o Juventude tem posse de bola a seu favor. Bateu mal demais o Memphis, ficou fácil pro Jandrei. Pois não, Pedro Coen. Alan Patrick faz o segundo do Internacional. O Inter vai se salvando do rebaixamento. 2-0, vai empurrando Fortaleza por conta do número de gols marcados. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Agora o Brasileirão Série B, você acompanhou tudo no Disney Plus. Meu amigo, todos os jogos do Brasileirão Série B. O título do Coxa. O Atlético Paranaense subiu Coxa como campeão.
subiu também a Chapecoense. Vou dizer, os times que fizeram a festa aí subiram para a primeira divisão do futebol brasileiro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. André recupera para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina. Vem para a quinta, prende o lance, balança de um lado ao outro novamente. O toque de bola contigo na intermediária. Recolhe no comando, domina, prende jogada. Charles domina para o time do Corinthians e está jogando no seu campo de defesa. A bola volta contigo no campo de retaguarda. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante, torcedor brasileiro. Já recolhe no campo de ataque. Tenta descer o time do Juventude, tentava descer, a bola foi chuta pela direita, pois não. 30.778 pagantes, renda de R$1.888.899. É o futebol da Bandeirantes, vem pro jogo, o time do Juventude, bola batida, gol, ela vai embora, pra linha de fundo, escanteio pro time do Juventude, bater no último toque do Félix Torres. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Tá marcado impedimento pro time do Corinthians bater na sua grande área aí, Fabiane. É isso, porque quando o Félix Torres bloqueia o chute do Matheus Babi, a bola volta no atacante do Juventude e vai ali de fundo. Por isso o tiro de meta, Cauê quem cobra. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. André abre cabeça, toca na bola, volta no toque de bola com o time do Juventude para ser jogando. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Lançamento vem pelo setor de direito do campo de defesa. Situação do jogo do Fortaleza. Como é que tá o Fortaleza? Segue 2-0, Ulisses, lá no Rio de Janeiro. Nesse momento o Fortaleza vai sendo 2-2, perdão, 2-2 Botafogo e Fortaleza. Nesse momento o Fortaleza vai sendo rebaixado. É o futebol da Bandeirantes para você. E domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe contigo novamente. Vem para o toque de bola. O time do Corinthians recolhe pelo seu campo de defesa. Já prende o lance. 35 minutos de bola rolando. Recolheu o André. Tenta a finta em cima da marcação no primeiro. Ele ganha a jogada. Recupera para o time corintiano. Toma o tranco nas costas e a falta é falta para o time do Corinthians. Bater André. Vem para a cobrança pela direita. Ele bate falta na sua zaga central que já sai jogando do seu campo de defesa. É bola do campo de retaguarda. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recolhe o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, vai para o toque para Mateuzinho, escapa da jogada curtinha na intermediária, novamente Dieguinho já pediu a abertura do comando de ataque, tenta o toque para Kaique, pede do outro lado do gol, sai Andrei, passa, bate, levanta no comando de ataque, para Kika na intermediária, vem para o toque de para Choca, domina para o time do Corinthians, é puxado pela camisa, falta direita para o Corinthians bater. No sistema defensivo, pelo lado esquerdo, João Pedro Choca. Dúvida entre os titulares para a próxima rodada, hein? Considerando uma escalação totalmente alternativa do Corinthians, na Copa do Brasil, imagina o André Ramalho e Gustavo Henrique a dupla. Enquanto isso, muda a equipe do Juventude. Vai o 32, o Formiga, entra o camisa de número 87, o Negueba. E aí, Quesada aí, Ronaldo? Já não quer mais nada com nada do Juventude, né? Tira aí, bota um cara de ataque para tentar fazer alguma coisa, de repente chegar ao empate, né? Que seria um resultado aí de honra empatar com o Corinthians nessa última rodada do campeonato. A bola volta no toque de bola, aperta novamente o time do Corinthians, tenta descer o time do Juventude. A abertura vem pelo setor de esquerda, quebra retaguarda, toca na bola com muita vontade, tentou ganhar a jogada, não conseguiu novamente o jogador Kaique. É na volta do toque de bola com o time do Juventude, houve a falta no campo de defesa para você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda para ser pro jogo. É para no campo de retaguarda novamente para sair jogando. Domínio do campo de defesa, o Fortaleza segue empatando com o Botafogo em 2-2. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domínio do campo de defesa, o time do Juventude para sair jogando. Recolhe a jogada pelo seu campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Abertura pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina pelo setor de ponto. Juventude 1-0 para o time do Corinthians. Abertura à frente, vem para tirar o time corintiano. Recolheu Ranieri brincou, perdeu o lance, volta o Juventude. Bola batida para o gol em cima da marcação, vem para tirar André. André dá um pico na bola, corta, tira, põe para fora, lateral para o time do Juventude bater. E aí já acelera nas costas do Mateuzinho, que recupera. Parece escanteio marcado a favor do Juventude, Ulisses. É bola no campo de retaguarda para ser jogando. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É bola no campo de ataque, escanteio para o time do Juventude bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Corinthians e Juventude 1-0 para o time do Corinthians. Escanteio vai ser cobrado à frente para o time do Juventude. A confusão ali com o André.
Árbitro chama a atenção de todo mundo. É bola no campo de ataque para o time do Juventude bater. Vem para a cobrança de escanteio cobrado, toque de cabeça, vai para fora. Tentou a jogada do Giovani, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta, Corinthians. Pro Cauê cobrar, ele é especialista nessa jogada de bola longa. O jovem estreante do Corinthians vai terminando sem sofrer gols. Matheus Fábio que cabeceou. Isso. A bola volta no toque de bola, sai jogando o Coutinho, o time do Juventude no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas. E André rolou para Memphis da direita, ameaçou a devolução, vem para finta, perde o lance Memphis. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. É bola no campo de defesa para sair jogando novamente a equipe do Juventude. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra. Dá tudo certo, torcedor brasileiro. Domina o time do Juventude, já tenta descer no campo de ataque. Félix Torres vem na marcação, bateu, travou por baixo, a bola vai embora. Linha de fundo, escanteio para o time do Juventude bater. E desde que o Nenê saiu no intervalo, o dono das bolas paradas é o lateral esquerdo Marcelo Hermes, que vai se aproximando, ele e Giovani por ali, para cobrança. Pé canhoto, lado esquerdo, mais uma chance pro Papo. Para você na Bandeirantes e a Bandeirantes com você. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG na Cata. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa. Domina o time do Juventude, apertou em cima do lance, tentou ganhar a jogada, quase ganhou. Kaique, bola voltou com o Juventude, cruzamento na grande área, em cima da marcação no zagueiro, tira dali, pois não. 2 gols importantes, Ulisses. O Botafogo faz de novo o terceiro gol agora, vai vencendo Fortaleza por 3-2. E Carboneiro faz o terceiro do Internacional. Z4 agora tem Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport. Aqui tá parado o jogo, tá marcado os 2 times do Ceará caindo, hein? Do estado do Ceará. Incrível, hein? Que final de ano, hein? Que final de ano triste pra Fortaleza e pro Ceará, hein? E o Bragantino, hein? O Bragantino, como é que foi esse jogo lá, hein? Ah, não sei, tomou de 3, né? Não viu a cor da bola. É, ó, pai do céu, hein? É lateral novamente no campo de defesa para o time do Corinthians, Sérgio jogando. Domina o time corintiano, prende a jogada com Félix Torres, ele prende o lance. Olha o que o Félix Torres fez com o goleiro do Corinthians, cara. Olha o que o Félix Torres, meu. Ele meteu uma bola no Cauê que tava marcado, cara. Cara, esse cara não tem noção, é impressionante. E vem para o jogo Juventude, cruzamento, vai para fora. Pega muito mal na bola, ela vai embora para a linha de fundo, o Negueba. Eu não sei se ele é ruim ou se ele faz de sacanagem. Às vezes eu acho que ele faz de sacanagem, não é possível. Porque não é possível um jogador fazer um negócio desse. É, as coisas que ele faz aqui no Corinthians. Agora, quem tá fazendo sacanagem mesmo é quem coloca ele em campo. É o Dorival, é o Stabile, é a direção que deixa esse cara tá aí correndo dentro de campo. Esse é o maior problema. Ele de tá aí, tudo bem, é a profissão dele. Agora, quem coloca ele aí? Vila Belmiro, situação de momento. 41 minutos, Ulisses. Segundo tempo, o torcedor santista faz muita festa por aqui. O Santos garantido na Série A e na Sul-Americana de 2026. Olha só que campanha do Santos, o Santos garantido, vem pro jogo o time do Juventude, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, Negueba! Gol de Negueba para o Juventude! Levantamento bem do setor de esquerda, a zaga do Corinthians não marca, Negueba subiu de cabeça, meteu a bola no fundo da rede, meteu no gol. A bola tocou no travessão e caiu dentro do gol corintiano. Agora 1 pro Juventude, 1 pro Corinthians. O detalhe é teu, Fabiani. No meio da defesa do Corinthians, no meio de gigantes, quem sobe ou não tão alto, Negueba. E cabeceia sem chances pro goleiro estreante, o Cauê. Ela explode no travessão, pinga dentro. Empata o jogo, Papo, que muda. Tenta trocar para a reta final do jogo. Sai o 22, Marcelo Hermes. Vem o 28, Alan Ruschel. E aí, Quesada, Ronaldo? Que fim melancólico do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Empatando com um dos rebaixados da competição, né? Bem a cara do que o Corinthians fez ao longo do campeonato. Não me surpreende, tá? Porque esse foi o Corinthians na média geral nesse Campeonato Brasileiro, um time pífio,
e ridículo quando o assunto é Campeonato Brasileiro, Ronaldo. O Quesada tá pegando leve, eu não vou pegar leve não, esse time é um time medíocre, esse que tá aqui, e é o time que vai por pouco não rebaixa o Corinthians, porque você vê Félix Torres, Angeleri, você vê Hugo, você vê Sazinhaca tudo em campo, e o Corinthians tá refém desses caras, tá refém também de uma administração pífia, e o Corinthians tá aí, ó, sucumbindo, respirando. E vem pro jogo o time do Corinthians. Memphis bateu a falta, a bola passa na frente do Félix Torres, que não alcança, vai embora para a linha de fundo. E eu tenho a impressão que ele furou na realidade, porque a bola estava assim na direção da cabeça dele e ele foi muito mal reagindo no tempo curto. O Pedro Cohen pode confirmar pra gente daqui a pouco, mas com esse gol do Juventude, o Santos passa o Corinthians, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina, tenta descer o time do Juventude no campo de defesa. Pedro Cunha, é isso que acontece. Santos vai passando o Corinthians nesse momento. É isso aí, Ulisses. O Corinthians vai a 47 pontos e o Santos, que também tem 47, tem um saldo de gols melhor do que o do Corinthians. Ou melhor dizendo, o saldo de gols é o mesmo, menos 5. Tem mais gols marcados do que o Corinthians, Ulisses. Olha aí o Corinthians ficando atrás do Santos, que estava brigando na última rodada para não cair, hein? É a cara do Dorival, né? O Dorival no Campeonato Brasileiro, ele vem sucumbindo junto com os comandados dele aí. E vem pro jogo, tentava descer o time do Corinthians, não consegue. André aperta em cima da marcação. Isso é o gol que o Thales Magno perdeu. Aquelas coisas que até o menino Kaique perdeu um gol. É mais ou menos isso, né? E olha como briga o Dieguinho. Ele ganha a jogada para o time do Corinthians no campo de defesa. Sai jogando no campo de retaguarda novamente. 3. No campo de defesa vem para o toque para 3 minutos. Vamos a 48 para você ligado no microfone Bandeirantes. Já recolhe domínio do campo de defesa. Tenta o toque, Cauê. Goleiro do Corinthians rasga, levanta a frente para o comando de ataque. Tentou buscar Dieguinho, subiu o zagueiro, vem para cortar a bola, volta no toque de bola. Vai para cima da marcação, Dieguinho. Memphis também. Subiu o Memphis, vem para proteção. Tentou ganhar o lance, não consegue do peito. André, ele prende para o time do Corinthians. Abre a jogada pela esquerda, soltou para Kaique. Kaique domina, dribla o primeiro, puxou perna esquerda, bateu pro gol, entrou, tocou na trave, voltou, dominou, Mateuzinho vai fazer, bateu para fora! Mas a bandeira já marcava impedimento para a sorte do Corinthians. E se é o número de gols marcados que coloca o Santos à frente do Corinthians nesse momento, foram 2 oportunidades claras no mesmo lance desperdiçadas. O Charles, em condição de impedimento, bate a bola na trave e o Mateuzinho não aproveita o rebote. Grito em Itaquera. Quarta-feira é guerra! É bola na frente do gosta do jogo, vem pra cima, bola desviada, frente batida, gol, vai embora, linha de fundo, tiro de meta. Na chance mais clara do Juventude desde o gol marcado, já na reta final do jogo, seria a água no chope do corintiano, que já não tem muito o que comemorar nesse brasileiro. Cauê cobra o tiro de meta, mas sem a pressa habitual de jogos em Itaquera. É futebol da Bandeirantes pra você. É tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de defesa. Sinta o clima na Neoquímica Arena. Está empatado o jogo. Bola solta para Memphis, domina André, ganha a jogada, deixa curtindo novamente na intermediária com o Dieguinho. Dieguinho domina para o time do Corinthians, tenta partir pelo setor de ponta. Ele prende a jogada, balança, vai para o toque para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians. Corinthians tem chance ainda do gol. Dominou, Dieguinho vem para a finta, levou para a linha de fundo, bola escapou, vai para escanteio. Escanteio para o Corinthians bater pela direita. Ela bate no bloqueio do Juventude e vai para a linha de fundo. O estádio do Corinthians levanta o volume, a chance de cruzar. Dieguinho, perna esquerda, só o Angeleri fica fora da área. E vem para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians vem levantamento. Dieguinho para bater escanteio para o time corintiano. Vai partir para a bola. Escanteio para o time do Corinthians bater levantamento no boca do gol. Toque de cabeça do zagueirão, vai para fora novamente. Novo escanteio para o Corinthians bater lá pela direita do campo de ataque. Mais um escanteio para o time do Corinthians. Pode ser o último lance do jogo. 1-1. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Fortaleza vai caindo, Ceará vai caindo, Juventude Esporte caíram. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians. Vem para o toque de bola para Mateuzinho. Mateuzinho abriu o compasso, cruzou, levantou na boca do gol, subiu o zagueirão, cortou, tirou, a bola voltou para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians dentro do toque de bola. Balança pelo setor de esquerda, cruza, levanta na grande área. O toque de cabeça, desviou no zagueiro, vai, saiu o gol, bateu para fora. O Ranieri!
Ele perdeu um gol feito, ele a bola no goleiro e o gol, ele a bola no goleiro e o gol, inacreditável o gol que o Corinthians perde de novo. Gols perdidos na Neoquímica Arena, um atrás do outro, impressionante. O Corinthians empata com o Juventude quando termina o árbitro o jogo. Um pro Corinthians, um pro Juventude. Meu amigo, vem fumaça aí. Da Bandeirantes, a torcida grita, é quarta-feira, é guerra, quarta-feira é guerra. Aqui deu um Corinthians, um Juventude, alô Capriotti. Mas eu vou falar pra você, é uma vergonha o Corinthians empatar com o Juventude. Tudo bem, é o time reserva, sei lá, é um misto, qualquer coisa. Tomar gol do Juventude é uma vergonha. Empatar com o Juventude em casa é uma vergonha. Diga lá, Fabiane. Gritos de protesto por aqui, hein? Algo que não se via há bastante tempo. Não é mole não, tem que ser homem pra jogar no Coringão. Não, pera, a torcida tá absolutamente correta. Porque é uma vergonha o Corinthians empatar com o penúltimo colocado do campeonato em casa, tomar gol do Juventude. O Juventude não quer mais nada no campeonato. Os caras não querem nada. E fazem gol do Corinthians na Neoquímica. Não, o Corinthians tá de brincadeira. Esses boleiros aí estão de brincadeira. Só pode ser isso. O Corinthians termina o campeonato atrás do Santos, que tava lutando hoje contra o rebaixamento. Olha só, protesto justo e válido do torcedor corintiano. Justo e válido. Vergonha o que o Corinthians fez na Neoquímica Arena. Tem gol aonde, Pedro Coin? Capri, é gol do Botafogo, quarto gol do Fogão, que agora vai vencendo Fortaleza por 4-2 e vai de fato empurrando o Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional vai se salvando. Rebaixados nesse momento, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Acabou na Vila Belmiro, Pedro Martelli. Acabou, Ulisses. 3 pro Santos, 0 pro Cruzeiro. Neymar Júnior tá dando uma mini volta olímpica aqui, viu? Em volta do gramado, chamando a torcida, fazendo a festa. Santos tá fora, né? Fora da zona do rebaixamento, se salva. E aí, mais uma demonstração de Neymar Júnior, menino da Vila, revelado e comemorando muito aqui no gramado, viu, o Capriotti? E termina à frente do Corinthians. Já o Paulo do Vale fala da Vila Belmiro. Alô, Luiz Fabiani. E aí na Neoquímica Arena, fala, Fabiani. Olha, Capri, todo mundo dos 40 minutos do segundo tempo em diante começou a redirecionar o foco do que rola aqui na Neoquímica Arena pro que rolará no Mineirão daqui 3 dias. Gritos de é quarta-feira, é guerra, é o jogo da vida. Tudo isso, porque o Timão tem pela frente o Cruzeiro e busca a vaga na final do maior mata-mata deste país. Portanto, foco total no duelo no Mineirão e os jogadores deixando o gramado em paz, apesar do resultado pouco favorável ao alvinegro, que termina o Campeonato Brasileiro mais uma vez fora da tabela de cima. Já volto com você no apito final, Fabiane. Atenção, Paulo do Vale, me dá um panorama aí da Vila Belmiro, PDV. Muita festa, a torcida do Santos não arreda o pé da Vila e acaba sendo uma grande comemoração, né? Mesmo que o torcedor santista esperasse o Campeonato Brasileiro um pouco melhor, eu neste momento vejo aqui o abraço, o cumprimento do Alexandre Matos com Gabigol, hein? Uma conversa ao pé do ouvido entre Alexandre Matos e Gabigol. Estão aqui, ó, conversando. Gabigol num clima bem tranquilo. Agora o Leonardo Jardim chega por ali também, né? Acho que falando, pode levar, Matos, pode levar que eu tenho o Caio Jorge. Então fica o registro da conversa. Mas assim, a torcida do Santos xingou o Gabigol o tempo todo aqui na Vila Belmiro. Ele respondeu algumas vezes, mas fica o registro dessa conversa. Outro registro também, Capri. Neymar na Copa Sul-Americana. O Santos estará na Sula em 2026, Capri. Valeu, PDV, você já volta também no apito final. Áudio do Daniel Oliveira, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, lá no Beira-Rio, o Inter se livrando no sufoco graças aos adversários da Série B em 2026. Vai lá, Daniel Oliveira. Quando se sofre na derrota, é porque ali na frente vai se viver o drama para no fundo ter a alegria de uma grande conquista. O Internacional, agora alguns jogadores se ajoelham no gramado, alguns jogando para a torcida, é verdade, mas não é momento para isso.
O que importa é o alívio do torcedor colorado, pois é ele quem pagaria uma conta dura, uma conta cruel. Foi ele, por mais humilhado que estivesse, viesse ao Beira-Rio para apoiar o time. Foi ele que gritou em momentos emblemáticos, sendo um alerta dentro de campo para o que estaria acontecendo em relação à atmosfera que levaria o Internacional a marcar gols em 2 lances importantíssimos. O primeiro gol e o pênalti que marcou o segundo gol colorado. O Internacional segue na Série A do Campeonato Brasileiro e o torcedor não arreda pé do Beira-Rio, tendo a certeza de que viverá outros momentos totalmente diferentes, mas sem a necessidade de se humilhar ao extremo. O Internacional segue na Série A do Campeonato Brasileiro. Del Castro com tudo definido, a ponta de baixo da competição. Bom, tá aí o Daniel Oliveira, o narrador da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, e o alívio pela permanência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. Ô Ronaldão, imagina a Renata Fã essa hora, hein? Meu Deus do céu, a Renata essa hora deve estar... Olha, não vou... A Renata essa hora deve estar debaixo de todas as cobertas lá, deve estar desesperada, mas aliviada pela permanência do Internacional na Série A do Brasileiro. Atenção, Pedro Cohen, jogos todos encerrados, Pedro Cohen, vamos lá. E os números finais do Brasileirão 2025, fala aí, Pedro. Vamos lá, Capri, jogos encerrados, acaba de acabar, inclusive, neste segundo, Botafogo 4, Fortaleza 2, o último jogo do Brasileirão 2025 a ser encerrado. Jogos de hoje, então, Fluminense 2, Bahia 0, o Botafogo venceu o Fortaleza por 4-2, o Corinthians empatou em 1-1 com o Juventude, você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, o Santos venceu o Cruzeiro por 3-0, também aqui com a Rádio Bandeirantes você acompanhou essa partida, o Atlético Mineiro goleou o Vasco pelo placar de 5-0, o Internacional venceu o Bragantino por 3-1 e se salvou do rebaixamento, o Vitória venceu o São Paulo por 1-0 e também se salvou do rebaixamento, e aí o Ceará perdeu para o Palmeiras no Castelão e foi rebaixado, e o Grêmio, último jogo dessa rodada, venceu o Sport por 4-0. Tabela do Campeonato Brasileiro terminou assim então, Capri, o Flamengo campeão com 79 pontos, o Palmeiras com 76 pontos foi o segundo colocado. O Cruzeiro, o terceiro, com 70. Atrás deles, o Mirassol, quarto colocado com 67. Fechando, então, os times que vão para a Libertadores direto à fase de grupos, o Fluminense, quinto com 64 pontos. O Botafogo é o sexto com 63. O Bahia terminou como sétimo colocado com 60 pontos. O oitavo foi o São Paulo, 51 pontos. O Grêmio é o nono com 49. O Bragantino, que perdeu para o Internacional, terminou como décimo colocado, 48 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, 11º. O Santos é o 12º com 47 pontos, atrás do Peixe o Corinthians, 13º, 47 pontos também. O Vasco da Gama tem 45, é o 14º. O Vitória conseguiu seu triunfo para cima do São Paulo, terminou como 15º, 45 pontos. O Internacional, 16º com 44. E aí os 4 rebaixados, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Os 4 times que subiram da Série B para a Série A, Capri, foram o Coritiba, o Atlético Paranaense, o Remo e também a Chapecoense. Muito bem, olha, lembrando que Ceará é o primeiro time, o 17º, né, o primeiro da zona do rebaixamento, rebaixado com 43 pontos. Então aquele número mágico ali de 45 segue sendo eficiente para salvar os times da Série B. Atenção, Leandro Quesada e Ronaldo Giovanelli. Quesada, eu já vou te liberar e só preciso do seu voto pro melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá, então. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E aí, Lele, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, hein? Tô com Ulisses e Ronaldo, que tava quebrando a cabeça. Eu vou dar o voto pro Kaique, que fez a jogada do gol do Martínez, tá? O Martínez fez um golaço, mas se não fosse o Kaique, não teria saído o gol do Martínez. Tô dando uma moralzinha aí pra molecada do Terrão, que é o futuro do Corinthians, sem dinheiro nos próximos anos. Então, Kaique, pra mim,
meio atacante do Corinthians, o melhor em campo hoje. Foi uma vergonha aí o empate do Corinthians ou normal empatar com o Juventude em casa? Não, uma vergonha vergonhosa, se é possível a gente, né, com essa redundância, um absurdo, mas é a cara do Corinthians, o Corinthians, inclusive o Corinthians fez um futebol de rebaixado, né, o Corinthians só não caiu esse ano porque tem time pior, né, você mesmo disse aí, o Santos passou à frente do Corinthians no saldo, o Santos correu o risco nessas últimas 4 rodadas, o Corinthians já tinha dado aquela fugidinha, aquela escapadinha, né, Capri, e aí o Corinthians conseguiu empatar com o Juventude, inclusive contra o Juventude, perdeu lá, empatou aqui. Então essa é a cara do Corinthians. É claro que hoje não é referência para aquilo que vai acontecer na quarta-feira, mas se tiver a postura, não o time, né? Porque o time vai ser diferente. Se tiver a postura hoje contra o Cruzeiro, vai tomar paulada lá em Belo Horizonte, como tomou recentemente do mesmo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Valeu, Lelê. Até amanhã no Esporte Valeu, Debate Capri. às 7h30 da noite. Vamos lá. Juntos sempre. Valeu, Ulisses. Valeu, Ronaldão. Tchau. 6h11, atenção, Ronaldão, eu quero o seu voto. O craque Bandeirantes Estrela Bet, de Corinthians 1, Juventude também 1, e já no apito final você vai falar sobre o jogo, vai falar sobre esse resultado do Timão. Vamos lá, Ronaldão! O time hoje aqui, uma coisa de um pavor aqui pra torcida. A torcida começou a gritar quarta-feira antes da bola rolar. E pra mim o Kaique aqui foi esse menino que teve vontade, teve futebol, foi o único, né? Que foi ovacionado aqui, porque Thales Magno, pelo amor de Deus, não pode vestir mais a camisa do Corinthians, mas eu acho que o que nós vimos nesse Campeonato Brasileiro também é que você tem que ser ruim para jogar no Corinthians, porque o time do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o time ruim que apareceu aqui, eu nunca vi perder tantos jogos em casa como perdeu o Corinthians para Bahia, para Ceará, que foi rebaixado também, perdeu em casa, e hoje aqui passou vergonha. A turma que entrou em campo, parece que eles não treinaram. Eu espero aqui, Capri, que o Dorival Júnior, ele tenha feito um esquema tático para esse jogo de quarta-feira, que vá surpreender a gente. Ou senão, é bom também ele já ficar lá em Minas e descansar, porque até aqui, pra mim, ele foi o pior técnico que colocou o time dentro da arena até hoje. Ele foi o pior que todo mundo que passou aqui pelo Corinthians, porque sempre quando joga em casa, o Corinthians parece um catadão, e hoje não foi diferente, Capri. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Mas peraí, Ronaldão, calma, não vai embora não. Já votou no Kaique, mas peraí, eu já vou te liberar então. Eu sei que você vai preparar, o que você imagina que vai acontecer com você e a Renata Fã amanhã lá no Jogo Aberto? Não, eu vou passar agora no hospital, pegar um atestado e vou ficar em casa. Porque amanhã a Loira vai destruir todo mundo, que nós derrubamos já o Inter. Mas também pelo que eu tô vendo aqui nas redes sociais aqui, o Cleiton deu uma forcinha e o Bragantino também, hein? Pelo que eu vi aqui, hein? Mas, Ronaldão, o Inter se salvou graças aos demais, né? Graças à incompetência do Fortaleza, a incompetência do Ceará, mas se salvou. É o que importa. Mas amanhã eu quero ver o que vocês vão aprontar lá. Você e a Renata Fã lá, o que vocês vão aprontar vamos ficar lá quietinho, vou deixar a Loira vai destruir todo mundo, até o Ulisses. Ela já chamou até o Ulisses aqui, que é a presença dele amanhã no Jogo Aberto. Amanhã ela vai deitar e rolar. E com toda razão, porque ela falou que com o Abelão o time não caía. E ela estava certa. É isso aí. Então tá bom, Ronaldão. Grande abraço a você. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira vale. Agora é o seguinte, hein? Se jogar com essa nhaca aí que o Corinthians vem jogando, até tomara que esse time mistão reserva do Corinthians aí não passe essa nhaca pro principal, porque senão quarta-feira o Cruzeiro atropela, hein, Ronaldão? Se jogar com 3 zagueiros, Capri, vai tomar um sacode lá como tomou da outra vez, foi amassado. Se jogar com o Hugo na lateral, se jogar com o Mateuzinho aberto, os caras vão pra cima deles, vão judiar deles, como foi o último jogo, né? O Cruzeiro judiou jogando pelas laterais e o Dorival colocando 3 zagueiros. Eu não entendo. Então tem coisas no futebol que a gente não entende, cabeça de treinador a gente não entende. Mas a falta de conhecimento de tudo que ele passou lá agora, se ele não colocar em campo uma equipe diferente e preocupado com os alas, ele vai tomar outra goleada lá, mas é bom também que acaba o ano dele. Aí o Corinthians já pensa no ano que vem, já pensa num treinador, porque aqui dentro de casa o Dorival foi uma vergonha. Essa que tem que ser feita o levantamento. Todos os jogos aqui que foram decisivos aqui, quando a torcida conseguiu virar o placar, foi com muito custo, porque o time é ruim e o treinador se igualou a eles. Eu acho que o Dorival foi o cara que mais perdeu em casa aqui, pelo levantamento que eu vi aqui, que o pessoal mandou. O Dorival foi o cara que mais perdeu com o Corinthians jogando na arena. É um absurdo, né?
É um absurdo. Comportamento do Corinthians hoje, diante do Juventude, rebaixado. Na quarta-feira a gente viu o jogo do Juventude contra o Santos lá no Alfredo Jaconi. O Juventude não quer nada com nada mais com o campeonato. Os caras já entregaram, depois do rebaixamento, os caras entregaram. Como é que toma um gol do Juventude em casa? É uma vergonha. O que o Corinthians fez hoje na Neoquímica Arena é uma vergonha. Não é, olha só o que eu vou dizer aqui, não é terminar atrás do Santos, não é demérito nenhum. Mas o Santos assim, a rodada. Mas hoje o Santos estava lutando para não cair hoje, agora termina atrás do Santos. Capri, não é vergonha, Capri. Não é que não é vergonha terminar atrás do Santos, Ronaldão, mas da maneira como o Corinthians conduziu esse campeonato é que é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Hoje aí foi uma vergonha. É vergonha porque o Neymar tirou. O Neymar tirou o Santos da zona de rebaixamento. Mas foi contra o Sport e contra o Juventude. Esse time que veio aqui, o Neymar deitou nesses caras. E aqui, ninguém conseguiu fazer nada diferente. Então foi uma vergonha, sim, é uma vergonha o Stabile não fazer nada, é uma vergonha essa diretoria, é uma vergonha o Fabinho não se manifestar. Eu quero ver só a entrevista do Dorival, porque também deve ser outra vergonha. Foi vexatória essa competição, o Corinthians foi vexatório do começo ao fim. Então foi vexame sim ficar abaixo do Santos, e o Santos tem que ficar feliz da vida. Agora tem que falar que é rival mesmo e terminou o campeonato acima do Corinthians. O Corinthians aqui em casa foi uma vergonha. Esses jogadores não deveriam nem voltar. E se perder, tomar um cacete de 4-0 lá, que não volte ninguém. Que já pense no ano que vem. Porque essa turma que tá aqui também... Tudo bem que no intervalo eu falei da fase do Corinthians, fora campo. E depois o torcedor também tem que ver quem esses caras que vão continuar aí no Corinthians. Se o Stabile tá dormindo no poder, ou se ele é um fantoche. O que esse cara tá fazendo é que ele não muda nada. E sempre vem o transferban a mais, sempre vem o 13º que não paga, é marmita, o torcedor tá cansado desses caras. E aí vem SAF, que é primo do tio, do parente, tem que ver alguém pra tirar esses caras daí, lavar o Corinthians. É isso que a gente não aguenta mais, não é possível. Ano após ano, agora essa vergonha dentro de casa. Então isso bate em todo mundo que é corintiano. Esses caras não têm vergonha na cara. É Turma, é Stabile, é Fran, é Andrés, é Duílio. Essa corja tem que sair do Corinthians para ontem. Aí o desabafo do Ronaldo. Desabafo do Ronaldão, porque tem toda a ligação com o Corinthians, tem toda a história dele no Corinthians. E é isso, não é? Alguém que sente a tristeza de ver um time numa situação como essa. Porque... se fosse só empatar com o Juventude rebaixado e tomar gol do Juventude em casa, tudo bem, mas tem todo o contexto, né? O contexto das dívidas, o contexto do transferban, o contexto da falta de vontade, o contexto dessas vergonhas que o Corinthians vem acumulando aí nos últimos tempos. Mas vamos ver, tem um campeonato ainda em disputa, tem uma Copa do Brasil, que é um título grande, gigante. Vamos ver se o Corinthians consegue aí, nessa reta final de 2025, dar esse título ainda ao seu torcedor tão sofrido nesses últimos tempos. Ronaldão, grande abraço. Quarta-feira estaremos juntos. Até lá. Tchau, Ronaldão. Abraço, Capri. Vamos ver se vai ter time em campo que vai honrar a camisa do Corinthians mesmo. Vamos ver. Valeu. Ronaldo Giovanelli com a gente aqui nessa jornada esportiva que vai seguir agora com o apito final para falar muito desse empate do Timão, da vitória do Santos, da vitória do Palmeiras, da derrota do São Paulo, dos times rebaixados, do Flamengo, campeão brasileiro, enfim, um balanço desse Brasileirão 2025 que vem aí. O apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, chega na sequência, vamos lá! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar.
Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet. Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esvazie garrafas usadas e elimine pneus velhos. Sanasa e você, juntos contra a dengue. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Pela semifinal da Copa do Brasil. Se for essa nhaca que o Corinthians apresentou hoje, o Cruzeiro passa o carro, a carroça, o trator, passa tudo por cima do Corinthians. Passa absolutamente tudo. Então, eu quero ver como é que o Dorival vai fazer para mudar isso, para mudar esse cenário até quarta-feira. Tá bom, são outros jogadores, é outro time, é outra competição, mas o Corinthians não vem dando demonstrações de que tem caminhos para mudar esse cenário rapidamente. Posso estar enganado e quarta-feira o Corinthians pode ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão e tá tudo certo, né? Mas olha, pelo que vem mostrando aí nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ou o Dorival Júnior muda completamente esse panorama ou o Corinthians vai sofrer lá no Mineirão. Atenção! Atenção, 6h24. 6h24, Luiz Fabiani. Vai falar aí o Dorival Júnior. Vão falar os jogadores corintianos. Qual é a situação por aí, Fabiani? Vão falar sim, Capri. A expectativa é essa, o Dorival em instantes aqui na sala de imprensa da Neoquímica Arena trazendo esclarecimentos. Eu acho que teremos mais perguntas sobre o dia 10 de dezembro,
do que sobre o jogo de hoje, do dia 7 contra o Juventude. O foco inteiro da Neoquímica Arena e certamente do Dorival no Cruzeiro na quarta-feira, na semifinal da Copa do Brasil. Qual que é a folha salarial do Corinthians, hein, Fabiani? Se você for considerar só jogadores, cerca de 30 milhões. Se englobar funcionários, cerca de 40 milhões. Não, vamos ficar só com... Não, a folha do futebol do Corinthians, né? Porque aí... 40 milhões. Que corresponde ao quê? Terceira folha do Brasil? Entre terceira e quarta. Entre terceira e quarta. Terceira e quarta folha do Brasil para terminar em 13º lugar. 13º lugar, o último time classificado para a Sul-Americana de 2026. Se o Vasco ganha hoje do Atlético Mineiro, o Corinthians estaria fora da Copa Sul-Americana também. Estaria fora da Sul-Americana também. A sorte é que o Vasco tomou uma goleada do Galo lá, de 5-0, e o Corinthians então garantiu a última vaga da Sul-Americana. Mas para uma folha salarial de 40 milhões... o desempenho do time é medíocre, é pífio, é vergonhoso. Né? O Corinthians tinha que ter para esse time aí folha de 10 milhões e olha lá, hein? E olha lá. 10 milhões e olha lá. O Vitória que se salvou na 15ª posição, duvido que tenha uma folha salarial de 10 milhões de reais por mês. Duvido. E vai reduzir, hein, Capri? Vai reduzir? A previsão orçamentária do Corinthians pro ano que vem, isso ainda tem que ser aprovado pelo Conselho, aponta uma necessidade de reduzir a folha salarial em 6 milhões e 200 mil reais em média por mês. Então, uma redução brusca, teremos algumas saídas e dificilmente teremos chegadas, até porque o Corinthians tem um transfer ban já executado, outros vindo aí e precisa se livrar, precisa pagar cerca de 100 milhões de reais para ser liberado a contratar novamente. Mas é o seguinte, né, Fabiani? Tem muito jogador ganhando muito aí e jogador meia boca ganhando muito. Então, se o Corinthians conseguir ser um pouquinho inteligente, se os dirigentes conseguirem ser um pouquinho inteligentes, eles fazem uma limpeza na área aí, em termos salariais, e dá para melhorar isso aí fácil. Tem muito jogador. Quanto ganha o Thales Magno, por exemplo? Esse é um dos que vai sair, um salário alto, um pouco próximo do R$1 milhão, mas ele está emprestado ao Corinthians pelo New York City dos Estados Unidos, o Corinthians próximo já sabe que não vai comprar. Ele ganha? Sim, é o salário médio de um jogador do Corinthians contratado nas últimas janelas. Então... Sobretudo levando em conta que ele está emprestado e no clube original dele recebe em dólar, né, Capri? Então aí uma proporção alta, mas é um dos custos bem equivocados da diretoria do Corinthians, esse investimento no Thales Magno. Tá de brincadeira. Como é que pode pagar quase R$1 milhão pro Thales Magno? É o que eu tô dizendo aqui. Você consegue montar uma folha bem mais enxuta do que essa com jogadores de mais qualidade. Fizeram muita lambança no Corinthians, mas muita lambança. Eu vou ficar só na lambança, não é? Pra ficar só num termo aqui que não vai dar problema. Porque a gente sabe, muitas vezes, por que pagam esses verdadeiros absurdos para jogadores de futebol. A gente sabe por que são pagos esses valores estratosféricos para esses jogadores meia boca. Mas no caso do Thales Magno, eu quero acreditar que foi um erro aí de avaliação. Vamos acreditar que foi uma falha de avaliação na contratação e na definição do salário desse jogador. Muito bom, 6h30 vai marcar o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Daqui a pouquinho o Paulo do Vale vem lá da Vila Belmiro para trazer a palavra do Vojvoda e de quem for possível lá nesse alívio do torcedor santista e a permanência do Peixe na Série A do Campeonato Brasileiro. Já também vamos ouvir Abel Ferreira e a vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro, nesse encerramento aí de Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, meio melancólico, mas venceu e rebaixou o Ceará por 3-1. E também vamos ouvir o Crespo. O Crespo foi derrotado, não é, pelo Vitória lá em Salvador, resultado que garantiu o time baiano na Série A no ano que vem. Daqui a pouquinho todas essas atrações aqui no apito final da Bandeirantes às 6h29, quinto sinal marcando 6h30, hora oficial do Brasil.
Vamos lá, atenção Pedro Cohen, dando mais uma passada, mais uma vez aí, jogos encerrados do Brasileirão, jogos de hoje que terminaram. Vai lá, Pedro. Vamos lá, Capri, jogos já encerrados. Todos os jogos do Brasileirão já estão encerrados. O Fluminense venceu o Bahia por 2-0, o Botafogo venceu o Fortaleza por 4-2, o Corinthians e o Juventude empataram em 1-1, o Santos venceu o Cruzeiro pelo placar de 3-0, o Atlético Mineiro goleou o Vasco 5-0 e o Internacional venceu o Bragantino por 3-1. O Vitória ganhou do São Paulo 1-0 e o Palmeiras visitou o Ceará e venceu por 3-1. O Sport perdeu para o Grêmio pelo placar de 4-0. Times rebaixados depois dessa última rodada de Campeonato Brasileiro. Em 17º lugar, o Ceará com 43 pontos. Na 18ª posição, o Fortaleza, 43 pontos também. O Juventude e o Sport já estavam rebaixados. O Ju cai com 34 e o Leão cai com 17 pontos. O Internacional e o Vitória, que começaram a rodada na zona do rebaixamento, venceram os seus jogos e se salvaram. O Ceará e o Fortaleza, que começaram a rodada fora do Z4, perderam e estão na segunda divisão de 2026. Lembrando que o Fluminense, com a vitória para cima do Bahia hoje, vai direto para a fase de grupos da Libertadores de 2026, terminou como 5º colocado, 64 pontos. Também agora vão direto para a Libertadores o Mirassol, 4º colocado, 67 pontos, o Cruzeiro, 3º colocado com 70 pontos, o Palmeiras com 76 foi o vice-campeão do Brasileirão e o Flamengo foi o grande campeão com 79 pontos. Pegaram pré-Libertadores o Botafogo e o Bahia, 63 pontos para o Fogão e o Bahia com 60 pontos, Capri. Muito bem, um abraço aqui ao Marcelo Gomes, nosso companheiro lá da ESPN. O Marcelão está sempre ligado conosco aqui, sempre acompanhando as nossas transmissões, as nossas jornadas. Ele lembra que não é a primeira vez que o Abel Braga salva um time do rebaixamento, né? Em 2003, o Marcelo lembra que o Abel era o técnico da Ponte e ganhou do Fortaleza na Bacia das Almas, mantendo a Macaca na Série A, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Diga lá, Pedro. Não, só lembrando, Capri, que o São Paulo terminou em 8º colocado, né, na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não vai a Libertadores se o Corinthians for o campeão da Copa do Brasil ou Vasco, mas se Cruzeiro ou Fluminense, que estão à frente do tricolor, forem os grandes campeões, né, um dos dois for o grande campeão da Copa do Brasil, o São Paulo pega essa vaga extra que abriria no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, aqui no apito final, depois de Corinthians 1, Juventude também 1. Vai lá, Fabiani! Início da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Primeiro de tudo, gostaria de saber o que motivou a estreia do Cauê como titular, tendo em vista que o Felipe Longo vinha sendo utilizado nas ausências do Hugo Souza, e também se você conta com o Yuri Alberto e Garro para o jogo de quarta-feira em Belo Horizonte. Obrigado. Bom, o Cauê vem fazendo ótimos treinamentos, é um garoto que tem muita personalidade, vem evoluindo, nós queríamos observá-lo atuando em algum momento, tivemos essa oportunidade hoje, por merecimentos. Ele fez uma partida muito boa, está de parabéns, que continue dessa maneira. Nós estamos evoluindo com os trabalhos com o Garro, tentando colocá-lo em condições, e da mesma forma com o Yuri, para ver se os teremos aí no jogo da quarta. Dorival aqui, Bruno Cassucci, GE. Globo. Acabado o Campeonato Brasileiro agora, o Corinthians na 13ª colocação, eu queria que você fizesse um balanço. Nas últimas entrevistas você já vem falando um pouco que é preciso ponderar todas as lesões que vocês tiveram, dificuldade com o transfer ban também, o clube nessas 2 janelas que teve esse ano só fez 2 contratações, mas ainda assim fica um gosto de decepção, um gosto amargo pela campanha que foi feita, Dorival, o Corinthians como o pior dos paulistas no campeonato? Bom, a campanha nós tínhamos a consciência que poderia ter sido melhor, eu reconheço isso. Nos faltou, sim, muitas coisas ao longo de toda a temporada. Nós tivemos muitos jogos com o perfil dessa partida, onde nós criamos com volume, nós tivemos posse, nós tivemos várias situações e não finalizamos a partida. E com isso os adversários, de repente, em um momento ou outro dessas partidas, nos tiraram pontos importantes.
É lógico que fica um sentimento de uma decepção por aquilo que nós realizamos ao longo da competição, por aquilo que nós gostaríamos de ter entregue ao nosso torcedor, não sendo possível. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz. Primeiro, de ter colocado em campo vários jogadores das categorias de base, coisa que não aconteceu há algum tempo com o Corinthians. E eu acho que para um clube buscar uma recuperação, ele depende naturalmente de ter ali na sua formação garotos que possam nos dar uma boa resposta, tanto tecnicamente falando, quanto também futuramente financeiramente. Eu acho que esse daí foi um trabalho que nós fizemos ao longo de todo esse processo. Eu não tenho receios e nem medos em relação a estarmos lançando atletas, e eu tenho certeza que com a chegada desses meninos aí, a equipe se fortaleceu, criou um novo lastro, e eu não tenho dúvidas que em pouco tempo aí nós teremos coisas boas acontecendo. Dorival, aqui atrás, tudo bem? Ó? Aqui atrás. O Corinthians, faltando 3 rodadas, tinha muita chance de ser o 8º colocado, né? E acabou em 13º. 5 posições a menos. Aquela parte da cota de TV que é direcionada para a posição do campeonato são 13 milhões. Se considerar com base do ano passado, talvez esse ano não está fechado, pode ser até um valor maior num clube que está com muita dificuldade financeira. Esses 13 milhões, repito, que podem ser até um pouco mais, dependendo do que aconteceu, do que for o campeonato deste ano, seria, claro, obviamente, de bom grado para o clube na situação que está. Os jogadores, você conversou nesse sentido, desse lance da premiação, de cada posição melhor poderia render mais dinheiro ao clube, uma situação financeira melhor, ou isso é impossível, esse tipo de conversa com os jogadores não entra na cabeça deles, essa situação financeira aí também que seria importante para o clube? Obrigado. Olha, me desculpa, mas eu nem devo abordar um assunto desse tipo. Nós somos profissionais acima de tudo, estamos aqui para fazermos o nosso melhor pelo nosso clube. E nós tínhamos obrigação, sim, de estarmos numa posição melhor. Acabou não acontecendo por N fatos, várias situações, mas eu tenho certeza que nós entregamos tudo que nós tínhamos. Nós deixamos tudo dentro de campo. Raras foram as partidas que nós não tivemos a entrega física, emocional, técnica, tática. A dedicação não faltou em momento nenhum. Nos faltou, sim, alguns resultados importantes que nos dariam uma posição um pouco melhor. Isso eu concordo. Opa, Dorival, boa noite. Yuri Medeiros da Itatiaia. Essa posição abaixo do Corinthians na tabela, esse 13º lugar, eu acho que só aumenta a pressão para a Copa do Brasil, e parece que o clube já está muito mobilizado, a torcida está muito mobilizada, e tem essa pressão em cima de você, em cima do elenco. Eu queria saber se essa pressão pode atrapalhar vocês na partida, como que vocês estão lidando com isso, porque é um torneio que vai acabar definindo a temporada do Corinthians, além do título, pode vir uma vaga de Libertadores. Olha, a pressão nós convivemos diariamente. Então, assim, ela não é maior nem tão pouco menor, ela é sempre constante. Em qualquer clube que nós tivermos, a pressão ela vai existir sempre. Nós não chegamos aonde chegamos por um acaso, tivemos merecimentos para isso. Estamos numa semifinal contra o Cruzeiro, uma equipe que fez uma campanha muito bonita ao longo desse ano. Tem grandes jogadores, um grande treinador. Nós respeitamos muito, mas nós temos também os nossos pontos positivos, temos capacidade, qualidade e condições de buscarmos aí fazer 2 jogos nas melhores condições da nossa equipe. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Voltando a falar de Copa do Brasil, antes do jogo e também depois do jogo, a torcida do Corinthians entoou cantos de que quarta-feira é guerra. Se você pudesse dar um recado para a torcida, o que ela pode esperar do time em relação a esse canto, enfim, a expectativa do torcedor, o que você diria? O que ela tem visto em todos os últimos jogos que nós participamos. Uma entrega em busca de resultados, querendo o melhor pelo clube, deixando tudo que nós podemos dentro de campo. É o que nós vamos repetir nessas 2 partidas com o Cruzeiro. Não tenho dúvidas disso. Eu acho que nós buscamos classificações importantes contra equipes
poderosas, né, ao longo dessa competição, e vamos fazer o nosso melhor em busca novamente aí de uma passagem a uma final de campeonato que tem um valor inestimável para o nosso clube. Tudo bem, Dorival? Matheus Fernandes, Central do Timão. Hoje o Romero volta à equipe titular do Corinthians, depois de algum tempinho que ele ficou sem estar nessa posição, e também como capitão. E com certeza você já tem trabalhado junto com o Fabinho Soldado e com toda a cúpula corintiana pensando em 2026. E eu queria entender de você o que você entende sobre o Romero, se é uma peça importante que você conta para 2026. Obrigado. Nós temos ainda 2 e uma possibilidade de 4 jogos. Até então, nós não vamos falar nada a respeito de elenco, de reformulação, de trocas, chegadas, saídas, enfim. Nós temos que ter consciência que nós temos um compromisso, todos do elenco, e foi esse o objetivo que eu tive desde a semana passada, colocar todos os jogadores em condições de poderem, entre a quarta-feira e o domingo, estarem em campo. Foi isso que nós fizemos. Todos os jogadores tiveram possibilidades de estarem em movimento para que nós possamos chegar no jogo da quarta-feira nas nossas melhores condições. Esse foi o objetivo e o nosso pensamento. Fora isso, nós não pensamos em nada, porque nós temos 2 jogos fundamentais e importantíssimos na nossa sequência. Boa noite, Dorival. Em relação ao Memphis, José Eduardo, Agência Timão, em relação ao Memphis, ele retorna hoje, voltou a estar à disposição e entra no segundo tempo. Então, como que está a condição física dele, se ele tem condições realmente de estar lá em Minas e entrar como titular? Nós estamos alinhando cada uma das situações, conversamos com todos os departamentos do clube, colocamos em campo os atletas para que pudessem estarem em atividade, no mínimo, para que não passássemos de uma semana nessa diferença. O próprio Cruzeiro fez isso hoje, mudando em 100% a sua equipe. Então, foi essa a nossa intenção. A partir de amanhã, vamos avaliar todas as condições e aquilo que teremos em campo na quarta-feira. Boa noite, Dorival. Diego Fernandes, Rádio Coringão. No último confronto da Copa do Brasil, eu te fiz uma pergunta, o que o torcedor do Corinthians poderia esperar do time no Campeonato Brasileiro? E você afirmou que teria uma melhora. Queria que você fizesse uma autoanálise do Corinthians no Campeonato Brasileiro, principalmente após o confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Obrigado. Olha, eu acho que de um modo geral nós tivemos bastante dificuldades. Poderíamos ter tido sim uma posição um pouco diferente daquilo que alcançamos. Nós estamos num patamar intermediário da competição, juntamente com outras 5, 6 ou 7 equipes. Já imaginávamos as dificuldades que teríamos. Ao longo de toda a temporada não foi diferente. Nós, assim como também outras equipes, nós perdemos muitos jogadores, e jogadores importantíssimos ao longo desse processo. Já disse anteriormente, às vezes com 2 ou 3 lesões em sequência, o que dificulta ainda mais a recuperação desses jogadores. O Corinthians foi a única equipe que não, apenas Vitinho e Angelieri foram contratações em 2 janelas praticamente. Você sabe muito bem o quanto compromete o desenvolvimento de uma equipe, você não ter possibilidade de contratações. Por outro lado, o aparecimento aí de jovens garotos que estão tendo um primeiro momento, uma primeira oportunidade e estão nos dando aí uma resposta muito positiva. A sensação é que poderíamos ter tido uma sorte melhor, poderíamos ter ido um pouco mais longe e que sirva de lição. O importante é que nas últimas 2 ou 3 competições o Corinthians se fez presente num primeiro momento em zona de rebaixamento. Nesse campeonato não passou nem perto e eu acho que isso daí foi um ponto positivo. Podemos dizer assim, a colocação ela não é a correta, mas em relação ao que vinha acontecendo já foi um pouco melhor. Temos que nos preparar ainda mais para o ano seguinte, porque teremos um campeonato muito traiçoeiro pela frente, Campeonato Paulista logo de início, com pouquíssimo tempo de preparação das equipes que estão finalizando as competições agora. Teremos muitas dificuldades no ano que vem e vamos precisar de um elenco forte,
composto e equilibrado. O equilíbrio do elenco é que vai nos dar a possibilidade de uma campanha diferenciada no ano seguinte. Boa noite, Dorival. Gabo Ferreira, Mosaico Esportivo. Gostaria de saber, nessas 2 últimas rodadas, Fortaleza e Juventude, o time bem modificado, mas o quanto esses jogos podem te ajudar na parte tática, avaliar o que pode ser feito contra o Cruzeiro, ou na parte individual, também analisando alguns jogadores, ou se você vê o jogo contra o Cruzeiro como um jogo à parte, em que esses jogos não tinham tanta relação com relação ao Cruzeiro, se a linha de 3 zagueiros, se a linha de 4, também esses jogos serviram de algo ou o Cruzeiro é algo à parte? Não, tudo se relaciona. Nós tivemos 2 partidas com um volume alto de jogo, criando muitas oportunidades, não tendo o resultado que imaginávamos. Eu acho que em termos de um ganho tático e técnico foram importantes os jogos. O aparecimento aí, ou melhor, a oportunidade de outros jogadores que não vinham atuando com tanta frequência darem uma resposta, darem o seu recado. Era isso que nós gostaríamos, que nós queríamos, e nós chegaremos na quarta-feira com todos os jogadores em condições. Eu acho que isso é o mais importante. A partir daí, vamos tentar sermos assertivos na escalação e, acima de tudo, na maneira como entraremos para o jogo com o Cruzeiro, tanto lá quanto aqui dentro. Dorival, Lucas Abdala do Tic Tac Sports. O torcedor tem sentido uma mudança de comportamento, principalmente em relação à equipe, nas atuações do Campeonato Brasileiro e dos jogos eliminatórios, como da Copa do Brasil. Há realmente uma mudança, uma diferença de motivação? Como que você avalia esse cenário? Olha, é difícil falar isso. Eu não percebo isso. Nós tivemos jogos com uma ótima organização em campo. Nós tivemos jogos que nós pecamos, facilitamos ao adversário. Nós tivemos jogos que nós imprimimos um ótimo ritmo, nós criamos muitas oportunidades e não fizemos, não saímos com os resultados que talvez tenhamos merecido. Tivemos outros jogos, ao contrário, que talvez não tenhamos tido merecimento e acabamos vencendo, inclusive 2 ou 3 jogos. 2 jogos fora de casa, que tiveram esse contexto. De um modo geral, eu acho que nós mostramos todas as variáveis possíveis. Poderíamos sim ter entregue um campeonato um pouco mais regular. Eu entendo dessa maneira. Se não fossem, naturalmente, todos os problemas que nós tivemos, eu acredito que teríamos alcançado algo um pouco melhor. Dorival, boa noite. Ulisses Lopresti do Lance. O Corinthians voltou a sofrer gol no segundo tempo, né? Foram 7 nas últimas 5 partidas. Queria perguntar ao senhor o que explica essa queda de rendimento do Corinthians na etapa final, e se me permite uma segunda pergunta, se o momento físico da equipe preocupa para a semifinal da Copa do Brasil. Não, porque não tem ligação ao rendimento físico. Nós tínhamos a bola quase que 90% da partida. Nós tivemos a maioria das ações da partida. Realmente, em algum momento, a equipe adversária se solta para cima, o tal do tudo ou nada, como nós poderíamos ter definido e não tivemos a possibilidade, ou melhor, não tivemos a condição de aumentarmos o placar. Fato esse que aconteceu em muitos e muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Nós fazíamos 1-0, esperávamos um momento, criávamos oportunidades, não finalizávamos as partidas e acabávamos tomando um gol, naturalmente pela agressividade da equipe adversária. Então, assim, nós tínhamos tudo para ter tido uma sorte melhor ao longo de toda a competição. Talvez não tenhamos tido o principal e as finalizações nos tiraram pontos importantíssimos. Professor, hoje o Memphis jogou um pouquinho, Yuri e Garro em recuperação. Faz parte da sua estratégia para esse jogo decisivo de quarta-feira esconder o jogo em relação ao trio Jim, se vai ou não entrar em campo? Olha, depois de 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro, não tem como você esconder nada. Você sabe tudo do seu adversário, o seu adversário te conhece na palma das mãos. Teremos aí 2 jogos muito equilibrados, difíceis, complicados, com igualdade de condições nesse momento. O campo é que vai decidir.
se para um lado ou para o outro. Eu espero um Corinthians agressivo, combativo, vibrante e, acima de tudo, acreditando muito no potencial que tem, nas condições que tem, para que façamos aí 2 grandes jogos. Boa tarde, Dorival. Rafinha do Dimensão Esportiva. Tem uma Copa do Brasil pela frente, mas minha pergunta vai um pouco além. Como você revela muitos jogadores novos, o ano que vem tem Campeonato Paulista e está muito em cima, né? Não vai ter muito tempo de descanso para os atletas. Você, como gosta muito da base, pretende utilizar no começo do Campeonato Paulista a base ou os jogadores da base? Obrigado. Não só os jogadores da base, é o que nós tivemos nas mãos. Eu falei já que vai ser um campeonato traiçoeiro, 8 rodadas em que existe a possibilidade de um rebaixamento real para todos que estejam disputando. Então não tem como você abrir mão da sua equipe principal. O que nós temos que ter consciência é que a nossa preparação ela tem que mudar. Nós temos a necessidade de termos alguns dias de férias, obrigatórias naturalmente, temos que entender isso, mas acima de tudo sermos profissionais, nos prepararmos, porque dia 11 estaremos em campo de novo. Então, o jogador é o que menos opina e que não tem possibilidades de ter aquilo que desejaria. Tem que ter consciência que vai exigir um profissionalismo muito grande, porque nós estamos num processo de mudança de calendário em que talvez no ano seguinte nós já tenhamos as coisas mais acomodadas. Mas esse ano vai ser muito difícil, número de lesões muito altas, e por isso nós teremos que ter um elenco mais equilibrado, que nos dê a possibilidade, isso eu falo para todas as equipes, que dê a possibilidade de uma manutenção, até porque as trocas elas terão que ser frequentes em razão do pouco tempo de treinamento e dos jogos em sequência que teremos, sendo que o próprio Campeonato Brasileiro já terá início aí nos dias finais de janeiro. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Bom, tá aí a entrevista do Dorival Júnior, a entrevista coletiva, e o Fabiani vai continuar ali? Será que vai passar algum boleiro por aí, Fabiani? Será que teremos jogadores? Deve rolar, na zona mista deve rolar. Certo. Vou tentar buscar quais serão os nomes. Tá, então eu vou pro intervalo rápido aqui e na volta então vamos ver se já teremos jogadores passando por aí às 6h52 no apito final da Bandeirantes nessa última rodada do Brasileirão. O Inter se salvou, o Santos se salvou, o Vitória se salvou, Ceará e Fortaleza foram rebaixados. Já voltamos aqui com o apito final da Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP e mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite
www.rochaautopeças.com.br. Mantenha as caixas d'água cobertas e protegidas com telas. Sanasa e você, juntos contra a dengue. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Astros Stephen Curry e o Astro Rei. A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Hoje tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro. A partir das 7 da noite é Juventude Santos. Na esquerda, Neymar, Guilherme carrega a bola, vai em direção ao gol, limpou, livre, Neymar na área, é pra ele, encarou o zagueiro, ajeitou, bateu, é gol! Narração, Rogério Assis. Comentários, Alexandre Pretzel. Depois, às 9h30, Atlético Mineiro e Palmeiras. Stefan botou Flaco Lopes na cara do gol, vai ampliar, Flaco é só fazer, bateu no gol, de cobradinha! Quem narra é Pedro Martelli e análise com Leandro Quesada. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, confiança e qualidade que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Bora de consórcio, quer mais negócio. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Apito final da Bandeirantes às 6h58. E aí, Luiz Fabiani, cadê a boleirada do Corinthians, Fabiani? Oi, Capri, atualizando, o Cauê, goleiro, ele passou na zona mista enquanto a gente estava lá na coletiva, então vou tentar recuperar esse material do Cauê pra gente trazer na nossa programação aqui ao vivo. Quem vem em instantes é o André Carrilho, já tá na cara do gol pra chegar na nossa baia. Assim que ele pintar, eu chamo e ele fala ao vivo aqui na Bandeirantes. Muito bem, muito bem. Aí o Luiz Fabiani, que está ali aguardando, né, os jogadores do Corinthians passarem por ali. Já já vamos à Vila Belmiro com o Paulo do Vale, acompanhar aí o trabalho da reportagem Bandeirantes na Vila. O Santos se livrou da Série B do Campeonato Brasileiro com uma ótima vitória contra o Cruzeiro. É verdade, um Cruzeiro reserva, né, misto lá, muitos titulares do Cruzeiro não jogaram, mas o Santos não tá nem aí para isso. O Santos venceu e se segurou na Série A do Brasileirão. Aliás, vamos repetir aí os jogos encerrados do Campeonato Brasileiro. Pedro Cohen, vamos lá. Para quem tá chegando agora com a gente aqui no apito final, tava meio desligadão do planeta aí. Jogos deste domingo da última rodada do Brasileiro. Vai, Pedro Cohen. Vamos lá, Capri. E se você tava meio desligado nesse domingo, você perdeu muita coisa, porque mudou bastante, hein, essa tabela do Campeonato Brasileiro. Carrilho. Começando Eu vou com você aí, Pedro. Vamos lá com o Carrilho. Vai, Fabiani.
no Campeonato Brasileiro, fez uma campanha histórica com 9 vitórias seguidas e esse ano termina na segunda parte da tabela. O que faltou para acontecer o que aconteceu no passado? Qual foi a motivação diferente do ano passado, que esse ano talvez faltou? O que aconteceu que o Corinthians tanto oscilou nessa temporada no Brasileirão? No sabría decirte, sinceramente, no fiz un análisis, mas con certeza yo acho que los juegos en casa no supimos aprovechar la localidad. No fuimos tan fuertes en casa como fuimos el año pasado, mas eso ya está. El Brasileirão terminamos en la posición que estamos. Ahora el foco es totalmente diferente, né? Es la semifinal da Copa do Brasil e há muito tempo eu acho que o foco já era esse. Carlinhos, tudo bem aqui? A torcida gritou, é quarta-feira. Qual o recado que vocês, jogadores, passam para a torcida? No, el recado que la gente va a dejar bien campo, que venimos pensando, trabajando el próximo juego a mucho tiempo. Probablemente ya algún tiempo la cabeza está en esa semifinal y nada, dar la vida porque todo el mundo quiere ganar a Copa do Brasil. O Corinthians termina em 13ª colocação nesse Campeonato Brasileiro. O que vocês, jogadores, levam de lição mesmo para a próxima temporada, tanto como bom como para o ruim? No, falta, yo creo que no sabría decirte exactamente qué es lo que precisamos, mas falta más equilibrio, falta mejorar muchos aspectos, en casa tenemos que ser más fuertes y nada, yo creo que eso ya es una decisión del entrenador de ver los puntos fuertes, los puntos más fracos que tuvimos e ele deve fazer um análise mais direto, né? O que faz o torcedor acreditar que pode ser diferente na quarta-feira diante do Cruzeiro, principalmente em relação à motivação do elenco, principalmente a atuação de vocês? Eu sinto que em jogos assim decisivos somos muito fortes, né? Sabemos que é um jogo de visita e um jogo de local, assim que devemos sair fortes de visita porque sabemos que aqui contamos com a torcida. Y nada, son motivación diferente, venimos pensando aquel juego a mucho tiempo. En estos juegos decisivos que son de ida y vuelta, o time está preparado para isso. Carlinhos, desde o seu retorno da lesão, muitos torcedores vêm falando de uma inconstância nas suas atuações. E muitos associam isso a extracampo, a questão de forma física. O que você tem a dizer para esses torcedores e principalmente o que você pode dizer, mostrar em campo também, para mostrar que isso não passa de uma visão errada dos torcedores? Eu também sou autocrítico, sinto que não estou em meu melhor nível, mas te posso dizer que estou trabalhando do jeito que o comando técnico me pide, estou fazendo de tudo para estar bem, estou apoiando de diferentes maneiras ao time quando joga e nada, continuar trabalhando que o foco para a semifinal vai ser totalmente diferente e tomara que conquistemos este título. Fim de papo com Carrilho por aqui, Capri, o último jogador a atender a imprensa na Neoquímica Arena. Então vamos lá já para o seu destaque final aí, Fabiane. Vamos lá, as últimas informações do Corinthians, os próximos passos do Timão, que é quarta-feira, como disse a torcida, né? É quarta-feira. O que é que vai acontecer quarta-feira, hein? Olha, Capri, você sabe que depois das coletivas rola muito do off, né? Algumas pessoas da diretoria, da comissão técnica que conversam com a gente. E o papo é o seguinte, o Yuri Alberto e o Garro não jogaram hoje. O Garro veio com a delegação sem roupa de jogo, é bem verdade, ficou afastado, viu o jogo nos camarotes. O Yuri Alberto nem veio. A apuração daqui é a seguinte, boas chances de que só o Garro esteja à disposição para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira. Os dois jogadores se recuperam de lesões e quem tem mais probabilidade de voltar é o Garro. Nenhum dos dois está garantido, mas o Yuri Alberto está distante de retornar e ainda não faz trabalhos com bola. Situação essa que já é a realidade do Garro. Portanto, fica o recado ao torcedor do Corinthians, não se surpreenda se o Yuri Alberto for desfalque no Mineirão no dia 10. Qual que é o problema do Yuri Alberto, Fabiane? Problema muscular, Capri, é justamente isso que tirou ele dos últimos 2 compromissos do Corinthians. E é justamente isso que motivou o Dorival Júnior a poupar o Guinegão no jogo de hoje. Porque levando em consideração que os reservas jogariam hoje, um time totalmente diferente ao de quarta-feira, naturalmente jogaria o Guinegão hoje e o Yuri Alberto na quarta. Então ele também foi preservado, porque caso confirmada a ausência do Yuri, o Gui vai ser titular no Mineirão, como vem sendo no Campeonato Brasileiro. E o Garro, qual que é o problema dele? O Garro estava com um incômodo na coxa. Ele tem toda a situação dele do joelho, né? Que foi o que tirou ele por 3 meses dessa temporada.
uma tendinopatia patelar. Desta vez é um incômodo também muscular na coxa. Agora, o Garro está numa situação mais tranquila, já trabalha com bola, está no campo junto com os companheiros. É a tendência que ele jogue. O Yuri, pelo que eu entendi daqui, probabilidade maior é que fique fora. E Capri, outra informação, essa fora de campo, diz respeito sobre a venda dos naming rights da Neoquímica Arena, o nome da Neoquímica Arena que o Corinthians negocia. O presidente Osmar Stabile está conversando com algumas empresas e não tem valores em pauta. O valor que está em pauta é quite o estádio. É o nome em troca da quitação da arena. A Caixa Econômica Federal é uma possibilidade, um banco estatal, que é justamente com quem o Corinthians tem a dívida. E outra possibilidade que eu apurei daqui é a própria Neoquímica. A própria Iperafarma, que é dona da Neoquímica, renegociar o contrato, assumir a dívida e permanecer com os direitos de nome por mais tempo. E tem valores para isso aí, Fabiani? Já é possível determinar quais valores estariam o valor é o valor do estádio, cerca de 680 milhões de reais. A depender do prazo, esse valor baixa um pouco, porque você amortiza os juros lá da frente. Então baixaria esse montante completo. Então Neoquímica e Caixa Econômica Federal são as duas que estão conversando, quem sabe, para que o Corinthians consiga tirar da frente esse problema, que é o financiamento da Neoquímica Arena. O patrocinador Master também deve ser anunciado nos próximos dias. O Corinthians tem um acordo engatilhado com a Esportes da Sorte, que é quem já estampa o uniforme do Corinthians, por uma renegociação nos valores, o que eu apurei, informação exclusiva da Rádio Bandeirantes. Esses valores podem partir de 600 milhões de reais para um contrato de 4 anos com gatilhos para aumentar ainda mais a quantia. Então, boas notícias no Corinthians, mas olho na situação do Yuri Alberto. Quem sabe não seja desfalque na semi da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Capri? Esse patrocínio Master aí é o nome que vai na frente aí, não é? Que hoje é ocupado por uma Bet, não é? Que deve ser de uma Bet também, não é? É a mesma Bet. É a mesma Bet. A renegociação do contrato com a Esportes da Sorte. Então eles colocariam aí aumentariam o valor e seguiriam na camisa do Corinthians. O prazo e o valor. Perfeito. Tá bom, Fabiani. Quarta-feira é em Belo Horizonte, no Mineirão, contra o Cruzeiro, mas amanhã você estará conosco aqui na programação da Bandeirantes, falando mais do Timão. Até lá, hein, Fabiani? Até lá, Capri. Amanhã na programação da Bandeirantes, terça-feira, a caminho de Belo Horizonte. Quem sabe a gente já não entra ao vivo de lá, trazendo as primeiras informações em loco da semifinal da Copa do Brasil. E quarta-feira, o jogo que até aqui é o mais importante da temporada do Corinthians. Capri. Valeu, Luiz Fabiani, o destaque final do Corinthians, depois do empate por 1-1 lá na Neoquímica Arena. Achei muito ruim a coletiva do Dorival Júnior. Muito ruim. O Dorival parece meio desconectado, terceirizando responsabilidades. Dorival, a gente já sabe que o elenco é desequilibrado, que a temporada foi com problemas, mas você tem as responsabilidades de fazer esse time jogar bola. E empatar com o Juventude em casa hoje, tomando o gol do Juventude, é responsabilidade sua. Não é da temporada, não é do atraso no pagamento dos jogadores, não é dos problemas médicos. O Sub-20 do Corinthians hoje tinha obrigação de ganhar do Juventude na Neoquímica Arena, Dorival. É responsabilidade sua. Terminar atrás do Santos, eu vou insistir aqui. Não é demérito nenhum terminar um campeonato atrás do Santos, não é isso que eu estou dizendo aqui. É que até o outro dia, o Corinthians já estava livre do rebaixamento e o Santos estava lutando desesperadamente contra o rebaixamento. E o Corinthians foi tão ineficiente, e o Santos tão eficiente, que o Santos ultrapassou o Corinthians na reta final do Brasileiro. Terminou à frente do Corinthians no campeonato. Isso é responsabilidade sua, Dorival. É sua responsabilidade. Com todos os problemas que o Corinthians tem, de falta de pagamento, que o Santos tem também, né? Que o São Paulo tem também, que o Internacional tem, que todos esses times aí têm. Então, se você sair do Corinthians, for pro São Paulo, for pro Santos, for pro Inter, for pro Vasco, se você for para outros grandes times brasileiros, você vai ter isso também, Dorival. Vai ter os mesmos problemas. Então, a sua responsabilidade hoje está marcada. O empate contra o Juventude, tomando o gol do Juventude, um time que não quer mais nada com nada, não queria mais, porque está rebaixado já há 2 rodadas. A gente viu contra o Santos no meio de semana, os caras não querem mais nada com nada. Hoje a mesma coisa. É uma vergonha. É uma vergonha. O Ranieri perdeu o gol que ele perdeu
já nos acréscimos da partida, outra vergonha. Então, isso tudo, Dorival, tem uma responsabilidade sua. Da diretoria tem também, é verdade, todo mundo tem. Mas nessa questão aí da bola rolando, dentro de campo, contra o Juventude hoje, principalmente, uma vergonha o Corinthians tomar gol do Juventude, empatar em casa com o Juventude, com um time reserva, time misto, insisto aqui, até o sub-20 do Corinthians ganharia do Juventude hoje, teria missão de ganhar, porque o Juventude, que tentou de todas as maneiras permanecer na Série A e não conseguiu, já largou o campeonato há 2 rodadas. 7h10, atenção, hein? Vamos para o intervalo rápido aqui, já voltamos daqui a pouquinho, em instantes a gente retorna aqui com o apito final. Vamos falar ainda da ótima vitória do Santos, que com o Neymar aí nas últimas rodadas em campo, ajudou demais o Santos a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e terminou à frente do Corinthians. Parabéns ao Santos, parabéns ao Santos. Os jogadores foram muito dignos aí nessas últimas rodadas, honraram a camisa do time, não fizeram nada mais do que a obrigação, é verdade, né? São pagos para isso, são pagos para honrar a camisa do time que eles vestem, mas honraram a camisa e o Santos está na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026 e o Neymar principalmente que ajudou o time nessa reta final. Daqui a pouquinho o Paulo do Vale vem lá da Vila Belmiro trazendo as informações dessa vitória do Peixe. Às 7h11, o apito final retorna em instantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim e neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. Oferecimento AEGEA. Nossa natureza movimenta a vida. Alô Jaçanã, alô São Paulo. O Max Atacadista faz uma inauguração gigante na Rua Manuel Gaia. É um atacarejo completão, como a região merece, e uma inauguração gigante. Fraldinha é R$ 37,97 o quilo, cebola R$ 1,99 o quilo, leite 1 litro no Clube Max a partir de R$ 3,28, arroz prato fino 5 quilos R$ 22,89, Tixan 2 quilos e 400 R$ 18,90, Skol 350 ml com 18 R$ 53,64, beba com moderação. E tem mais ofertas e descontos gigantes de inauguração aqui no Clube Max. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Daqui para frente, vamos contar o tempo, dia a dia, minuto a minuto, até junho do ano que vem. A gente não vê a hora. Na Rádio Bandeirantes, já tem informação a todo momento. Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. O governo de São Paulo está transformando a saúde do estado com a tabela SUS Paulista. Isso porque chega a investir até 5 vezes mais por procedimento que a tabela do governo federal. Cerca de 8 bilhões de reais a mais na saúde. E tudo isso vira muito mais exames, mais médicos e vira recorde histórico de cirurgias programadas realizadas. Hoje o estado faz em um ano o dobro do que era feito.
A tabela SUS Paulista é saúde em dia e muda a vida, muda tudo. Governo do Estado. São Paulo são todos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. São 7 horas e 15 minutos, 7h15 no apito final da Bandeirantes. Vamos trazer aqui a palavra do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. O Verdão venceu, não é? O Verdão terminou com vitória nessa rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada do Brasileirão. Foi até Fortaleza e derrotou o Ceará por 3-1 numa Arena Castelão lotadinha para desespero dos torcedores do Ceará, não é? Ceará e Fortaleza, ei, futebol cearense, vai para a Série B em 2026, hein? Ceará e Fortaleza acabaram rebaixados no Brasileirão, porque Internacional, Vitória, Santos, Vasco, todos eles acabaram se salvando, não é? Então vamos ouvir Abel Ferreira, técnico do Verdão, falando depois dessa vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 3-1. E daqui a pouquinho, Paulo do Vale falando lá da vitória do Santos sobre o Cruzeiro. Agora é o Abel Ferreira. Fala aí, Abel. Agora você vai para as férias, para as merecidas férias, vai descansar um pouco. Você já tem na tua cabeça alguma coisa de planejamento, porque o ano de futebol do ano que vem começa muito antes do que geralmente começava, né? Como é que tá isso para você? Como é que tá esse descanso que você merece e ao mesmo tempo você não vai nem conseguir descansar direito, né? Boa noite. Boa noite, obrigado pela sua pergunta. Acho que é uma pergunta muito interessante, mas a época de 2025 foi planeada em 2024, não foi planeada agora, e conseguimos bater mais um recorde, 76 pontos, é a segunda melhor classificação, ou nunca ninguém conseguiu ficar em segundo lugar com 76 pontos. Infelizmente houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras, e num ano de reformulação, num ano de 17 saídas e 11 entradas, onde investimos dinheiro para o presente e para o futuro, uma época muito bem planificada. Dos 5 títulos, Brasileirão 76 pontos, houve apenas um clube que fez melhor que nós. Libertadores, houve apenas um clube que fez melhor que nós, conseguimos fazer melhor que os outros e ir mais uma vez à final da Libertadores. Em relação ao Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Em relação à Copa do Brasil, fizemos um ano em que não correu bem, ganhamos uma vez, mas estamos atrás dessa competição e não conseguimos. E no Paulista, em pelo menos 5 anos que eu estou aqui, fomos todas à final, perdemos 2 e ganhamos 3. Como te disse, este ano foi planificado em 2024. Felizmente tenho gente dentro do clube que entende a dinâmica do futebol. Nós queremos sempre que os reforços rendam, porque custaram muito dinheiro, mas as coisas não são assim nem aqui, nem no Real Madrid, nem em lado nenhum. Há jogadores que se adaptam mais rápido. O Andreas conseguiu se adaptar muito rápido. O Roque foi um jogador que nós investimos muito, vinha completamente desvalorizado, descredibilizado, e que vocês fizeram o favor de não me ajudar em nada, deitá-lo completamente abaixo. De bagre, vocês conseguiram arrasar completamente um jogador que vai representar a seleção brasileira, e que no espaço de 2-3 meses conseguimos recuperar o ânimo e valorizar este jogador. Outros jogadores, como foi, por exemplo, o Lopes, foi um jogador que o Palmeiras investiu 8 ou 10 milhões de euros há 2-3 anos atrás, e hoje é internacional argentino e que vale entre 40 e 50 milhões de euros. Portanto, sim, não podemos negar, um clube como o Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre. Basta olhar para a história do Palmeiras, não é de hoje, não vai ganhar sempre,
mas nos últimos anos foi isso que eu prometi e não posso sair daquilo que é a minha coerência do meu discurso. Eu não prometo títulos, não prometo que vamos ganhar sempre, prometo que vamos lutar sempre para ganhar, que foi exatamente o que fizemos este ano em todas as competições. E é isto, basicamente, como te disse, sim, 76 pontos, esse é o nosso foco, e como tu disseste bem, agora um período de descanso mental, físico, poder voltar àquilo que são as minhas origens e recarregar as baterias. Boa noite. Olá. Marcelo Duarte para o portal Futebol Cearense. Abel, o Palmeiras veio aqui cumprir tabela e usou muitos garotos. Eu queria saber como é que você avalia a possibilidade de utilizar esses garotos com mais frequência. Isso é o que eu tenho feito desde que chegámos aqui. Eu sei que pouca gente sabe, mas nos últimos 5 anos, só em venda de jogadores, passámos os 2 bi de venda de jogadores e em premiações de títulos mais de 500 milhões. Portanto, isso não é de hoje, isso é uma prática desde que chegamos ao Palmeiras, faz parte do processo da nossa comissão técnica, por isso é que há 5 anos, quando o Palmeiras estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais e o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação foi eu que paguei ao PAOK, ok? Por cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK, eu, não foi nem o Palmeiras, ninguém, foi eu. Isso há as coisas que depois criam-se narrativas falsas e isto é absurdo. Às vezes os valores que falam, que é inacreditável como de forma leviana se falam em 30 milhões, em 60 milhões. Quando quiserem saber, a minha vida é um livro aberto. Perguntem à Leila ou ao Barros e podem ver quanto é que entra na minha conta sem problema absolutamente nenhum. É inacreditável como jornalistas falam sem saber absolutamente nada e criam narrativas absolutamente falsas em relação ao meu salário, que é mentira, o valor que falam é mentira, em relação à minha premiação, é absurdo os valores que falam, absurdo. Como é que é possível falar nesses valores? Se querem saber, perguntem à Leila, perguntem ao Barros e eu não me importo. Ou então façam, que vocês fazem isso muito bem, vão aos catrapaços, vão à CBF, ou está lá o meu contrato, vejam, e falem a verdade, que é para não enganar ninguém. Eu quando cheguei aqui, tinha 0 títulos. Eu não ganhava o que ganho hoje, entendem o que eu estou a dizer? Eu ganho o que ganho hoje, por isso mesmo, pelos títulos que ganhamos, pelas vendas que fizemos, pelo trabalho que é feito dentro do clube. Por isso é que o clube valorizou aquilo que é o nosso trabalho. E deixa-me acrescentar aquilo que tu disseste. Nós este ano várias vezes fizemos o que fizemos aqui hoje. O que é que aconteceu contra o Santos? Não viste o Larsson a jogar no Santos? No jogo do Santos lá? O Larsson jogou no jogo do Santos lá, entrou no jogo do Santos. No jogo do Santos não tínhamos 10 jogadores. No jogo de Juventude em casa não tínhamos jogadores, foram para as seleções. No jogo de Fortaleza em casa também não tínhamos jogadores. Portanto, o que nós fizemos hoje aqui não foi a primeira vez. Nós muitas vezes este ano, em função do contexto e das vicissitudes das seleções, nós ficamos sem jogadores e jogamos com outros, como foi aqui hoje. E o que nós fizemos aqui hoje foi coisa séria e responsável, que é aquilo que eu peço aos meus jogadores. Quero-me coisas sérias, responsáveis e dar o nosso máximo. E se o nosso máximo não der para ganhar, eu vou para casa de consciência tranquila. Se o meu máximo não der para ganhar e eu ficar em segundo, eu beijo a medalha. E quem não pensa assim está tudo certo. Já disse que eu não venho aqui para convencer, não vim para aqui para convencer ninguém. Eu vim para aqui para fazer o melhor que eu sei o que eu posso, com os recursos que eu tenho, para ficar no Palmeiras. E quando o Palmeiras entender prescindir dos meus serviços sou eu vou continuar a ser treinador aqui ou na China. Porque é disto que eu gosto, é disto que eu vivo. E gosto muito de estar aqui por isto mesmo. Porque a valorização daquilo que nós fazemos dentro.
quando se fala em reforços e que o Palmeiras pagou pelos reforços, para terminar eu digo isto, se fosse pelo dinheiro era impossível o Mirassol chegar à classificação que chegou, porque deve ser a segunda ou a terceira equipa mais barata do campeonato. Porquê é que criam essas narrativas? As pessoas querem saber, mas eu digo-te, as pessoas querem saber como é que funciona a mídia, é muito fácil para quem está a ouvir. 50% do Rio de Janeiro, estou aqui há 5 anos. Está aqui há 5 anos. Tenho direito de ser brasileiro. Tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro hoje. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro. De votar, de fazer tudo. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro aqui. Eu esqueci-me o que estava-me a dizer, desculpa. Eu estava a falar da... 50% de Rio de Janeiro, 50% de São Paulo. De São Paulo dividimos Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Se vocês conseguirem perceber quem são os nossos rivais, conseguem perceber que há aqui 1, 2, 3, 4 contra 1. Passados estes anos todos, eu percebi porque é que muitos palmeirenses, quando chegavam, não conseguiam entender. A imprensa é contra o Palmeiras, a imprensa é contra o Palmeiras. Não, a imprensa não é contra o Palmeiras. O Palmeiras tem 25% da imprensa. Os outros 75%, não vale a pena dizer-vos o que é que acontece. Fazem-se narrativas para criar confusão num clube que nunca na sua história, nunca, e outros presidentes os fizeram e estas direções que eram seguir as consolidaram, não foi trabalho meu, foi trabalho feito de alguém, mas nunca na sua história, à data 2, o Palmeiras foi tão credível, respeitado, equilibrado financeiramente, equilibrado desportivamente. Nós não somos uma equipa velha, entendem o que eu estou a dizer? Não somos uma equipa velha, somos uma equipa que tem menos recursos do que outros, mas pela sua organização, pela valorização do seu elenco e pela toda a sua estrutura, consegue competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos, que tem sido a nossa saga estes anos todos. Umas vezes ganhamos, outras perdemos, e como eu vos disse, quando eu cheguei aqui e no mandato da Lela, ela pediu-me um título por ano, e este ano não era. Bom, apito final da Bandeirantes, ouvindo aí o Abel Ferreira falando sobre esse ano do Palmeiras, né? Essa temporada aí do Palmeiras. O Abel sempre muito... o Abel, quando ele quer desviar, não é? Ele desvia o foco completamente. Apesar que o jogo de hoje também não valia mais nada, não tinha mais serventia nenhuma para o Palmeiras, a não ser a confirmação do vice-campeonato. Mas o Abel está sempre falando dessas questões que movem ele, a paixão que move ele para permanecer no Palmeiras. Eu acho maravilhoso, Abel, tá tudo certo. Mas vamos trabalhar, vamos ganhar título, que é o que importa aí para o torcedor do Palmeiras, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, é o que importa. O seu salário não importa para ninguém, se o Palmeiras paga é porque acha que pode pagar. Para mim não interessa absolutamente nada o salário do Abel Ferreira, absolutamente nada. Se o Palmeiras se sente confortável em pagar o que ele ganha e está satisfeito com a entrega dele, para mim está tudo certo. E acho que para o torcedor do Palmeiras também. Né? Então, salário de jogador só me interessa quando ele ganha muito e não entrega nada. Aí é uma vergonha. Que não é o caso do Abel. Né? O Abel pode ter um salário elevado, ele merece, é um cara campeão, vitorioso, competente, eficiente, ele merece ganhar bem. Agora, o duro é quando você paga uma fortuna para quem não merece ganhar essa fortuna. Aí é uma vergonha, né? E o Abel tem um salário bom porque ele fez por merecer o salário que ele ganha. Mas se é muito, se é pouco, para mim também não interessa, né? O discurso dele também não me interessa nesse sentido. E então, boa sorte ao Abel. Ele já pode votar aqui no Brasil, se quiser votar, vote, Abel. Diferentemente do que muitos brasileiros estão passando em Portugal também, não é? Porque muitos estão sendo vítimas de xenofobia lá em Portugal. Aqui a gente continua recebendo bem a todos. A todos, né? Aqui nós recebemos todos de braços abertos e com maior orgulho. Diferentemente de muitos países, de muitos lugares que passam por cima da gente e de tantos outros.
inclusive muita gente lá em Portugal, infelizmente, não é? Os portugueses muitas vezes com atos xenófobos contra os brasileiros. E aqui a gente não tem esse problema, felizmente. Na média, né? Vez ou outra você vai encontrar alguma coisa por aí. Mas na média, seguimos sendo um povo que recebe bem todos de braços abertos, que gostamos de ter pessoas de fora aqui, recebemos bem, sentimos prazer em ter isso, não é? Em ter essa relação de receptividade com todos os povos. Mas com a gente, às vezes, não acontece a mesma coisa. E, enfim, não é isso que nós temos nesse momento. Bom, vamos lá, 7h30, marcou o quinto na hora oficial do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Santos, hein? Logo depois do intervalo, informações do Peixe com o Paulo do Vale, que vai trazer aqui os detalhes da vitória do Peixão sobre o Cruzeiro por 3-0. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Amor, você pode ir no mercado mais tarde? Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó. Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando? Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha. Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço. Já tá pronto. Sente só o cheirinho. Gente, quem é você e onde tá meu marido? Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual. Uau! E já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né? Espera só depois do jantar. Forte Viron, você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia tudo. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre, no rádio, no telefone, no computador, onde você quiser, sempre Bandeirantes. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Alô, Jaçanã! Alô, São Paulo! O Max Atacadista faz uma inauguração gigante na Rua Manuel Gaia. É um atacarejo completão, como a região merece, e uma inauguração gigante. Fraldinha, R$ 37,97 o quilo. Cebola, R$ 1,99 o quilo. Leite 1 litro no Clube Max a partir de R$ 3,28. Arroz prato fino, 5 quilos, R$ 22,89. Tixan, 2 quilos e 400, R$ 18,90. Skol, 350 ml com 18, R$ 53,64. Beba com moderação. E tem mais ofertas e descontos gigantes de inauguração aqui no Clube Max. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 7h34 no apito final da Bandeirantes. Nós vamos falar agora do Santos e a vitória sobre o Cruzeiro por 3-0. Sobe o hino do Santos aí, Michel, porque eu quero o hino do Peixão na Série A em 2026. Sobe o hino do Santos. Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Aê, muito bom! O torcedor do Santos dá aquela respirada aliviada, não é? Aquele suspiro de alívio. Ufa! Agora, ô Santos, não dá, não é? O Marcelo Teixeira, não dá pra ficar passando sufoco todo ano, não é? Não dá. O Santos vinha de uma Série B, vinha de um rebaixamento, de uma Série B disputada. Não pode. O Santos é muito grande pra ficar todo ano passando por esse tipo de coisa. Olha, o Santos tem que brigar por título todo ano. Aí vai falar, bom, não dá pra brigar por título todo ano, tá numa situação difícil. Tá bom, tudo bem, vai, compreensível. Mas não pode ficar passando esse tipo de sufoco o Santos. Zona do rebaixamento, ameaça de rebaixamento. O Santos passou muito mais tempo esse brasileiro lá embaixo, chafurdando na zona do rebaixamento, ou perto dela, do que no meio da tabela. Não pode, não é? Não pode acontecer esse tipo de coisa. Aí fica difícil. Vamos ouvir o Marcelo Teixeira, ele tá falando lá. Será que o PDV tá com a gente lá para ouvir o Marcelo Teixeira? Vamos lá. Então vamos pro intervalo, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa.
O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer. Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. Fim de temporada da Copa Truck de 2025. Com os resultados das corridas de hoje, Felipe Giafone conquistou seu tetracampeonato na Super Truck Pro. Mesmo tendo vencido apenas uma corrida em toda a temporada, foram 10 presenças no top 10 em 18 provas. Na outra categoria, o grande campeão foi Pedro Perdoncini. Ele conquistou a Super Truck Elite, venceu 5 corridas durante o ano e é o campeão da temporada 2025. A Copa Truck retorna no dia 8 de março de 2026. A primeira corrida do ano será em Campo Grande. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Vamos lá, 7h41 no apito final da Bandeirantes, às 7h41. Nós vamos agora, 7h42, pulou o reloginho, nós vamos ouvir o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que falou agora há pouquinho na Vila Belmiro. O Paulo do Vale registrou e traz agora pra gente aqui a palavra do presidente santista. Fala aí, PDV. Bom, Capri, aqui na Vila Belmiro, depois do Santos vencer o Cruzeiro por 3-0, garantir permanência na Série A e ainda uma vaga na Sul-Americana de 2026, Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, apareceu para falar e respondeu sobre o futuro de Neymar, que disse que vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias, visando 2026 e, quem sabe, jogar a Copa do Mundo. E no Peixe, será que o Neymar permanece? O presidente do Santos se mostrou bastante otimista. Terminamos uma temporada bem aquém da expectativa, mas já sabíamos, um clube que sai da segunda divisão com gravíssimas situações financeiras, num processo de reconstrução. Não é justificativa perante a campanha que o Santos fez no campeonato, principalmente também na temporada de 25. Nós não temos que comemorar nada, absolutamente nada. Era uma obrigação do Santos subir no ano passado, era uma obrigação do Santos permanecer na elite do futebol brasileiro. Nós tínhamos um objetivo traçado, aumentamos o número de competições para 2026, que era o planejamento da gestão, agora somada a uma competição internacional. Fundamental o Santos voltar a uma competição como a Sul-Americana, não apenas pela exposição, pelos parceiros, mas também como alternativa de receita. Acho que vou citar aqui um exemplo bem claro, muito objetivo. Aqui mesmo
no final do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico, até então o Carille, ele disse claramente que o Santos não tinha um planejamento. Ele tinha razão, porque o planejamento não era com o Carille. O planejamento nós tínhamos com um outro profissional. Com esse outro profissional nós fomos 2 ou 3 vezes à Argentina, elaboramos um planejamento, traçamos contratações, dispensas. Este profissional não assumiu, apesar de nós termos tido um documento assinado, e nós, até então, a partir de dezembro, fomos em busca de um outro profissional. Este profissional, ele alegava que tinha 2 competições de finais na Argentina e prejudicou demais a programação que o Santos vinha fazendo. Fomos ao mercado, decidimos uma nova contratação, iniciamos a temporada de 25, dispensamos a comissão técnica anterior. Eu não sou dirigente e a gestão não prioriza dispensas de profissionais. É um erro você querer direcionar culpas a técnicos ou profissionais. E, por sinal, culpas venho a público aqui admitir os erros. Me responsabilizo totalmente como presidente dos erros em 2025, como também de alguns acertos. O fundamental agora, comparado com a gestão de 2024 e o planejamento de 25, é que nós temos uma direção de futebol, nós temos uma comissão técnica. Essa comissão técnica demonstrou, na prática, uma evolução do trabalho. Nós recuperamos os resultados nas últimas rodadas do Brasileiro e alcançamos este objetivo da temporada. Então vão dizer, mas o presidente está satisfeito? Não, eu sei o tamanho e a grandeza do Santos Futebol Clube, que não é para estar disputando como continuou disputando até as últimas rodadas pelo rebaixamento. Ao contrário, o Santos deve estar disputando sempre a elite das principais competições nacionais. 2026, exatamente por essas observações feitas, pela permanência da comissão técnica, pela filosofia de trabalho, por nós já estarmos planejando a temporada seguinte, com esses profissionais que estão já comprometidos com o atual trabalho, cria uma perspectiva muito positiva para que o Santos continue a fazer a reformulação do plantel, continue a fazendo as promoções dos atletas da base, de uma forma diferente, porque 2025, para uma equipe que sai da segunda divisão com a camisa e o tamanho do Santos, nós sabíamos as pressões que íamos ter, mesmo assim nós conseguimos e resistimos. Quero agradecer imensamente ao quadro associativo pela confiança, à torcida do Santos Futebol Clube, que esteve ao lado do Santos nesses últimos jogos do campeonato, fez a grande diferença, assim como também a blindagem que nós fizemos à comissão técnica e ao elenco, que eles puderam trabalhar, se conscientizar e focaram exclusivamente essas últimas rodadas que foram decisões, verdadeiras finais para o Santos Futebol Clube. Jogos complicados, o campeonato é muito difícil e, graças a Deus, o Santos alcançou, ao final, a permanência na elite do futebol brasileiro. Eu ia fazer um pronunciamento, mas não me sinto bem de sair sem também dar oportunidade para que vocês possam fazerem algumas perguntas. Estou à disposição de vocês. Vamos abrir agora para 3 perguntas. Pode começar. Marcelo Salazar, TV Gazeta, prazer revê-lo. Prazer, Salazar. Marcelo,
O Vojvoda acabou de dizer que torce pela permanência do Neymar. Neymar acabou de dizer que vai ter que passar por uma cirurgia no joelho. E como a gente não tem o Neymar aqui, nem nenhum médico, eu gostaria que você trouxesse informações mais detalhadas sobre isso. Quando que Neymar deve operar? De quanto tempo ele vai precisar para operar? O que isso implica no desejo do Santos em renovar o contrato do Neymar? Enfim, se você pudesse resumir para a gente toda essa situação do principal jogador do time. É bom ser bem objetivo. Eu estava com o Alexandre, com parte da comissão técnica, com o Neymar pai, que veio aqui ao vestiário cumprimentar, abraçar. E já o foco, vocês sabem, já nós tínhamos falado, não era a renovação, mas já olhamos aqui olho no olho e já combinamos de agendar ainda essa semana o encontro para que a gente possa definir essa situação com calma, com direcionamento, com calma a comissão técnica, o Alexandre Matos com o departamento médico vão detalhar quando farão o procedimento junto ao atleta, mas aqui cabe a nós. Queremos a permanência do Neymar. O projeto do Neymar, eu claramente já disse, até a Copa do Mundo do ano que vem. Vamos adaptar as questões contratuais e a nossa expectativa é de que o Neymar permaneça no Santos até a Copa de 2026. Marcelo, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, aqui no centro. Tudo bem, presidente? Felipe, parabéns aí pelo trabalho no ano. Obrigado, presidente. Parabéns ao Santos por ter conseguido, mesmo com tantos problemas, uma vaga ao menos na Sul-Americana. E justamente sobre isso que eu queria falar. O Santos montou um elenco e quando o Neymar chegou, se falava em cereja do bolo. E o que se percebeu é que o Neymar acabou sendo um salvador da pátria. Os números mostram muito isso. O Santos sem o Neymar, com aproveitamento inferior a 30%, talvez estivesse até rebaixado hoje. Com o Neymar, o Santos que conseguiu os resultados que conseguiu. Qual o tamanho da reformulação que você, ao lado do Alexandre Matos e os seus pares do futebol, precisam fazer para que o Santos não tenha o mesmo defeito de 2025? Um Santos que dependa do Neymar para poder conseguir os seus resultados. O quanto Felipe, que você talvez precise reformular esse elenco? Vou ser mais prático, até, desculpe, qualquer equipe, clube do mundo que tenha o Neymar, depende do Neymar. O investimento que o Santos fez foi exatamente trazendo o Neymar, reconhecendo que o Neymar passaria por uma adaptação, que é o que aconteceu no primeiro semestre, que é o que vem acontecendo no segundo semestre, e agora, mesmo diante de uma nova ocorrência, pode ser feita um reparo, segundo o departamento médico, e o atleta continuar normalmente a disputar as competições do ano que vem. Então, é lógico que o investimento feito num atleta como o Neymar, qualquer equipe que conta com um jogador do nível do Neymar, o Neymar vai fazer a diferença dentro de campo. Isso nós sabemos. Quando o Neymar não está bem, no sentido clínico, ele não participa, essa equipe vai sentir. Não significa que a equipe não tenha qualidade por causa da ausência do Neymar. A equipe demonstrou que também tem, mas nós temos que reconhecer que precisam ser feitos ajustes. Como eu disse que fizemos 23 para 24, para disputar 2 competições. Fizemos 24, 25 para disputar 3 competições. Faremos uma nova agora, uma outra reformulação, uma ampla reformulação, que é uma reformulação profunda, que o Santos vem fazendo de ano a ano, de temporada a temporada. Por quê? Porque o Santos caiu para a segunda divisão. Quando você cai para a segunda divisão, você tem que fazer um processo para que o Santos volte a ter um equilíbrio. Não é de um dia para o outro que o Santos alcançará esse equilíbrio, nem tampouco na qualidade do plantel. Agora nós temos 4 competições no ano a disputar, pretendemos a permanência do Neymar e continuar essa reformulação. Com o tempo, lógico que com um agravante, porque as temporadas anteriores nós não tínhamos uma competição tão difícil como o estadual, que já começa do dia 11. Íamos fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos
passamos essa pré-temporada para o meio do ano. Não vamos fazer exatamente por causa disso. A organização compreendeu. Nós queremos continuar essa internalização importante, mas nós precisamos pensar também em iniciar o Campeonato Paulista e, em seguida, também as demais competições, como o Campeonato Brasileiro, em condições de já ter uma equipe montada. Volto a frisar, 24 foi importante, porque nós definimos uma comissão técnica, ela foi conosco do início ao fim e alcançamos os objetivos da temporada. 25, nós alcançamos o objetivo da temporada, porém muito aquém daquilo que nós todos queremos. Presidente, vocês da imprensa, principalmente o torcedor, que quer ver o Santos numa disputa de títulos. Nós também queremos ver o Santos numa disputa de títulos, porém nós temos o tempo, esse tempo de maturação de um time que estava na segunda divisão. E nós precisamos ter agora, com a comissão técnica atual, que é uma vantagem diante das temporadas anteriores, a discussão, que já se iniciará amanhã, para que a gente não cometa erros que comprometam a temporada de 26. Última pergunta. Boa noite, Marcelo. Pietro Falbon, da VTV SBT. Bem, parabéns Pedro. pela classificação. Vai ser um prazer transmitir os jogos do Santos ano que vem na tela do SBT. Parabéns. A gente fala sobre a recuperação do Santos, um ano que volta da segunda divisão. A gente teve um exemplo nesse Campeonato Brasileiro, que foi o Mirassol, que subiu junto com o Santos e conseguiu uma classificação direta para a Libertadores. Você veio a público no seu pronunciamento e falou sobre desculpas, né, à torcida, sobre as suas ações durante esse ano que podem ter auxiliado aí para esse 2025 conturbado. Queria que você apontasse quais foram esses erros que você enxerga que aconteceram durante este ano e que vocês já planejam para que o ano que vem possa ser um pouco diferente, com muitas competições à frente. Obrigado. É interessante a gente ficar, depois ou do leite derramado ou até de um resultado como agora. Se você comparar que o Santos tenha ficado à frente de equipes que já estavam na elite do futebol nacional, já estavam disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, nós vamos imaginar que queremos comemorar. Nós não queremos comemorar. Ao contrário, estamos insatisfeitos, não queremos que o Santos volte a ter esse tipo de trabalho e nem os resultados desse ano. O Mirassol, ele vem na continuidade de um projeto. Essa continuidade de um projeto, você veja a gestão, a diretoria, os seus profissionais, eles estão há tempos trabalhando, mesmo no Campeonato Paulista e na segunda divisão. Mas é uma continuidade de um projeto e de processos. O Santos não tem esse tipo de continuidade. Nós assumimos praticamente há 2 anos atrás, dezembro de 23. Nós assumimos em circunstâncias totalmente diferentes. Porém, nós temos que admitir que times também que subiram com o Santos estão tendo dificuldades na permanência da Série A, que é o caso do Santos também. Por quê? Porque nós temos os problemas do próprio calendário e do próprio futebol brasileiro. Não se justifica nada, porque nós somos o Santos, nós queremos o Santos como protagonista e nós queremos o Santos reposicionado no seu devido patamar no cenário futebolístico nacional e internacional. E é isso que nós vamos fazer, sem comparar com ninguém, mas sabedores claramente dos objetivos que nós temos para 26 e do trabalho que nós temos que fazer. Ninguém aqui é amador e nem tem falta de experiência para reconhecer as falhas e fazer os reparos necessários para que o Santos entre em 2026 em condições muito melhores e diferentes do que em 2025. Quais foram essas falhas? A principal delas eu já citei. É a falta de planejamento através dos profissionais que estavam definidos. Isso fez com que toda a programação de 25 ela fosse alterada, ela fosse retardada, demorássemos para que a gente pudesse ir ao mercado para definir contratações. Tudo isso, somado às questões da própria dificuldade do ano,
de retornar à elite do futebol brasileiro, isso fez com que o Santos não tivesse alcançado bem os seus objetivos, principalmente no que se diz respeito à primeira página do Campeonato Brasileiro. Os objetivos, eles foram alcançados, que eram 4 competições no ano de 26, mas longe de nós estarmos felizes com a campanha de 25. Tá, então, Marcelo Teixeira falando por aqui, depois do alívio, o Santos permanece na Série A em 2026. Valeu, PDV. Tá aí o Paulo do Vale ouvindo o Marcelo Teixeira. E é claro que agora a grande questão que vai ser colocada, né, nos próximos dias é se o Santos deve ou não renovar com o Neymar. Marcelo diz que talvez vão ser revistos alguns pontos desse acordo, dessa parceria, mas é claro que vai ficar, não é, a questão aí. O Santos tem que renovar com o Neymar? Segundo Marcelo Teixeira, vai seguir o planejamento de ter o Neymar até pelo menos a Copa do Mundo. Esse é um debate que certamente vai render muita discussão nos próximos dias. Por falar nisso, no Esporte em Debate dessa segunda-feira, certamente a gente vai tratar desse tema e de outros também muito importantes e relevantes. Afinal de contas, agora, com o fim do Campeonato Brasileiro, a gente direciona todas as atenções para a Copa do Brasil nas próximas 2 semanas. Semifinais e final da Copa do Brasil, finais, né? Serão 2 jogos das semifinais, 2 jogos das finais, que a Rádio Bandeirantes vai cobrir e vai levar para você. Nessa semana já as 2 semifinais, Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense. Quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians, quinta-feira, Vasco e Fluminense. Transmissões Bandeirantes dessas partidas para vocês e no próximo domingo os jogos da volta das semifinais. Aí na quarta-feira seguinte, primeiro jogo da final da Copa do Brasil e no outro domingo, daqui 2 semanas, a finalíssima. São 8h01, terminou o apito final da Bandeirantes, mas o apito final volta ao longo dessa semana com a Copa do Brasil. E eu quero agradecer a companhia de todos vocês nesse domingão de futebol, domingão que marcou mais um final de Campeonato Brasileiro, mais uma temporada quase encerrada do Campeonato do Futebol Brasileiro em 2025. A gente segue falando em esporte ao longo da nossa programação e o convite reforçado para que você esteja conosco logo mais às 7h30 da noite no Esporte em Debate comigo, com Alexandre Pretzel, o Denis Gavazzi, o João Paulo Capelanes, o Leandro Quesada, todo o nosso time reunido. Tenham todos uma ótima noite de domingo. A produção do apito final é do Pedro Cohen, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica, com Alexandre Marques, o nosso switcher. Ótima noite, excelente semana. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.